Não. Já voltamos. F5, F5, estão ouvindo? Alô? Motion Motion. Alô? Voltou? Voltou e eu tomei um ad da própria stream. Cortou onde quando eu tava explicando? Se alguém consegue lembrar pra eu terminar a explicação. Todo mundo tomando ad agora. Famoso adzinho, pô. Entrando na arena. Ah, ok. Suponho que seja usando Decepsol, tá. Você entra na arena usando Decepsol na arena de batalha. Você pega o checkpoint depois da arena de batalha. Aí você cria um checkpoint lá. E você volta, pega a batalha, dá retry e você volta no checkpoint depois da arena, sem precisar ter que desviar de um inimigo muito rápido ou muito perigoso. Então é basicamente isso o Decept Cancel que o pessoal faz. Por exemplo, ele acabou de fazer, inclusive. A moral de... É muito útil mesmo. A moral de voltar na batalha é que tu ganha o Decepsol de volta. Né? Tu deixa de... Se tu não gastar ele, deixa de perder ele, no caso. Isso é com todos os itens, Decepsol, Fortizol, Aegsol. O BS tem vida própria, mandou que ficar safe, chefe. Acontece. Bom, e outra coisa também há de se comentar, que é uma coisa inegável, é que a Square manda muito bem de trilha sonora. Não existe trilha sonora ruim na mão da Square, é impressionante. Isso é bem verdade. E desse jogo em específico é uma coisa impressionante. E não é o mesmo compositor dos Final Fantasy antigos, é um novo compositor, ou uma compositora, perdão, não sei. Agora essa informação... Eu acho que é um compositor, eu não vou saber te dizer o nome dele. Eu sei que não é o Nobu, porque o Nobu ele saiu depois do 10. Mas eu não consigo me lembrar o nome agora. Mas isso é inegável. As soundtracks de todos os jogos da franquia são absurdas. Eu particularmente gosto muito da música de bosses desse jogo. A maior parte dos bosses. A música do... como é que é o nome dele? Eu vou lembrar o nome dele e eu comento. O boss que a gente tem que lutar 4 vezes, 3 vezes contra ele. Bartandalus, o Bartandalus. A música dele é Bart. Já chegamos nele, inclusive. Bom, agora que chegamos nessa parte que até o fogo foi cristalizado, que é o compositor Masashi Hamauzu. Muito obrigado, Marcos e Vitor. Obrigado pela informação. Agora foi direito aí, sim. Então essa parte era uma parte antes do lago, né? O pessoal, na teoria, ia, né? Só que ficou abandonado por bastante tempo. E também foi destroçado por causa da queda do Falsi. E agora iremos lutar contra um Garuda, olha só. E agora ele vai usar uma habilidade que usa TP, porque nesse jogo não existe magia, né? Não existe tipo um medidor de magia, só um medidor de vida. Você pode usar quanta magia você quiser, o que é algo muito bom, que dá um dinamismo pro jogo. E os TPs eles funcionam como, por exemplo, usar Libra para saber as fraquezas dos inimigos, o que ele vai usar bastante, inclusive. Por exemplo, ele acabou de usar no Garuda.
Tem até poucas habilidades que usam o TP, mas ele usa algumas 2, 3 vezes durante a run, se eu não me engano. During that animation, the ATB was charging, and so we tried to time that specifically as our second shift, so that while that long animation was happening, ATB was charging, and the next time we shift, it'll be after 12 seconds since our Mas first jogos na shift, batalha não é so assim the mesmo. shift will give us full ATB. Como assim errando incremental? Não entendi a pergunta. So it's all sort of come together really well. Ele tá... Full ATB when we need it. Alguns dodges ele erra de propósito para receber um item de volta. Com a mecânica de checkpoint. Agora o SAS e a Lightning ganham... SAS é Lightning? Passou muito rápido. Bom, e agora a gente volta pro Snow, porque ele ficou lá atrás tentando tirar a Sarah do gelo, do cristal que ela tava. Bom, e ele fez uma mecânica que... Uma mecânica não... Um macete, que é deixar um soldado com pouca vida, com metade da vida, né? Matar um e depois finalizar os outros dois para não spawnar mais soldados, o que faz a luta desse Eidolon ser mais longa de chegar. E agora chegou as batalhas de Eidolons, né? Que são... Essa primeira batalha é contra Shiva, que se divide em duas e vira uma moto. Não façam muitas perguntas, vira uma moto porque sim. Eu achei legal, interessante o jeito que eles mudaram os summons nesse jogo. Eu achei interessantíssimo, né? inclusive. Mas a moral de cada batalha de Eidolon é tipo... Tem uma barrinha no canto, que ele basicamente tem que encher essa barrinha, no canto não, mas em cima do Eidolon em si. Ele tem que chegar essa barrinha até um certo ponto pra poder capturar ele, basicamente. É meio que um... É meio estranho, mas não necessariamente tu tem que sempre bater no Eidolon. Cada luta vai ter uma mecânica específica que tu tem que fazer aquilo. E aí convém da do Snow ser Death's Frostbite. Bom, e agora voltamos para o grupo em maior número. Lightning, SAS, Vanille e Hope. Eles fugiram de Hanging Edge, agora eles estão bem na borda de Cocoon. E nesse exato momento a Lightning se separa junto com Hope e o SAS e a Vanille ficam para trás. E agora fica uma sessão de duplas, né? O capítulo 4 é basicamente dupla até o final. São vários pedacinhos. Seriam 3 pares diferentes, mas o Snow vai se ocupar um pouquinho. O Snow ele meio que caiu no sono depois de darem uma coronhada nele, então é isso. ele vai ficar adormecido por um tempinho ainda. Levou uma coronhada, devo dizer, da melhor personagem do jogo, com licença, mas minha opinião. O sorrisinho do SAS aí tá disputando Fard aí, mas tudo bem. Justo. E a título de curiosidade, a Sarah, que virou cristal, foi levada junto com o Snow, então eles estão juntos, fiquem tranquilos. E o capítulo 4, ele é... Pode falar. Não, eu só ia comentar, eu vi um vídeo muito engraçado, porque o SAS ele vai ser bastante usado mais pra frente, porque ele tem um ataque em área que dá muito dano com a pistola dele. O famoso Blitz. E eu vi um vídeo muito engraçado dele terminando de matar um bicho na primeira rajada de tiros, e na segunda rajada de tiros ele mata o Snow. E, tipo, isso foi muito engraçado. Nossa, eu vi esse Tu viu? Friendly Fire. Deu Friendly Fire, é muito engraçado. Mas enfim, continue. Esse capítulo 4 ele é cheio de desvios de dodges e muitos deles são difíceis
E se você falhar uma vez, é muito difícil você conseguir uma outra mais natural do que a primeira. Geralmente o primeiro dodge, a primeira tentativa de dodge é bem mais fácil de fazer do que a segunda, a terceira, a quarta em diante. Mas depende de cada dodge, né? Com Então, certeza. e nesse capítulo também é introduzido que os inimigos eles podem se atacar, então eles ficam se batendo e o grupo fica podendo dar debuff, buff em si mesmos e depois acabar com os inimigos mais já detonadinhos. O que foi o que o Kaia fez. É bem interessante isso. De que. Interessante não, é um infortúnio que tem a habilidade da retry, que permite a gente refazer, tanto refazer a luta de boss quanto retentar os dodges, mas nunca o retry vai ser mais fácil do que o original. E também tem alguns puzzlezinhos desse capítulo, um puzzle de backtrack lá na frente, mas o Kaia não vai fazer, porque perde tempo. E os itens também não. E os itens também não são lá recompensadores e muito interessantes para speedrun. Esse dodge agora é um dodge muito difícil e. Nossa, eles não estão colaborando não. E. Passou, vambora. Dale. Esse jogo ele tem. O caminho que tu consegue andar em relação às paredes é um pouco. Tipo, não é muito bem visualmente representado. Tipo, tem os destroços ali, coisas. Tu tem meio que uma parede invisível que não te deixa muito perto da parede. Então, tu tem que ter uma noção muito boa de onde o teu personagem vai andar pra poder desviar dos inimigos, que é bem complicadinho de aprender. So you kind of just have to hope they give you room at some point and you're able to make it through, and it's a little bit of a pain point, but kind of had to E um negócio que eu não comentei, eu esqueci de comentar, é quando você pega um preemptive e consegui. Um preemptive ataque, nossa, tá difícil. Preemptive ataque, um ataque surpresa, pronto, melhor. É mais fácil. Você consegue aumentar muito a barra de stagger do inimigo para ela quase estourar e o inimigo ficar com stagger. Então, tipo, ele sempre vai preferir usar um Decepsol para conseguir pegar o inimigo de surpresa ou conseguir ficar fora do campo de visão do inimigo. E, por exemplo, os cachorros, né, os dogs, eles têm um campo de visão muito amplo, então é bem difícil conseguir, quase impossível conseguir um preemptive ataque neles. E esses pássaros são bem chatinhos, eles são muito rápidos e a batalha deles é muito chatinha. Pássaros em geral nesse jogo são um inferno, são horríveis. Eles são difíceis de escapar, difíceis de matar, eles buffam. É bem chatinho. Chapter 2 there was the fight that we got the Gladius from. That fight and then the Shroud fights have been the optional fights so far, but that's Bom, só pra constar, o Hope está no time agora com o Size e com a Vanille porque a Lightning saiu na frente. Porque ela fala, o Hope tá pesando, tá sendo muito tijolo. Aí ela deixou o tijolo lá e ele ficou. Até o Saz e a Vanille chegar nele e ele acompanhar os dois. A questão sobre fazer speedrun, Marcos, eu acho que eu entendo bastante esse sentimento de gostar de apreciar as coisas e fazer tudo do jogo, mas geralmente muita gente faz speedrun depois que tu já esgotou tudo que tem pra fazer, assim, tu já zerou 100%, já rejogou o jogo 2, 3 vezes. Pelo menos pra mim foi assim, eu comecei a fazer speedrun porque eu já tinha zerado, terminado os jogos e eu queria jogar mais deles. Então é meio com uma challenge run, assim, uma coisa diferente, sabe? É mais um objetivo pra você jogar o jogo que você tanto gosta de novo. Exatamente. É que nem aquelas coisas, sei lá, de jogar Dark Souls sem tomar dano, por exemplo. É só um jeito de... Como é que eu posso dizer? Apimentar o gameplay, assim. Deixar mais... Te dar uma outra razão pra jogar o jogo que tu gosta. Então... Mas eu concordo que eu gosto... De primeira vez que eu jogo RPG, assim, eu gosto de parar e apreciar tudo também. Aí agora, a título de curiosidade, o Hope é muito subutilizado nessa run.
Ele é muito subutilizado. É impressionante, tipo, os outros participantes são bem melhores nos níveis iniciais. Então vocês vão ver usar, tipo, depois no capítulo 11, que fica mais livre pra você escolher a sua party, e vocês vão esquecer que o Hope existe, basicamente. Tadinho. Alright, so here is the fight against the birds. We're going to be doing most of the damage with lightning, and Vanille is going to be debuffing, trying to cast Deprotect and D-Shell. And here we sort of begin to see a theme of the game, which is... Outra coisa que a gente não comentou, que é um detalhe importante do jogo, a Vanille tem uma arma muito estranha. É uma vara de pesca bizarra. A gente não chegou a comentar isso hoje. A Vanille e o Hope são muito estranhas as armas dele. Você chegou a comentar do Hope, mas não a da Vanille. A Vanille, ninguém explica o porquê. Do nada ela tem um galho de árvore que joga umas bolinhas, umas cordinhas, parece uma vara de pesca. É muito estranho. Não vou questionar. Pode falar. Não sei. É que no início do capítulo 2, quando o Hope e a Vanille chegam no Falsi, ela vai num lugar que ela parece conhecer e ela pega uma vara de pesca ali, tipo, pra não ficar meio suspeito, assim. Isso. Entendi. Why did I say that? Sorry, Kaya. Faz muito sentido. Troca só nas batalhas, Lorde, tipo, no mundo afora não troca não. Vai perceber bastante que quando o Kaya ele trocar a arma do Sas, que ele vai trocar para uma pistola amarela. E no mundo ele fica com a pistola preta. Pois é, eu nunca reparei nisso, nunca parei pra pensar nisso. A lâmina da Lightning é a primeira coisa que você, na teoria, repara, né? Porque a lâmina dela, ela muda, tipo, de um cinza meio prateado pra um roxo quase lilás, assim. Tem muita variedade de arma? Tem. E tem como você fazer upgrade das armas e tudo mais. Na run em si, a gente não vai trocar muito, mas no jogo tem bastante. E agora vamos lutar contra o Dreadnought, que é uma batalha que pode ser bem intensa. Que é uma máquina de pulse. So the first thing we're going to do is buff lightning, and only lightning for the first phase. The first phase is the shorter of the two, and she's the big damage dealer, and so damage from the two Ravagers doesn't really add up. Então agora o... Our main damage paradigm Se não me engano... one Commando, two Ravagers with Witness Assault, because, as I mentioned, um dos comentaristas comentou que o Sas, ele não tem comando. Então ele vai estar usando a Ravage, né, que é basicamente magia. E o Ravage é basicamente só magia, não tem um ataque físico agora, por exemplo. Mas tem ataques físicos mágicos, né? E a Vanille já foi, mas a primeira parte já foi. Agora essa segunda parte é a parte mais moncaesque. Starting your string with a ruin when you should just be doing attacks. Conseguiu, ou não? Teve que dar retry? Ele teve que dar retry. Ou não? Não, mentira. É a segunda phase. Bom, como o Sas tem sinergista, ele tá buffando a rapaziada. Buffou a magia da Light da Vanille e deu Bravery? Sim, Bravery pro Sas. E agora ele vai ter que usar uma poção porque o ataque do Dreadnought é um pouco... Ih, deu Stagger. Um Stagger um time bem certinho ali, bem útil. Porque esse ataque é uma bola de canhão, basicamente, e ela pode te destruir muito facilmente. Então ele dá o stag bem na hora que ia dar o golpe, então foi uma boa jogada, foi bem planejadinho, bem certinho. Geralmente essa batalha não dá errado, mas já aconteceu de vezes dessa batalha dar muito errado. E se você perder nessa segunda fase, você volta da primeira fase lá em cima, então fica meio difícil.
Bom, e agora o Saz ganha comando e a Lightning ganha Magic. É uma coisa que acho que a gente não chegou a mencionar, mas as poções nesse jogo são diferentes das poções nos Final Fantasy antigos. Uma poção cura o grupo inteiro, e cura, sei lá, uns 200 anos, não me engano? 200 de vida, não me lembro agora. Cura 100 sem o Doctor's Code. Ah, sim, o Doctor's Code. E aí, como eles não vão pegar muito level e ficar com muito HP durante o jogo, eles vão usar a poção por bastante tempo. Pra eles vai ser bastante efetivo. Inclusive na próxima boss fight, no capítulo seguinte, no capítulo 5, vai ser muito utilizado poção em 2 batalhas de boss, que são bem chatinhas. 150 sem o Doctors e 300 com o Doctors. Boa, Larry, muito obrigado. Obrigado pela informação. Os RNGs mais relevantes do jogo... tem tanto... o Orphan, com certeza. Bartândalos 2 e 3. E praticamente os dodges. Tem muitos dodges que dependem um pouco de RNG. Dependendo da movimentação. Quem mais? Aquele bicho do capítulo 5, o boss. Eu não lembro o nome dele. Só um segundo, eu vou olhar aqui rapidamente. E só a título de curiosidade, o que aconteceu pro Saz e a Vanya não estarem aí é que a Lightning saiu, ela quer derrotar o Eden, que tipo seria como o Falsi Supremo, assim, que até o Daisley, que é o imperador, assim, de Cocoon, serve. E o Saz fala que é loucura, a Vanille fica com o Saz e o Hope segue a Lightning atrás do... E esse mesmo. Esse boss tem bastante RNG. Aster Protoflorian. Muito obrigado, Larry. Também conhecido como Bulbasaur. Ele pode zoar bastante. Parece muito, não vou mentir não, parece muito. Ele tem um RNG chatinho. A batalha do Aster ele é bem difícil, e vocês já vão entender um porquê. Estamos já no finalzinho do capítulo 4. Estamos chegando na parte dos últimos dodges, assim. Então, já vocês vão ver o porquê dele ser chatinho e difícil. Inclusive o Kaia tá fazendo um ótimo trabalho com os dodges. Ele tá acertando uns bem complicadinho. O que é uma coisa bem impressionante, porque o Kaia corre esse jogo há muito tempo, então ele já tem meio que uma habilidade mecânica de como desviar dos dodges. Então, tipo, é realmente impressionante ver isso. E agora chegamos numa parte mais legalzinha, que a gente vai controlar um Dreadnought pra passar por cima de uns robôs. Tá chutando todo mundo. Tafarel que se cuide. Now we got one other glitch that we don't know why that happens, but I don't have background music now. I think it is based on when you skip the cutscene before that, but sometimes the music here just disappears. Bom, e a título de curiosidade, a gente vai tentar acertar o máximo possível nessa parte para conseguir recompensas lá no final. Recompensas são úteis pra caramba. Eu acho muito engraçado o soldadinho saindo voando. Bom, o outro baú ali são 200 Gil e esse aqui é 20 Ficking Feathers? Feathers? Nossa, eu acabei de ler o nome do negócio. Enfim, é um item importante, isso que eu quis dizer. E tipo, tem certos itens que a gente usa para os upgrades que são bem específicos e eles ajudam bastante, upam muito o nível da arma, upam acessórios também que são bastante interessantes. E detalhe que no Crystallium você pode habilitar mais espaço para os acessórios.
directly at us or Por incrível que pareça, não é a primeira pessoa a falar que é o Final Fantasy VIII e não é o Final Fantasy VIII, é o 13 por confundir o X com o V. Olha, eu não culpo. Números romanos são muito difíceis de ler. A gente não tá acostumado. É, Não culpo vocês. But now that we've gotten past all these, actually this last dodge can be pretty annoying also, but after this we get into the next Eidolon fight. e agora a gente vai chegar na segunda boss fight de Eidolon, Yeah, that is a much more difficult que é o one, and I Odin, can actually die o there, so Eidolon not da completely unlikely to die Lightning. on that fight. He É o does a lot of Odin. E essa boss fight é difícil. In any danger of killing us because one of them actually constantly heals you since it's kind of a E a título de curiosidade, eu não sei se a gente comentou, o Eidolon ele dá Doom. Doom ou Death? Death, né? Te marca pra morte. É isso que importa. Sim, é. Eu não me lembro o nome técnico desse jogo. E se vocês estão vendo os segundos ali em cima do nick da Lightning, da barra de vida dela, se esse tempo acabar, é game over, porque nesse jogo, se o líder da party morrer, é game over, por algum motivo. Pois é, isso é meio Tanto triste que foi nesse jogo. corrigido no 13.2, mas tudo bem, né? É Doom, muito obrigado, Marcos, é Doom mesmo. Yeah, really until chapter Eu tinha 11, confundido com Death porque também tem Death aqui, there's a few spots where então we use it just because it's not faster pronto. to use potions at that point. A gente aumentou o ATB, a barra de ATB da Lightning, One other thing about potions worth mentioning is there's certain attacks that'll knock you down. e a gente conseguiu o Odin pra gente. E agora a gente vai voltar Muito bom, porque é mais atinge a cutscene mais rápido indo pra trás do que pra frente, o que é estranho. Against Yeah, Odin, that is the we reason use Essas otimizações, assim, que não fazem o menor sentido, são as coisas que eu adoro em speedrun. Tipo, por algum motivo voltar é mais rápido, e daí a gente faz isso porque é mais rápido. Maravilhoso isso. E a título de curiosidade, Irene usa Persona 1, não, Persona 1 não, Persona 3, 4 e 5, tirando os Scrambles e o Arena, todos, se o líder da party morrer, é game over. Então fica aí a curiosidade. Vai chegar a usar algum Idol na run, lembra que toma um tempo pra evocar. Não, sim, quer dizer, eles vão usar sim, tanto que acabou de usar. A gente vai usar bastante até, né? Eu acho que é um dos Bastante. jogos que a gente mais usa Summon na run, pra falar a verdade. O Adama na Shelid, que é uma das there's a chance that it donates, misses né, really uma well, das that doações, depends on um how dos much motivos damage para o pessoal rolling doar, but é por normally causa they de want um that, Eidolon, a which gente vai gets usar um used Eidolon, né, na back batalha. without animation. E a gente geralmente usa com Snow, mas tem a opção de usar com a Lightning, que também é quase a mesma coisa, são só alguns segundos de diferença, pouca coisa assim. Ou A questão é que o... Desculpa, falei. eu ia falar que, tipo, dá pra pular quase tudo no FF13, tipo, cutscene dá pra pular todas e animação também dá pra pular todas, mas pode falar. Não, eu ia comentar que o Summon, ele permite a gente dar um dano em área muito bom, e um stagger em área muito bom também. Então ele é muito prático. Mesmo que tenha, tipo, toda a animaçãozinha, a gente pula a parte dela, mas ainda tem toda uma animaçãozinha. Ainda vale a pena. Eu acho que a gente usa bastante o da Vanilla, né? Da Vanilla, a Capitão sim, usa bastante, muito inclusive, muito. Tem até um meme, porque ela dá um berro quando acaba o Summon, quando dá o ataque do Summon. Qualquer coisa, a Vanilla fala qualquer coisa ela faz. É verdade. Inclusive eu vi uma entrevista com a dubladora da Vanilla e era meio questionável o que eles pediam pra ela fazer, porque era muito muito gritinho, gemidinho, berrinho, coisinha assim, sabe? Era meio, não era muito, como é que eu posso dizer?
Normal. Normal, exato. Era bem estranho. Acho difícil alguém, tipo, falar, ok, isso tá legal quando joga esse jogo, mas tudo bem. Tem É gente que que gosta, né? o que. Eu posso estar errado, mas o que me vem. O que eu entendo assim é porque. Na verdade, todos os jogos do 12 em diante tem todos esses. Eles fazem assim. Quando tem cutscenes e coisas. Essas expressões. É uma coisa mais japonesa, eu acho. Tipo, eles têm mais uma língua um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Sonora, assim. E daí essas expressões não traduzem muito bem pro Pro ocidente, né? ocidente. Não é tão natural pra gente quanto é pra eles, digamos assim. Obrigado, eu treinei bastante. Acaba ficando um pouco falso, digamos assim. Ô, Levin, é bem interessante o design do Summon da Vanille. Inclusive a história, tipo, se você olhar na história, né, o Hecatonchiro, ele realmente tinha aquela quantidade, tinha até mais mão, mas tudo bem. Pequeno spoilerzinho aí pra quem tá ansioso. Você jogou o FES, né, Marcos? Só por curiosidade. Aí, a título de curiosidade, essa parte com o Saz e com a Vanille, ela é mais calminha, assim. Não vai ter nenhuma batalha imensa, assim. Tem uns dodges aqui e ali. Tem bastante cutscene, e eles conversam bastante. Então Tem esses lados, né, que são bem chatos. Eles são kamikaze, eles se explodem. Então, tipo assim, é meio difícil conseguir o primeiro, vamos ver se ele consegue o segundo. Ironicamente, os dados têm RNG. Eles podem dar Self-Destruct logo que começa a batalha, ou muito depois, ou nem dá Self-Destruct, então é um RNG bem chatinho. Boa tarde, galera. Bombs in this game actually do damage with self-destruct proportional to their remaining HP, so it is possible to save yourself by doing damage. E nessa parte a gente precisa ligar 4 geradores para religar a energia. 4 geradores? 4 geradores para ligar a energia para abrir a porta pro nosso caminho. E foi essa parte que eu falei mais cedo que ela reenergiza lá atrás, por onde a gente passou, para a gente abrir as pontes, pegar os itens, que a gente não vai voltar porque é muito time loss para item desnecessário e não muito útil. E se até tiver item útil, não vale muito a pena por causa das batalhas lá que são muito demoradas e o backtracking também é muito demorado. Besides the bombs, because bombs are very unpredictable, these are all preempts that we just force manually, and by getting a preempt, they start near their stagger points, and so the fight is very quick because of that. We can just stagger them almost immediately. The bombs, having the preempt doesn't matter as much, but these pulse works take quite a while to stagger, and then you do basically negative damage. Bom, agora eles conseguiram o preempt e conseguiram stunar os dois. Sim, é o 13, Baldan. Boa tarde. Esse é o FF13. It's actually interesting. In addition to the doubling from them being staggered with the chain. You can actually see if you shoot like a O Kaia faz essas batalhas parecerem tão fáceis. Pois é. E vocês podem ver também que o... desculpa, falei. Não, eu ia falar que, tipo, ele faz parecer tão fácil, eu já tomei game over nessas batalhas aí, mas tudo bem, pode continuar. É que esses bichos dão muito dano. Só que ele faz um stagger tão rápido. Nem parece difícil. É que o... Pode ver que o dano dele já tá aumentando muito. Tá começando a... Os bursts de tiro do Saz já estão começando a dar um dano bem considerável. Yeah, that saves around 20 seconds in best case over going the other way around, which is a lot. These fights... I was gonna say the one trade-off is there's a Phoenix down chest to the right side that we now skip, and sometimes Ele conseguiu tranquilamente matar os robozinhos ali. but it's worth skipping for the time save. Each chest takes around 3 seconds to open, and as you go along, Agora ele vai tirar o equipamento do Saz e da Vanille, porque o próximo capítulo vai ser em exclusivo com a Lightning com Hope.
Pros fãs do Hope aí, shoutouts. A Phoenix down can save you. So, as you saw earlier, Kyle lost several seconds because he wasn't able to Phoenix down Hope. But now he does have a Phoenix Espero down. que vocês estejam felizes que vai ter screen time do Hope. Clutch scenario. Yeah, that depends on draw. Hope de líder ainda, é. A arquibancada do Hope vai loucura. But you know, catastrophes do happen, and there are those couple of fights where it's fairly common to use a Phoenix down. And just in that last dodge, E agora basicamente acaba o capítulo 4 com o Sado Cavaleiro. AI bombs can be pretty unpredictable and annoying, but if you get them to spot you at a good point, they'll just move in a straight line towards where they first spotted you at. E agora vai ter um pequeno flashback em que a Sarah acaba de falar pro Snow que ela é um Lessie e que ela vai fugir. E o Snow fala, não, calma, vamos pensar direito, e a Sarah sai correndo. Em resumo é isso. E agora o Snow vai correr atrás dela para tentar acalmar ela e ficar do lado dela. E be a hero! I'm a hero! Hero! Como ele fica falando o tempo inteiro. Eu sou um herói. I am a hero. That dodge isn't guaranteed, sadly, because sometimes they just block the whole kind of like tunnel, and you can't get through anyway. And since you're decepted, they can't see you, so you can't pull them out. Bom, e agora a cutscene antes de depois de ter essa resolução do Snow e da Sarah, né, de não, vou te apoiar, fica tranquila, vou estar do seu lado. Agora começa o arco de desenvolvimento do Hope, né? Que o Hope fala, nossa, eu quero me vingar do Snow. Eu sei que não vai trazer minha mãe de volta, mas eu quero me vingar. E vai ficar nisso por mais um tempinho. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou adorando. Uhul! Bom, agora o Kaya tá driblando lindamente todos os inimigos. Agora ele vai fazer um pequeno upgrade no Crystarium, porque o Hope tá um pouco fraquejado, a Lightning também. E uma coisa muito interessante desse jogo é que se você joga com um personagem que não está no exato momento, por exemplo, o Snow, você não vai precisar farmar com o Snow para chegar no nível, para pegar o CP necessário para upar que nem o Saz, Vanilla, Lightning e Hope. Todo mundo meio que recebe a mesma quantidade, assim. Então não fica tão farm necessário, assim. I need a Kupo coffee. We have about $33,000 left on the Dahaka blindfolded. Agora ele passa no hint as lesmas. E agora esses cachorros são os dodges mais chatinhos de fazer, porque os cachorros eles são bem rápidos, eles dão meia volta e te seguem. Felizmente não teve agora. E agora a Lightning tá meio que ensinando pro Hope como ser um lutador, né? Um sangue free que nem a Lightning. Porque ele acha que a Lightning é um ponto de referência com relação a isso, né? E a Lightning também tem uma mudança de personalidade depois do Idol do Odin. Geralmente, depois que o pessoal recebe o Idol, eles dão uma mudada de personalidade. Geralmente. Por exemplo, o caso da Lightning que mudou de pensamento pelo menos um pouco. E vai começar o desenvolvimento dela. De deixar de ser tão coração frio que nem ela era. O que é uma coisa bastante interessante. The thing about the height that makes no sense though is that Vanille is almost the same height that Hope is. And Vanille's, hundreds of years old too. Vanille runs as fast E ele passou lindamente no Dog. O Dog
nem viu. Tomou balão, nem But viu. other than the dogs, most of the dodges in this fight, or most of the dodges in this segment are pretty E os straightforward. cachorros, como sempre, sendo um pouquinho Some more camera perigosos. tricking here. You know, the drill Não bit. não necessitando muita As early. habilidade do Kaia. Felizmente eles estão tão But bem over through this tranquilinhos. docking section, we're going to be onto the next section of fights. So there's some pretty interesting fights. E agora nós vamos passar pela primeira porta, né? A primeira cutscene assim de desenvolvimento. Not Texerons, it's sort of the next dog enemy after them, but they're weak to fire, and we'll get to see É, some a attack. título de So curiosidade, specifically something that we've been going for, but a haven't mãe yet, do is something Hope called se the chama stagger Nora. slowdown. E o So grupo do anytime Snow enemies se get chama Nora staggered, também. the game actually sort of throws in a É, little e isso slowdown é mais where um it's motivo like, pro oh, Hope cool, odiar look, o he's getting Snow. staggered, but that loses you a little bit less than a second. And it's possible to avoid this in a Então, couple of ways. So if you're not targeting mais the um enemy that's motivo, staggered, e agora then they basicamente will o Hope fala hit pra you with the Lightning animation, que ele meio or que if you're quer doing a matar o paradigm Snow. shift at the right time compared to the E a enemy, Lightning then it's easier fala, to get it. So beleza, in this fight, we're actually going to be doing both também of these. quero, So mas for the né, first enemy, tá meio difícil. when it staggers, we're going to be trying to do a paradigm shift, and there won't be a slowdown. Brincadeiras à And then parte, for mas the second enemy, we'll be selecting but not using a potion. And when you agora select the potion, it ele tá targets the tentando leader. fazer uma So batalha bem we aren't rápida, targeting the enemy, mudando de so we don't paradigma get the bem stagger rápido, slowdown. como já dito anteriormente. And this, A mudança de paradigma throwing these, stagger depois do slowdowns último gets into ataque, the run has geralmente been kind of a recent, do protagonista, trend já for faz last com que o year. It bot wasn't já really comece something atacando, we seriously o que é uma considered coisa most of the time. muito útil. But now it's gotten, E nessa stats for that have parte gotten da, all over, mostly the first half of the run. A lot of the later fights are kind of already precise dessa enough floresta that we can't really imensa, afford to go for micro optimizations like that, but É, especially a lot of the easier fights in the first half, there's tons of those now. It's about tem essas batalhas obrigatórias com essa cerca elétrica, que eles poderiam simplesmente subir no muro e dar meia volta, mas Final Fantasy, né? Aí eles têm que lutar obrigatoriamente. I think we added at least 10 to 15 when we purposely E agora a paid Lightning attention to só them. simplesmente There already deletou have been some todos os before. lesmas que estão ali. Yeah, so it ends up saving a pretty significant chunk of time overall. Like this one, for example, didn't used to be there, but now it is too. All it takes is a single fire up plus lights 2 blitzes there, but by throwing in a little ATB refresh at the end, you don't actually need the paradigm shift. Que nem for os any reason inimigos other than passam to stop the perto. stagger slowdown from happening. Bom ponto. Yep. So after those E agora vamos four lutar contra enemies, we're gonna Behemoth, face a feral behemoth. We're gonna fight uma das two of variantes these dele. in this chapter. Shortly A after título this, de we're gonna be curiosidade, essa from Hope Lead to Lightning floresta against é Light. utilizada pelo And so the game sort of exército da shows you what it's like Psycom leading pra... with pelo members of exército this party, so you can see what it's like controlling comum, né? Pra and the Ravager criar versus the Commando bichos and que the nem esse Ravager. pra serem domados. But these behemoths are weak to water, and both Então characters fica have water. essa lore aí pra vocês. If you pay attention to Lightning strings, you'll see she's doing E auto strike, Psycom, water, auto né? strike. Que é Water, that's just o exército the AI in this game is programmed to do privado, rotating né? moves when possible. However, Lightning is spec'd to do more damage with physical attacks. É and so she's exclusivo actually being slightly inefficient there. It'd be better to just do multiple do aqua Daisno. strikes. So we Se eu try não and estou enganado. take advantage of changing paradigms to get better moves off, but then once Que we é do um get them, exército we can just select aqua diferente strike ourselves do to da more efficient Lightning. And now we have the worst Eu esqueci non-boss qual é da fight in the Lightning, run. se vocês puderem me lembrar por We fight gentileza. 10 crawlers, Mas a da Lightning é 8 of them diferente does do around 60 to pessoal da 70 Psycom. damage, O pessoal da potentially, Psycom and geralmente tá multiple todo target trajado, drop, I can die com very máscara no fast. rosto. O pessoal da Lightning tá só com uma ombreira, com We also duas purposely listras don't get the coloridas. preemptive strike here because the boomerang preempt animation that Hope has at the start of the fight on 10 enemies takes extremely long. Guardian Corps, muito obrigado, Marcos. Yeah, for the preemptive animation, the character independently attacks every single enemy. E o within pessoal da the Guardian chain, Corps so não mexe watching com a Psycom, Hope já attack 10 que things é basicamente takes longer than it o does to just Psycom é a marionete kill them do without Daisno. staggering them. Então, But you saw Guardian it Corps very é mais close, pra a bit there Yeah, because área of all the civil targets mesmo. lightning. Yep. That's another fight where the positioning is important. Lightning É mais can para interrupt não que anything she deixe hits with de... the blitz, and so if não- they're all É. together, she can hit them all and stop them all from attacking. But if they're all Agora spread a out, then Lightning they'll just falou, keep ah, o attacking Hope her and tá trapping her. desviando It's muito, just aí nice. But now we're a back to having Lightning as the party leader, so we're back at running full a mente speed. dele tá delirando, tá falando Operação Nora, Operação Nora.
que é a operação para matar o Snow There's actually a spot there por to algum the left. motivo. We're outside the battle zone, so we try to just like enter that E spot really quick to reset the agora aggro on the Lobos, a but Lightning fala, sadly ah, didn't deixa work. que eu vou na frente agora. Yeah, But we're not as Yeah, far I back. hit the spot, but I didn't reset the. Oh, I reset the aggro, but he started to chase immediately again as soon as I left it. So E he durante stayed as back. cutscenes que tem essas folhas assim no meio do caminho, eles se escondem atrás dessa folha azul e conseguem se esconder, mesmo dando pra ver, mas né, vamos fingir que o pessoal tava ocupado jogando Candy Crush quando passou. Something else to talk about with these Behemoth fights, we're coming up on another one in a moment, is a mechanic that's pretty. E agora vai ser mais important for sessões certain de fights, which is esquiva, interruption. passando direto de inimigos. There's a pretty complicated system governing whether your actions can interrupt opponents, whether they can interrupt you. There are buffs and debuffs that affect this, but most of those we don't Sim, really gente, use that não. much. Agora vamos But lutar contra most mais um notably, Behemoth, when an enemy is staggered, they get interrupted que é uma luta basically obrigatória. and so these behemoths do a lot of damage, so we really try to keep them interrupted during stagger. What this usually means in practical purposes is that we're alternating attacks between our party members so that the enemy doesn't get a chance to do anything. So right here you see that Lightning is on red HP, so if she gets hit again, she's dead. Bom, o que acabou de falar, o que os comentaristas acabaram de falar é que se você continuar constantemente batendo no inimigo enquanto ele está em stagger, ele não ataca, algo que é muito útil. Uma mecânica que é meio difícil de masterizar assim de cara, porque também você depende da máquina, né? No caso, o Hope e os outros personagens da party que não sejam o protagonista que você está usando. At the correct timing, when they're doing their final move, your party members, not the leader, will immediately go. E agora o Caio vai passar mais reto dessa parte. It is possible to get this on the party leader in some points in the game with certain moves, but for Lightning it's not really possible. Indo quase para a reta final dessa parte já. A paradigm shift as Hope was doing his final water from, Rav plus calm into Rav plus calm, and then Hope immediately started to do his next water, and so that maintained the interruption also. So it was faster and safer by doing it that way. Yeah. And one other thing that actually Kaya mentioned in his interview. Não se preocupem, o Hope não está no elevador, mas ele vai aparecer misteriosamente. Fiquem tranquilos, ele não vai embora. And she has attack in her commando role. Attack does double damage just because it's a commando move. And the Behemoth is weak to water. Nessa cutscene, eles veem o pessoal da Psycon abatido por alguma espécie de inimigo. E eles ficam com medo. E agora o Kaya usa um Decepsol e passa como se nada estivesse acontecendo. Eles não conseguem ver. The ready animation console that Rooster mentioned is very, very, very necessary for E the agora ele response pega um to até só stagger. o nosso, é So they muito can interessante. see after and before stagger. I will basically use the ready animation console on Hope for E the agora entire ele fight. vai usar esse Hope is Decepsol way e more important in vai that fight than Lightning for, meio increasing que the chain deixar range. Because with ele Lightning we gasto. have to potion too, so we cannot E vai only aproveitar porque chain. essa batalha é bem útil So we play a lot around Hope on the pegar a next moto desprevenida. fight. Sim, a gente luta contra uma moto. Acreditem vocês ou não, é isso que acontece. You're gonna notice that for quite a lot of multiple basic enemy E agora a gente fights, vai we end up descer using a Odin. lenha. We can't do it all the time E olha because, só, it o comes Idolon with a resource chegando called technical como? points or TP. Au! But whenever we can and we know that it's Lindamente, safe time, mata o we'll use Odin strats. Until We next do those. time. And here I also use Para the o bonus pessoal Deceptor that I saudosista got. do inglês aí. This fight has no E agora preempt depois dessa batalha com a and moto e takes esses around dois 20 seconds caras, a longer gente without vai preempt. Now I got the preempt. But it's usar the um same. Fortizol You still kill with Odin. e vai upar o Crystarium. Porque essa And we are batalha now coming up definitivamente on the kind of não é the- fácil. the toughest fight in É a early batalha que eu tava game, falando mais which is cedo, the que o Master pessoal que faz a piada, tipo, é Final Fantasy 13 é só apertar X ou A.
não passa desse capítulo, dessa boss fight em específico. É uma boss fight que te faz aprender como joga o jogo. O Aster, que comumente conhecido como Bulbasauro. E esse boss, ele usa esse ventilador muitas vezes e dá muito dano. Felizmente agora não deu tanto, sim. E no exato momento ele não tá com nenhum elemental, ele tá só normal. Bulbasauro, é. E o Hope apanhando muito. E agora ele mudou para Lightning, o elemento dele. E agora a gente vai ter que atacar com água para dar mais dano. E ele vai de novo usar esse ventilador. Ele gosta muito, ele tá com muito calor. É impressionante. Percebam que o Hope já tá com haste. E agora o Bulbasaur está com Stagger, então ele fica muito suscetível a dano. E também ele não consegue atacar na maneira que ele quer. E evitar dele atacar é a melhor coisa que a gente quer, porque ele é muito chato e ele também dá muito dano. E teria que esperar para trocar o elemento, sim, porque se fosse Fire, nenhum dos dois membros tem Blizzard assim de uma maneira consistente. Se não me engano, a Lightning tem como ter Blizzard, só se tivesse o quadro Rabbit direito. E o Hope só muito depois, ou nem, só liberaria depois. Mas o Kaia, como já está acostumado bastante com esse Bulbasaur, ele passou tranquilamente, sem nenhum problema, felizmente. E agora vamos terminar o capítulo 5, que tem uma trilha sonora magnífica. E agora nós vamos para Palum Polum, depois de Great Whitewood. E que é a cidade natal de Hope, onde o pai dele está esperando, porque o Hope tem pai ainda, mesmo que ele não goste. E o Saz e a Vanille eles vão pro lado oposto, eles vão pro Sunlit Waterscape, em direção a Nautilus, a cidade dos sonhos. In that fight, you have only lightning on commando, and you're trying to stagger him as quickly as possible, which means you're using Ravager and not adding as much chain duration. Não esquecendo, pessoas, que essa é uma retransmissão oficial. All this dampen is stand. Toda essa umidade é úmida, traduzindo para o português aí. All right. This chapter only has one fight. All right. Well, we have a $78 donation from ChronoLink saying beyond ecstatic to see Final Fantasy XIII Oficial. this year's AGDQ. E o que é interessante dessa área é que ela é muito bonita, uma das melhores músicas do jogo, e tem o desenvolvimento da Vanille e do Saz. Hope everyone watching can appreciate how amazing of a run this is. Here's $13 for all the main characters in this. Agora a gente consegue uma arma para a Vanille. Nós vamos para o shopping comprar algumas coisinhas. I'm not sure if that's the sound of lightning running or all the donations rolling in.
Nós vendemos coisinhas, comprar outras coisinhas. Third Bone, com certeza. Agora eles vão usar bastante Sturdy Bone na Vega. E Polymer... alguma coisa que eu não consegui ler a tempo. We have a $10 donation from Garrett Jack saying Final Fantasy XIII was one of my favorite games growing up. Can't wait to see it get destroyed. Who doesn't want to see a blindfolded fight against Dahaka? Let's get that incentive met. And we have a $25 donation from My Name is Hope. My Name is Hope. Uma dancinha forçada. During this Final Fantasy XIII run, so I thought I'd send E agora o Kaia tá upando o Cristarium dos dois. E o Cristarium ele é contado. Se você fizer meio upgrade errado, vai fazer falta lá na frente. E agora nós vamos botar os equipamentos para os Hazy New, que vão ser bastante úteis durante o resto da run. O resto desse capítulo. And we have a $5.40 donation from Levi's All Anon saying, here's a donation to finally see the ending of this game. And we have a $78 donation from Gabriel GS saying, I love Final Fantasy XIII and I'm really glad to see it run. Let's go, Kairu. Agora eu já vou pegar esse desvio para pegar aquele item ali. Donation. I don't even think that was an intentional hope pun, but it just tends to happen when you have people. Vamos pegar Doctor's Code, que é um equipamento, um acessório muito útil, que aumenta a cura da Potions. E foi usada, se não me engano, durante a Batalha do Odin, com a Lightning com Hope, no capítulo 4. Nós estamos atualmente no capítulo 6. Nós vamos passar por Sunless Waterscape. The Doctor's Code on one character who's not available and using the second one on another character, but there's a sort of second advantage to the Doctor's Code, which is that once you're done using it, you can upgrade it and dismantle it, and it gives you. E agora essa área é muito linda, é uma das áreas mais bonitas que tem, o FF13. Bom, agora o Kaia tá ignorando esses inimigos, que o jogo mesmo fala que, tipo assim, se você acha um inimigo difícil, evite ele. Algo muito interessante falar 5 capítulos depois do início do jogo, mas tudo bem. E agora o Kaia tá geralmente usando alguns camera tricks, tentando desviar desses passarinhos. Passou tranquilamente. Ele tá com um tempo bom? Tá. Para ter uma média, Henrique, geralmente a gente chega no capítulo 11 com mais ou menos 2 horas e 9 de jogo, de speedrun assim. Ele deve chegar com um pouco mais, mas é nessa média. Tá fazendo sol. Bom, falando em tempo, agora o jogo fala que a gente pode mudar o clima de um clima de noite meio chuvoso para um clima ensolarado. Apenas tocando nessas... Aqui tá chovendo, só aqui de curiosidade mesmo. Quantos capítulos tem esse jogo? Eu mesmo nunca terminei. Tem 13 capítulos, Chris. O Final Fantasy XIII tem 13 capítulos. Eu sei. Por isso Final Fantasy XIII. Chegar no 11 2 horas é insano, mas ele vai demorar 2 horas pra sair do 11 pro 13. Então acho que tá equilibrado, né? O 11 ele é longo.
Bastante longa, inclusive. Não tô saindo do 7 ainda. Mas é mais ou menos isso, Chris. É mais ou menos isso mesmo. A partir do capítulo 11, abrem as missões, então você pode fazer as missões que aumentam o tempo de jogo, né? E te fazem upar, ganhar equipamento e tudo mais. Yeah, if you understand the enemy's patterns, then you can survive anything that they can throw at us. I don't know exactly, but the E o Vegas upgrade 11, from se não me level engano, é 1 o to capítulo 9 mais was longo do around jogo mesmo. 100, maybe even a bit more. Like it's a lot. I think close to double E agora Saz's nós chegamos attack, na batalha, and that's na we also give him boss the power fight spin, do which gives him 60 more, so it's quite a big Chapter difference. 6, Each node of strength in the Crystal would give him like 4 or 5 strength que at são this point. esses dois So monstrengos, we could kill every single enemy and it would probably give us less than what we get from just doing that upgrade. Of course, that's the only thing that we upgraded. We didn't que é o upgrade Enki Vanilla at all. Wank. But São dois bichinhos que estavam she's gonna be doing dormindo. debuffing and chaining, which Ambos increases tentaram ir damage, no so we focus all sapatinho, of mas our só que não upgrades deu on certo e os bichos Saz's vieram pra doing briga, damage. então eles And vão Saz now does have acabar com a access raça dos to bichinhos, command. coitados, I eles think estavam só chapter 4 dormindo. did mention, but I just wanted to say. E os caras acordou e ainda quer matar os bichinhos, é mole. So this is the boss of this chapter. There's two of them. The goal, the main thing is getting buffs and debuffs. There's actually a specific strat now where we manipulate Saz's AI by being in a medic role to only buff himself, which just speeds up Ele tá com the 20 no fight, 7 because ainda. if we didn't do that, then he would cast a bunch of buffs on Vanille that we just don't need. Because he is really the main damage dealer. Fazendo as fraquezas, fazendo a troca de paradigma, faz essa batalha ser muito mais rápida e fácil do que ela normalmente é. Bom, mas na speedrun o pessoal usa strats fortíssimas que fazem o jogo ficar bem fácil. And the main problem of that for us is that it dispels their debuffs. So it's another interruption strat to make sure that doesn't happen. Specifically in this case, we're making use of poison. The nice thing about poison specifically is E já foi. the enemy actually Agora gets temos interrupted mais from cristário twice. para upar, Once when mas a it gente não gets vai cast upar, a on, gente and só then vai once when it actually inflicts, it's delayed for some tirar reason. os acessórios And do then, using that and Saz. some refreshes, we can keep them E agora a interrupted gente like that. vai indo pra One other multiplier that's important for that fight is the Saz has access to the inspells, pra which basically Nautilus, gives a cidade the dos sonhos. attacks of commandos, or it gives all of their attacks, but most importantly the attacks of commandos, the element of that inspell, and so in that fight those guys are weak against. E agora vamos chegando nessa cerca toda. Nossa, como nós iremos entrar em Nautilus? Será que essa que é por essa cerca que está sendo eletrocutada e tem um buraco nela? Talvez. Yeah, so you have to imagine 2 times from hitting a weakness, 89% from Deprotect, 40% E agora acabou o from capítulo Bravery. 6, agora vamos para o capítulo Just off the top of my head, 7, you're already over 4 times que easily é with that, and o that is Lightning a before Hope em even Palum factoring in Palum. chain bonus. Yeah. Poison is also a Porque a Lightning quer ir até o powerful Eden, spell que é o in this game. Falsi, né? Que é basicamente o And the Sol. longer you can inflict poison, the more De Cocoon, né? No caso, é um Sol artificial. It does damage according to E a their Lightning max quer derrubar HP ele. over time. In that fight, it doesn't really Só matter por because ah, you inflict poison virei only when Leci, they're né? about to die. It can help you like save an attack, but they have relatively E o low Hope HP. tá indo Later on atrás in the porque ele bosses quer that ficar have forte massive pra amounts of HP, descer a porrada no the Snow. amount of damage poison does is massive. So poison is also a very important Parece uma debuff. ótima ideia. É. Yeah, the scaling in this game is actually extremely big. Like, in terms of the damage you can do, and also in terms of how much damage enemies can do, and especially their health. Like, endgame enemies, even in any percent, have multiple millions of HP. E agora o Hope falou que tem um At this point in the esconderijo game pra now, we have our 6 party members. Actually, ir direto pro meio da really cidade, spent que é much time on o Fang, so we esgoto, have our 5 que party tá members. a céu They've been aberto, turned into que tá these human totalmente weapons to do the desprotegido bidding of e these sem godlike nenhum creatures esconderijo. called Falsi, E o but, Hope fala que só we're sort ele of teaming conhece. today with the difficulty of É, going our separate ways, E ele and falou so depois Hope and Lightning confia. have gone towards
Então eu acho que devemos confiar, já que o Hope, né, é o melhor personagem de todos, convenhamos aqui, todos assinamos um contrato afirmando isso, né? They are available. We have a $25 donation from Oh, senhora. Des1927 saying this game made me fall in love with the RPG genre and introduced me to speedrunning so many years ago. Longtime watcher here, and it feels truly incredible to see such an important game be speedrun at a GDQ event. I feel so proud of the speedrunning and gaming community that we put on an event this impactful to people in need. I want to say thank you to Hugo, the essa é uma speedrunners for retransmissão exploring oficial such an impactful game for me and my life, and da thank you AGDQ, to all the incredible feita people por that are comentaristas part of the community and brasileiros, those watching e for terá giving vários speedrunners like this jogos such a great platform. que, se você digitar exclamação agenda, você pode ver todos os jogos que vão aparecer aqui e que vão ter comentaristas totalmente em português. Então, sinta-se à vontade para seguir. Teremos comentaristas e vocês podem seguir eles. E também terão os runners em si, por exemplo, Kaya Rune. Você vai podendo falar os dois, senão vai ter que chamar transporte e ficar perdendo tempinho, sim. É uma parte bem tranquila de dodge, Larry. Então, tipo, é mais andar mesmo e desviar caso for necessário, assim. Qual é a história desse FF? Um grupo que tem alguma relação que tem alguma relação, vamos dizer assim. São postos do mesmo destino de se transformar em monstros ou cristais, em monstros, se eles não concluírem alguma coisa. E se eles concluírem essa coisa, eles vão se tornar cristais. Então eles estão meio que lutando contra esse destino. Primeira vez que tem isso no DPT? Desculpa a demora. Não, sem problema. Primeira vez que tem edições em PT? Não. Pelo menos uns 3 anos tem no Noxy. Então, tipo, acho que há mais de 3 anos tenho certeza que tem. Faz um bom tempinho já que a speedruns Brasil cobrem o AGDQ. Oficialmente. Oficialmente. Boa tarde, mas é... Boa tarde. Basicamente o que o Guiano falou, a Lightning quer derrubar o solo, o Hope quer matar o Snow e a Vanilla tá passeando com o Saus. E o Snow tá lá, né? Só um belo resumo, na verdade. O Snow quer ser o herói. Nessa sessão ela é mais focada em história mesmo, meio que pra mostrar alguns, como é que eu posso dizer, alguns pedaços do lore do jogo. E tem alguns dodges, então não é muito complexa essa sessão. O Snow quer casar, é verdade. O Snow quer casar. Olha só, falando nele, olha só. Tá dando zerinho, ó. Tá dando empinada. A pizza vai chegar como? Mas esse que é o problema. Ou virar monstro ou virar cristal. Não é bem a opção deles, ainda foi meio que forçado neles. Então, eles são forçados. Não estão muito afim de fazer isso. Eles queriam viver a vida deles, mas ou eles viram um cristal, concluindo o objetivo, ou eles viram monstro. Virar cristal é bom? Virar cristal é basicamente ter vida infinita, segundo a lenda deles. Então seria melhor do que virar um monstro. Aí é mais um caso que a gente usou Summon. Quando eu vi que a Shiva faz um trabalhinho. As Shivas, né? Fazem um trabalho muito bom. Olha só, gente, vocês lembram que o Hope queria? Matar o Snow? Olha só, ele está fazendo duplo com o Snow agora. Que interessante, não é mesmo? Que conveniente. Ah, e a título de curiosidade, a Nora, a mãe do Hope, antes de falecer, ela pede pro Snow levar ele pra casa.
Ela não fala que é uma criança, ela não fala que é o Hope, ela não fala mais nada, é o Charada. Charada. E é muito engraçado porque a mãe dele chama... Cortou, Meu Deus Domis. do céu. Ah, cortou, desculpa. Não, é porque a mãe do Hope se chama Nora. E o grupo do Snow também se chama Nora. Olha que loucura. Olha a coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. De fato, de fato. O roteirista pensou em tudo, rapaziada. So enemies and fights in this game don't actually drop money. So for the most part, we rely on chests to get a lot of our income. In addition to that, we do rely on drops from enemies that we try to sell. At this point in the run, we start to look more for drops that we can sell. Specifically, essa seção que ele tá tem uns inimigos meio chatinhos de desviar. Mais na parte de fora que tem uns soldados com umas motinhas voadoras, são meio chatinhos. Eles usam bastante truque de câmera pra demorar o spawn deles, atrasar o spawn. E agora temos a participação da Fang, olha só. Aí, a melhor personagem do jogo chegando. A Fang é a última personagem que vai entrar na party. E ela tem mais ou menos a mesma função da Lightning, eu acho. Ela tem uma função mais a porradeira e também tem um Sentinel bem forte. Então com a entrada da Fang no time, basicamente não vai entrar mais ninguém. O Gador, lá no início do jogo, a Lebro, finge que não existiu. Mas lá pra frente eu lembro deles, fiquem tranquilos. Probably just doesn't want to sell all the weapons that you get, but you know, we can only use one weapon on each character anyway. So we're not too bothered. E basicamente o Snow ele tinha sido nocauteado pelo grupinho da Fang ali. E eles resolveram ajudar o Snow. Eles meio que ofereceram ajuda. E essas cutscenes a gente pulou, né? E agora a Fang acaba entrando pro nosso grupo. E mais pra frente a gente vai descobrir o que a Fang tem a ver com a gente. Umas histórias entrelaçadas aí. Então, as 6 pessoas do grupo têm alguma coisa entrelaçadas. O Snow tem com a Lightning, por causa da Sarah. O Hope tem com o Snow, por causa da Nora. E os outros personagens vamos desenrolando aí, né? Então, vou deixar quieto. Por enquanto. E o que aconteceu foi que a Lightning e o Hope saindo no meio do estádio, através dos esgotos, porque sim. Sim. Aí eles foram cercados pelo pessoal da Psycon. E o Snow chegou dando um grau e zerinho com a moto Shiva dele e fez um show de gelo. Quem nunca, né? Fazendo o nome dele. Edilson Jal. E agora... Opa! Não reparem, como é que é o nome? A Fang fala pra Lightning vir com ela, por outro caminho. E o Snow fala que, beleza, o Hope vem comigo. O Hope quer descer a porrada no Snow, mas não consegue falar isso, então ele fica guardando isso pra ele. E convenientemente mais cedo... Desculpa. Pode falar, eu ia falar coisa errada, pode falar. Não, eu ia falar que convenientemente mais cedo a Lightning deixou cair uma faquinha, um canivete, que a Sarah tinha dado pra ela, e ela deixou pro Hope. Pega aí, te protege com o canivete, embora você tenha um boomerang e magia. E convenientemente ele tem um canivete. E ela falou assim, eu quero de volta ainda. Meteu essa. Então. Qual o tempo estimado para run? 4 horas e 50 minutos. Fabitus. Ele já tá chegando quase na metade da run já. Eu acredito que ele vai um pouquinho mais rápido. Porque ele é
muito bom no jogo. So you can see it turns orange, and then Kaya triggers a D-set, E ele é bem making him stay ignoring him. consistente, então And he'll keep running until it turns é blue again, bem and then fácil back, ele conseguir esse cancel the tempo. shroud. As Uhum. Agora ele this pegou o gives you the checkpoint ali D-set fora da back, arena de so batalha, he's taking vai advantage voltar of pra this ability moto, properties vai dar that actually retry use e him vai pegar o beco. right here at this- Yeah, the battle this zone doorway. enters here. Yeah, exactly. Now I run back into this bike to get the Deceptor Soul back. And then we have another menu. Pra vocês verem como vale a pena voltar bastante ainda, só pra conseguir recuperar o You item. can explain that. Yeah, so we've already upgraded Saz. Our big damage dealers right now are Saz for E esse for Decepsol Saz vai and ser Hope. We muito also have utilizado lá na Lightning, frente. Hope and Fang. Uhum. So Lightning is going to be our big damage dealer in that one. Até no and último she capítulo do jogo vai is ser on utilizado. upgrade. Fang's actually doing quite a bit of damage, but she's O último capítulo do jogo tem uns dodges bem legais também. invest any heal into her. Tá fazendo um menuzinho. Os menus desse jogo são And bem also Snow in this party. bem rápidos, Snow bem will be also otimizados. in our final party, so this Eles is geralmente also vendem bastante lost itens, to compram the bastante game. coisa. So before we bought the polymer emulsion, that was the best. É conveniente que cada save point, basicamente, em todas as lojinhas de jogo habilitadas ali. Against 30 bones, so we can upgrade Então não precisa ficar procurando NPC e coisa assim. dump those turbojets and upgrade the weapons. E agora ele tá fazendo um upgrade Yeah, this nas specific armas, upgrade is a little bit usando wacky Sturdy because you've also Bone got some e tudo thrust mais. bearings thrown in there that we got from a chest. E tem certos itens que a gente Normally we pega just pra buy fazer 36 upgrade nessas things and armas. Tem forget about toda it, uma but those extra árvore thrust assim bearings, de itens pra mechanical você usar em safeties cada for arma, o players que é who bought bastante enough interessante, sturdy bones faz uma to- mecânica do jogo ficar bem bacana. to use those thrust bearings without Uhum. Tem itens que aumentam a XP que a arma Also a ganha, little bit of a e daí tem itens que dão bastante XP, então tu meio que comba eles pra duplicar, triplicar a XP da arma naquela compra, naquela interação. Aí tu põe o item que dá bastante XP e tu upa um monte de level da arma. Então, a mecânica é bem legal. Dá pra abusar bastante. Yeah, and in that menu, Agora o you Hope get e o level Snow estão sendo 20 atacados lightning por um robô, by porque doing Palum exactly Polum what tá I did sendo there, atacado whereas if you por would just use Leci the e 36 sturdy ones, you would o only get level pessoal 19. não gosta de Leci por algum motivo, porque eles não conhecem, então eles Something we mandam haven't mentioned tropas about atrás summon is as you're doing the summon, pra they actually have a aniquilarem very qualquer good ameaça de invincibility. pulse. And we're gonna take advantage of that in this fight. Yushu has a E Por sinal, Palum agora... Polum é um ótimo which nome obviously de really cidade. binds this guy, does a lot of É. damage. But what we're gonna do is we're gonna wait for it, and as soon as he does it, we're gonna summon and avoid it completely. A little bit of variance though. Nossa, agora ele tomou porrada e invocou ativa. E o bom de você invocar as summons é que as summons também te healam e elas também dão bastante dano, então é bem interessante. O problema é o Snow ficar com 0 de vida. Tipo, a vida, tipo, como se fosse da Game Over, aí o idol não é cancelado, mesmo que ele esteja com a barra cheia. Isso vai ser utilizado mais lá na frente, inclusive. Out of your summon time. Something else that's nice about the summons in this game, it's not true for all summons, but it Eu is sou true for muito Odin cego. and also Shiva, is that Eu once they entendi a attack the referência. enemy, it basically inflicts provoke on the enemy, and then the enemy can only attack the Eidolon. Agora o So Snow here, tá dando um pulo e tá the summon doubles desafiando as as a leis da way for gravidade, chain, dando porrada more than Snow e ficando no ar. can provide. And Isso é muito also, engraçado desse jogo. tank hits from the enemy, O jeito que eles and don't batem lose health, and so you don't have to em worry inimigo about aéreo. at all. Yeah, so we're not actually Bom, e using agora this que style to acabou, finish né, or a anything. batalha, Snow is still o doing Hope the vai brunt tentar of dar a the facada damage there. no Snow, mas ele não consegue porque explode alguma coisa, o Snow fica pendurado, o Hope fica pendurado, o Snow tenta pegar o Hope cai, o Snow pula atrás, consegue agarrar o And also, Hope actually, just e amacia a queda pro Hope tomando as porradas. E não Então, só amacia a ele- queda pro Hope, como amacia o coração do Hope também. Olha só. É... Go ahead, Rista. So we actually just reached an important diverging point for the history of this speed. Em outras palavras, todo mundo é amiguinho. Had Fang as one of the final game party members. It was called, we call it now the Fang route. Now Ah, we você deixou have the minha Snow mãe, route, minha the mãe Snow morrer, route mas me with party salvou. members. Safe, tranquilo. Safe. Snow's weapon there, we just Tá perdoado. first time saves of Tá the Snow, perdoado, pô. which is that by upgrading him, we save Ele tá indo bem, tá time indo on the muito fight. bem, Baldan. Tá indo muito bem. Ele não tá errando quase nenhum dodge. E as batalhas dele estão sendo muito clean. Então, tipo, ele tá jogando fino do fino mesmo. Uhum. For right now, up to this Acho que não teve nenhum retro em batalha até agora, né? we don't actually have control over which, Tirando os obrigatórios, não. we can use. Tá indo muito bem In the mesmo. end game, we will.
Esse jogo ele é bem consistente durante a maior parte da run, assim. Mas ele tem uns pontos de reset bem fortes, assim. No começo também. O pessoal que tá grindando bastante esse jogo pra pegar tempo bom, eles resetam bastante no começo. E tem um RNG lá no final do jogo que também pesa bastante. É algo bem pesado mesmo. Com certeza. É bem triste, já vi runner, o próprio Kaia perdendo WR Pace no último boss, literalmente na última luta. É meio triste, velho. Bom, e agora o Hope tá defendendo o Snow do robô sozinho. O Hope tomou um couro, Pobre Hope. mas aí chegou a cavalaria. E agora o Kaia vai dar retry, porque se você der retry nessa luta, por exemplo, você pode trocar os paradigmas, porque vem só 3 programados, se eu não estou enganado. Aí o Kaia faz 6 paradigmas e dá uma upada na Fang. Isso é uma mecânica muito legal desse jogo, que dando retry em certos bosses que são basicamente começa sem escolha, assim. Tem uma cutscene e já começa o boss. Ele te dá essa opção de usar o Crystarium, trocar os paradigmas e tal. Basicamente dá um menu de graça. Isso é bem útil. Agora eu vou botar os equipamentos melhor em todo mundo. E agora vamos de novo pro palco com o robozinho. If you just get thrown into that fight right there, you have a really bad paradigm deck. So like it's just faster to retry it, set up properly, and then do the fight fast. Now I say fast, this is still one of the longest fights in the run. Eles mencionaram que essa é uma das lutas mais longas da run, porque eles não conseguem ganhar muita vantagem dos buffs ofensivos e defensivos. Eles basicamente têm que ir na porrada seca mesmo. Até matar. Unlike with some other fights like Anima or Proto, we don't have the luxury of being able to use a Fortisol here to get at least offensive buffs on ourselves. O famoso cria anticorpos, né, Grida? Deixa ele apanhar um pouquinho, cria anticorpos, pô. Bom, e de preferência eles vão querer deixar o robô no ar com o launch, que é um ataque que leva os bosses no ar, tirando bem específicos, os que estão voando, por exemplo. O launch é uma daquelas habilidades. Eu ia falar que o launch, ele quando o inimigo tá no ar depois do launch, ele não consegue atacar de maneira nenhuma, então ele é muito útil. Inclusive vai ser usado daqui a pouco. É uma daquelas habilidades que eu falei que eram basicamente passivas do Crystarium. E tu não faz nada pra dar launch, é simplesmente quando o boss tá com stagger, o teu ataque automaticamente dá um launch. Então não precisa nem trocar de comando nem nada, é bem prático. Another thing that we are seeing here for the first time, I believe, is the launch ability. So most of your commandos can learn this ability where when an enemy is staggered, you just yeet them into the air, and that makes interruption a whole lot easier because they just can't do anything until they get back down and recover. Well, Fang is not really launching. Bom ponto para se citar, Leren. Fazer a Lightning usar Tandara. It's pretty unlikely to miss a full string of 3 launches though on this fight. I believe for him it's 50% to fail each launch. So if you have a sequence of 3, then it's 1 in 8 to fail all 3. Bom, pelo menos o robô está com slow, pelo menos ele tá atacando mais devagar. Nossa, errou. Nossa, Fang.
Oh, small things that no. we're not getting. At the end of Stagger, you'd ideally get a Meu ability Deus. called Smite. You might see it here. Oh my god. This is bad. Ih, virou pra Lightning. Yeah, so what ideally happens is Oh, wrong one. if Stagger is about to run out, Fang has an ability where if she attacks Bom, a Fang usou o Provoke, né? Então já é uma boa também. about to run out, then she'll do a really big hit Já where deu she uma aliviada. smashes the enemy into the ground and it does a whole lot of damage. But E we missed that é, on both Staggers, foi uma so luta um we're actually pouquinho gonna mais have lenta to do que o comum, clean porque up here. a Fang I errou did it on the alguns first ataques stagger, e but, então it ran out. fica And I por think isso exactly the same mesmo. happened on the second, so I didn't get the damage E agora from nós stagger, vamos I dar uma just had visitinha 100% pro Hope, chain. pro pai do Hope. So that was a bit of an unfortunate fight. Esse é o nome dele, Yeah, confia. Clean it up. Pai do That Hope. fight luckily doesn't do too much damage, so Rapezinho muito humilde do Hope ali. you're fine for the most Pezinho part. humildaço, pô. So next up is one of the worst fights. Bom, e agora é que o Snow descobre que era pra levar o Hope pra casa e ele tava fazendo isso inconscientemente. E a Light, ele deve agradecer a Lightning também, né? Porque é ela que fez a maior parte do serviço. Então, né? E agora, depois de, tipo, todo mundo... era pra ser um final feliz, as tropas Psycon vêm pelo teto e pela janela e começam uma guerra dentro da casa. Porque eles continuam sendo Lecis e continuam sendo procurados, então é bem complicado eles ficarem na surdina por muito tempo. Aí começa uma invasão da SWAT ali. Yeah. Yep. Don't think he's gonna manage to stagger everything here. Oh, and Odin turn. Tem mais uma batalha que é bom usar That o is the worst that Odin. can happen. Yeah, Nosso Summon, Yeah. nosso ídolo. 2 will survive, but I staggered 2. 2 will survive probably. This is very Não consigo unlucky. matar todo mundo ainda. This is one of the most disliked fight in the run for speedrunners. A good fight can be 20 to 30 seconds, but it can just go up to a minute or even more if it gets annoying enough, and you can just die also. E aí, essa because of batalha foi um interactions. pouquinho mais lenta do que deveria. I've died to this fight before. It's not pleasant. And Kaya didn't do anything wrong at all there. Like Odin getting stuck turning like that. Odin turns a lot when you change targets, so you try to avoid changing targets when Bom, pelo menos conseguiu passar, But tranquilo. sometimes he just decides he wants to turn for no real reason. Agora vai dar uma mudança de paradigma, botar You can mais sometimes um die here because comandinho. these aerial soldiers do a lot of damage, so that's why you want to kill them with Odin. They'll kill your characters in 2 consecutive strings, and they like to target the same character multiple times, and so if you don't potion, you can get interrupted before you can even potion, and then they just die, and it's very frustrating. É, ele tá falando que This plays essa with Fang segunda now, luta é mais actually, consistente so we call porque these não Corpse as 1, tem Corpse caras as 2. voando, né? O que Corpse as 2 é is much more meio consistent because there's fácil de no dizer, né? flying Já que that no, do the massive é damage mais reductions, but consistente pessoal no chão do que voando, né? É, com certeza. yeah, this looks pretty good. E agora já é So after this, we're going to passear have na access casa do to Hope, one of pegar the first esse late item. game accessories. It's not the actual late game accessory itself, but we're able to upgrade it to that Brawler level, which is called Wristband. It's the second to best What happens, of the happens. physical accessories we'll have access to. Or I guess it's the third best. Agora vai dar uma upgradeizada do... Second to best and then Que? the best Caralho. one. But this is the first accessory that we're getting that we'll be using all the way until the very end of the run. For now, it's just Dá uma nice and mudança nos boosted pattern, but we'll acessórios. be upgrading it next chapter. Usar um And then Forte going Sol. into this next fight, we're going to be equipping Lightning E agora a gente vai lutar contra uma nave. Isso mesmo que você ouviu e está vendo. Não só uma nave militar. E que atira balas bem... que machuca bastante. Então. A título de curiosidade, a história até aqui é que um cara chamado Yagrash, que ele é um chefão da Psycon, ele viu, ele foi tipo, saiam dessa casa com as mãos pra cima e ninguém se machuca. Mentira, vai se machucar bastante, mas enfim.
Aí o Snow sai sem o sobretudo dele. Fala, ô, sou humano também. Aí o Yagyu, ué, pensei que Lucy era diferenciado, né? Tinha 3 pernas, sei lá. Aí depois esmocam o quintal. O Snow torce mais do que todo mundo. E o pessoal começa a atirar. E depois começa a batalha contra a nave. Então, Eu não tanco muito essa cena do Snow, porque eles estão mirando na janela, ele põe o casaco pra fora, eles instantaneamente metralham o casaco até virar poeira, aí ele sai e ninguém atira. Essa cena é fantástica. Mas o que eu ia comentar ele tá aqui em 1h59 de jogo. Essa é a magia da otimização. O pessoal, eles literalmente cada segundo que eles conseguem salvar é porque eles tem muito estudo no jogo, assim. Eles estudam como que o jogo funciona, o que é mais rápido, o que vale a pena fazer, o que não vale, qual item tu pega, como tu faz essa batalha. Cada detalhezinho que tu vai otimizando do jogo, é o único motivo que a gente consegue zerar ele em menos de 5 horas. E agora a gente vai pro capítulo 9? 9, né? Eu não lembro se é 8 ou 9 agora. 6 é Sunlight Escape. Depois, não, esse é o 7, agora é o 8. É o 8. Temos a famosa música, quase esqueci. Sim, eu acho que é o Kaia que tá com o WR no momento, né? Acho que é assim. De PC, eu acho que é o Kaia mesmo. É o Kaia De PS3, o Zero pegou. Deixa eu confirmar aqui. O Zero é um dos caras que tá comentando que ele também vem jogando bastante Final Fantasy XIII recentemente. No PC é o Kaia. No PS3 é o Zero. We're coming up to it, so you need to get your donations in if you want to see that fight and for Kaya-Rune not to be able to see that fight. I think that's the better part of it. Melhorar o equipamento de todo mundo. E agora com o pessoal aí passeando por Náutico, da Cidade dos Sonhos. Assim, a título de curiosidade, muitos personagens, eles são mais desenvolvidos nas cutscenes. Então, tipo assim, o Yagarashi que eu falei pra vocês, ele... Se eu não tivesse falado pra vocês... vocês passariam reto, tipo assim, porque ele só aparece na cutscene e em 2 boss fights, mas isso aí é detalhe. Tipo, tirando isso, ele não aparece pessoalmente, não tem um modelo dele ali, então... A gente nunca vai ver ele, basicamente. O Cid Raines, por exemplo, também. O Cid falou com o Snow no capítulo 6, no capítulo 5. Tipo, a Feng já tinha aparecido em cutscene há muito tempo. O Cid Raines também teve seu pequeno desenvolvimento. Eu esqueci que ele era então, assim... pular as cutscenes tira muito a história do jogo e também tira muito contexto. Os personagens não são desenvolvidos por causa das script cutscenes. O pessoal da Nora, do grupo do Snow, basicamente é desenvolvimento zero se você não vê as cutscenes. Não que seja muito com as cutscenes, mas isso aí a gente passa um paninho. A gente tá aqui pra ir rápido. Então, infelizmente não dá pra assistir as cutscenes. Até porque é um cutscene por cento desse jogo e ia durar o quê? Umas 10 horas. Mais 10 horas por aí. A melhor música desse jogo, que é discordar é clubista. The biggest thing I got in that menu Sour, please. is Saz's Blitz, which is normally an AoE ability for every character except Vanille, because with her weapon she apparently... Bom, essa parte da run é outro minigame, que o Chocobinho que tá no cabelo do Saz se esconde e a gente precisa achar ele. É um minigame bem bacaninha, só para distrair mesmo, mas é divertidinho, confia.
you will hit the majority No of those sentido bom, eu bullets and digo. do way more DPS than you would do with normal attacks, even on single targets. And we can see that in this chapter already. So that's why I said it now. Yeah, we're going to be leaning very heavily on Saz's Blitz. It's extremely OP. Saz is kind of notorious for not being the strongest commando because of his stats, but if you look at his A ability gente to precisa damage ser with rápido, né, também Blitz, pra and ganhar also o item his possession of one of the strongest weapons, which we don't da usually speedrun, recompensa, se a but gente achar que é o the Star combination of those two Payment. things means that he's able to output massive damage, and he's pretty much the leader for every speedrun category except for like late game plat percent, where finally Eu Fang acredito starts que o out matching. Kaia já fez o up do Kistarion Yeah, antes because de of chegar the nessa Blitz with parte. little Crystarium E a gente não development, pôde we have pretty ouvir little mais da Crystarium música, development. He's just infelizmente. by far the best DPS Uma character. pena. So that accessory that we just got, Star Pendant, is a Bom, e example of depois the type of dessa accessory pequena that you can do brincadeira, o this game Sato that's fala, actually vamos se pretty entregar. terrible. E a The Vanille tá next tentando boss puxar o is Sato pra Poison, realidade, falando, and não, that eles vão nos accessory matar, por is favor, não faça resisting isso, poison pense accessory, direito. but accessory slots are pretty sparse at this point in the game. Ah, ok, a gente vai aprender um E- pouco mais do Accessories Saz. Desculpa, equip continue. at once. And it's not even E também a gente can't vai... get poison, it's lower chance for poison to be Nautilus fica em inflicted, so, lockdown, né, you know, porque you can spend Lissi, a third of your por algum accessory, motivo a o third or half pessoal of não your gosta accessory space muito, just to né. have a slightly lower chance to E have também, a not that bad tipo stats assim, o Sato meio que tá meio desistindo, assim, de ficar correndo. Por algum motivo também, né, porque ele não correu quase nada, basicamente. Só um dia só. Então, né? Agora Yeah, pode look at falar, this desculpa damage aí. now. Não, eu ia falar só que a gente conhece um pouco mais da história do Saz daqui pra frente, que basicamente o filho dele virou LSI, né? Quando tu vira Lissi. LSI, sempre confuso os nomes. E daí ele perdeu a custódia, o filho dele não tá mais com o filho dele. O filho dele tá desacordado, não lembro se o filho dele já virou cristal ou não. Mas... Ele vira cristal depois dessa batalha, inclusive. Ah, então, ó. Vira cristal depois da batalha. A gente não vai ver muito disso por causa que a gente pula as cutscenes, né? E daí... Ele meio que desiste um pouco da vida, desiste um pouco de correr, desanima. E daí a gente vai aos poucos descobrir o que a Vanille tem a ver com isso. Lá atrás eu falei que certos personagens também tinham laços entrelaçados, então a Vanille mostra na cutscene que alguém junto com a Vanille encostou no Dash, que é o filho do Saz, e apareceu a marca desse. E o Saz põe a culpa na Vanille, já que a Vanille fala, pô, eu tava lá e é isso. Basicamente eles estavam dentro do Falsi, e daí por estarem dentro do Falsi, ele pegou a pessoa mais próxima pra fazer como guardião, porque tinha intrusos lá dentro, que era a Vanille e mais alguém. E daí acabou sendo o único que tava lá era o filho do Saz. Que era o único que tava mais perto do Falsi, já que eles estavam, acho que num museu, algo do tipo. E o Saz põe a culpa na Vanille por o filho dele ter virado DC agora. Só que é a culpa do Falsi, não a culpa da Vanille. E agora a gente vai enfrentar uma batalha contra um Eidolon, que é o Brynhildir, o Eidolon do Saz. Também conhecido como Relâmpago Marquinhos, não mentira. Isso volta pra mesma temática da Lightning e do Snow e todo mundo, porque eles querem lutar, acabam querendo lutar contra o destino. A mesma coisa que, ele culpa a Vanille, mas ele percebe que a culpa é do Falsi, então o que a gente faz? Luta contra os Falsi. Luta contra essa imposição deles. Galera, normalmente faz o Final Fantasy XIII. Esse jogo... o pessoal disse muita lenha nele. Ele é... Como é que eu posso dizer? Eu acho esse jogo muito bom. Tem algumas coisas nele que me incomodam, que eu não gosto muito. Mas eu sinto que ele é bastante dividido, assim. Muita gente que ama esse jogo, muita gente que odeia esse jogo.
Bom, tem motivos pra gostar e tem motivos pra odiar, então, tipo, é mais questão de gosto mesmo. Com certeza. Ele continua sendo um dos jogos já feitos, né, então... E a batalha foi lindamente fácil. Em 57 segundos ele já derrotou esse Idol. Muito bom. Porque tem o famoso em Blizzard, em Ice, que se não me engano a Vanille bota no... o Saz bota nele mesmo, que dá mais dano, já que o Brynhilde é de fogo. Não me lembro os nomes, pra Pra verdade. bater fogo é gelo. Em Frost, obrigado, Lerin. Em Frost. Então ficou um pouquinho mais fácil a luta, junto com a Vanille também. Então, passamos lindamente do capítulo 8, agora o capítulo 9. And now we're actually in chapter 9 already, because as I Let said, chapter me 8 is very see. fast if we get lucky in the fights. This is one of the longer chapters overall. So in this fight, or in these first two fights, we're basically going to be summoning Odin. Odin is really good in fights where the enemies themselves have low HP. Mais uma lutinha aí do Odin. So here we can just stagger them, and then once everything is staggered, the Zentetsuken will instantly kill. Whereas if we didn't do this, we'd have to be taking the enemies out one by one. So it's a really nice way to just kill everything. Pode ver que eles estão com o stagger de quase 500%. Com o dano em área. Então com isso a Lightning consegue limpar a tela inteira, basicamente. De um jeito muito rápido. Yeah, it's basically a cold start in this fight with bad paradigms. For this next fight, we can change the paradigms, but it ends up being faster to just use an Ether Soul and then summon. Yeah, Ether Soul is a shroud that we haven't really talked about yet, I think. The idea of it is that, Tem gente que se diverte muito e tem gente que não gosta, né? Então, foi mais questão de gosto, testar, ver qual que você gosta ou qual que você não gosta e tudo mais. Qual o melhor dessa trilogia? Também é subjetivo, eu diria. Porque cada um dos três jogos oferece coisas bastante diferenciadas, assim. Tipo, esse jogo é bem linear, com bastante foco na história e nos personagens. O segundo, ele é bem mais aberto, porém só tem 2 personagens e um sisteminha de Pokémon lá. Mas eu acho a história do segundo um pouco mais interessante, em certos pontos. A mecânica do 13 e 2 também é um pouquinho mais desenvolvida. Ah, com certeza. A câmera já se comporta muito melhor que nesse jogo. Porque nesse jogo a câmera é bem clunky. Eles basicamente, a engine inteira foi já um pouquinho avançada. Eu não posso opinar muito no Lightning Returns porque eu não terminei ele ainda. Então, mas o sistema de combate dele é completamente diferente. We didn't really find a consistent way to beat EXO Ice without stalling it as well, and treating Ice the same way as Fire would mean that you would have a 50% chance of losing time there by stalling. Bom, agora a gente está em uma das instalações, né, do cidadão Daisley, imperador, vamos dizer assim. E a gente meio que tá atacando pra resgatar Saz e Vanille, porque eles foram capturados logo depois da batalha contra o Behemoth King do Saz. Então a gente meio que tá vindo resgatar eles. A certain pattern that we can give to just repeatedly apply the offensive balanced paradigm generator and get exactly the paradigms we want. We've done it a few times in the previous chapters but didn't mention, but typically it's faster to just put them yourselves, but in these specific places the generate can do it a little bit faster. Usando Decepsol pra fugir sem problema algum. Não tem como fugir desses bichos sem um Decepsol. Porque tem aqueles bichinhos que parecem uns alienígenas. Eles andam muito rápido. Voam na tua direção, basicamente. Specifically here, the paradigms we want are one commando and 2 ravagers, which is our maximum chaining. E nesse capítulo em específico, o jogo começa a te dar uma sensação de liberdade, você podendo escolher os membros da sua party um pouquinho mais lá pra frente.
which is sort of just the middle ground that's not the best at anything. Ainda não podendo mudar o líder, mas já é When you're alguma doing coisa. the generations, you have to É, cycle metade do past jogo and say, no, I don't want finalmente that. pode trocar I want party. The ones that are specifically good at one thing, not the balanced one, even when you're doing the offensive generation. Alright, right now would be a good time for some more donations. Absolutely. So we have $5.40 from the Scruffington saying, "Good luck, Kaya. The Final Fantasy 13 community is one of the best in speedrunning, and I'm happy to see the game finally get its chance to shine at a GDQ. Also, can 2022 be the year we stop pretending like Final Fantasy 13 is a bad game?" And we have $25 from Darkix Cow. Agora fazendo mais saying, dodges "Good luck with freeze. the run, Kaya. Hopefully the RNG is Quase on your foi side pego and may ali. force Ah, some favor tranquilo, the passou brave." liso. And a $54 donation A máquina from chegou Madeline saying, "I've tapar a tela recently quase. been learning this run myself, and it's a lot of fun. Thanks for getting Mandou me um excited for salve. the speedrun, Kaya, and good luck." Um tapinha nas costas só pra So right incentivar. now, A maior parte desses Mano. guardas tá tranquila de desviar. Meio de boa. unfortunately, Mandou they até um decided GL, to GL. add a siren in the background because we're infiltrating this enemy airship, and they just decided to play. E a gente vai pegando itens conforme o caminho vai passando e tudo It's mais. over Saber's. Yeah, it's over Saber's edge as well, though. Like the main boss A theme maior will play parte dos soon in the itens next que a gente area, we pega still use the geralmente é pra siren, vender. so. Um But outro now que a gente vai we utilizar. have the two-flamed fight upcoming next, which is another showcase. Ele Agora vai vai dar fazer uma um- upgradeada nos paradigmas no cristário. Bliss plus deep or plus Uhum. elemental weakness. So these guys are weak to water. Eu acho que, And so we can pensando agora no que eu gosto e não gosto desse jogo, eu acho que uma das coisas que eu não gosto é quando o jogo te força a jogar com duas pessoas. Com três pessoas esse jogo flui muito melhor. Muito mais interessante. Duas pessoas, as batalhas são meio arrastadas. O bom é que a gente, nessa run, a gente dá os dodges e escapa da maior parte. This time it looked pretty bad for the preempt, Vai actually, pegar um because we preempt stayed aí both com on the walls. os flans. Okay, maybe? Okay, got it. E agora vai mostrar o Blitz do Sass, como ele é um pouquinho apelão. E agora começa. O Sass começa a literalmente varrer as lutas. O Sass parece que tá cancelando o CPF de todo mundo, Detran, velho. And deleted. Ainda mais quando ele tá com alguma magia nas armas dele que dá mais dano ainda. Então, realmente, o maluco varre todo mundo. So thank you all so much for letting me read these awesome donations. Sabera Messi is about to come in to take care of y'all for the rest of this run. So real quick, Sabera Messi, just quick word. There's catering over here, but there's this dude named Ingus. He said that E voltamos pra parte, entre aspas, principal. O que aconteceu ali é que a Vanille e o Sass eles foram presos, né? Depois de toda aquela batalha que eles basicamente iam se entregar. E daí eles estavam fugindo da prisão. Então agora as duas partes vão se encontrar daqui a pouquinho. E eles fizeram as pazes, o Sass e a Vanille, já que o Sass falou, pô, é verdade, né? Foi o Falsinho, não foi você não. E que uma cela os de dodges prisão. também são bem arriscados. Dá pra ver como a máquina se mexe rápido com o jetpack que tem nas costas. É bem difícil de desviar. Yeah, go on. É bem Let's preciso. go on ahead. Here, we've got $50 from Mr. Popo saying, got here just as the Final Fantasy 13 run started. The Final Fantasy runs are always some of my favorites. This goes for that blindfold incentive. We have Quando tem acesso a todos do grupo com qual os personagens mais fortes? Capítulo 10, um pouquinho depois do início. E os personagens mais fortes... We have time for a couple more. Fang, Actually, we're about to get into another important Sass. All right, Sass. thank you very much. Yeah. Thank you. I'll also Acho que mention é that if the catering's not Yeah. to your taste, we have some vibrant ooze and mysterious. Ali teve um dodge muito legal, que ele fica na frente daquele tatu ali, But, pra but puxar ele pra frente this is e sort of conseguir another passar pelo pretty cantinho. annoying fight because both these enemies are capable of interrupting and launching your E party esse tatu é um members. bichinho muito chato. One of them has high Sim, HP, one of them has é low horrível de HP. lutar contra Low ele. HP, one is this sort of flying bug thing called the Vespid.
Isso é uma coisa que ele tá fazendo bastante durante a run, que acho que a gente não chegou a comentar muito. Mas tu aperta triângulo enquanto a outra barrinha tá carregando, tu põe os comandos e ele só ataca quando a barrinha terminar de encher. Mas tu aperta o triângulo, ele interrompe a barrinha e ataca instantaneamente o que já tem pronto. Ele vai usar isso bastante pra evitar carregar ataque que não precisa. Eles usam bastante durante a run. Ou até mesmo, tem certos ataques, por exemplo, da Lightning, que ela dá um ataque meio que é pra finalizar o bicho, quando é o terceiro ataque. E é um ataque mais lento, um ataque que demora mais. Então ele cancela o ataque antes, pra evitar esse finisher aí. Acho que o Sass também tem. Qual ataque? É tipo, quando é o último ataque da barrinha, quando tu vai finalizar o bicho, ele meio que dá um ataquezinho, uma animaçãozinha um pouquinho mais longa. Ah, sim, eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. E agora passou da fight, tranquilamente. If you get deep protect inflected right at the start, it's typically good, but in this fight, since it goes for more than a minute, it is bad and it wears on. Yeah, that's an example of getting too lucky with debuffs. Yeah, because when you inflict a deep protect pretty much at 100% chain and then I only had the base Agora duration está andando no lado de fora da aeronave. It's just speedrunning. E agora a gente fez um câmera trick pra aquela máquina não seguir a gente, pra não dar trabalho. Passou perto, sim. Fazer um choque maroto. Vendeu umas coisinhas. Deu uns componentezinhos, comprar algumas coisinhas. Easter de Bone. And $25 from Acer saying, this run has made me see Final Fantasy XIII in a new light. Good luck with Pulse and let's get that blindfolded fight. Comprar um pouquinho de poção ali, né? Ninguém de ferro. Poção é bem útil. E fazer um upgradezinho nos acessórios. Fazendo Doctor's Code, porque Doctor's Code é muito útil, ainda mais que o pessoal tá underlevel. E as porradas machucam bastante. Você vê mais no final do jogo, a HP do pessoal é muito apertada. Por muito pouco que a gente sobrevive. And you still could not afford as many potions as you wanted, right? So. Nope, so I will still buy more. So that potion count was bad before too, so it's a little rough. Agora a Lightning conseguiu um launch, que vai ser útil no próximo capítulo, inclusive. Yeah, I think so. And speaking of potions, we actually just dismantled one of our two doctor's codes. We're still going to be using the other one, but the equipment management is such that we want to dismantle that one now. We also want that for the soul, because we're going to be using it on the Fazendo upgrade no cristário, dando uma upara final assim. A little bit of dodging, and then we're coming up on an enemy called the Kalapana Striker. This is actually Porque agora vai ter uma boss fight. Technically, it's two different sets of the same enemy. Passando esses inimigos usando um câmera trick pra eles não ficarem tão ativos assim. Mas podem ver a velocidade desses inimigos, são muito rápidos. Tá me dando torcicola essa câmera pra baixo, limpando o chão. The first part of the fight is there stopping you. And then in this fight we're going to be looking for a lot of different E agora ele tá... chegou onde vai ser a boss fight. The second part of the fight specifically has a really big Vai vir um bichinho reconhecível, né? Só que não é o mesmo. Parece muito um Garuda com outra skin, mas... É. Quase. She would draw aggro, so she doesn't have the lowest HP, but she can provoke him. But instead, we're like, wait a second. If we just have everyone at full HP, Hope will have the least HP, and we can just let Hope die. Agora deu stagger. For the second part is the Hope sacrifice. Also, the first phase, he has a very consistent interruption pattern that Zero actually found out, which we will see after the stagger, and I think that's a really cool one. Because when you now do one ruin, Hope spells hit, you do one ruin, now Fang attacks,
you queue up 4 runes, that will interrupt, and then hope attacks again while you do 3 runes with lightning to synchronize it with Fazendo Fang o now. famoso ATB refresh pra não deixar ele atacar de maneira alguma, já que o roubo tá só o pau da rabiola. Fang and Vanilla are the two people that have access to Saboteur skills, but the big difference between them is that Fang casts debilitations, not debuffs. Debilitations make enemies go slower or take interruptions, so right now he has slow, and Fang is also going to inflict curse, which makes it easier for him to be interrupted. But this is a speed run. Ali onde, João? Have them die faster, being able to do all their moves instead of. Ah, os bonequinhos embaixo do jogo? Boa pergunta, não faço a menor ideia. Right? So this is one of the reasons why Vanille is going to be our long-term Saboteur instead of Fang. But right now we don't have access to Vanille, and so we have to rely on debilitations instead. É da própria AGDQ, se eu não estou enganado, então. É, eu não sei qual que é So o objetivo he deles. has a fixed pattern where he does his single target attack several times on the same character, and then he'll do his spin attack. Once he's finished this pattern, Bom, deu he'll slow do his big attack, which, as I mentioned, pra dar uma, we have dar uma round in ajudada. down to bring Hope back to life. Ideally, you can actually stagger him just before he does his big attack, but it's rare to be able to. Se não tivesse usado a potion ali, meu amigo. Uhum. Right now, though. Okay, never mind. Potion literalmente salva vidas. Barely too late, yeah. Very nearly. Once he starts going up during that animation, Agora o bicho tá com can't stagger 600% de stagger, o dano aumenta Not consideravelmente. every move can be stagger cancelled. Podem ver que a vida do bicho tá That has gotten sort of more and more drenando close muito to the rápido. edge of being scary, where originally we'd have Protect and the Sentinel, and now we don't use either. But Ah, tu usa um app despite pra seeming scary, interagir com os understanding bonequinhos. the patterns Bonitinho. and possible targets actually makes it reasonably E safe. agora já foi esse garoto do Paraguai. Seeming scary. Tranquilamente. Also knowing how much damage he does, for example, to know if you need to potion or not. Right, he does around 300 E agora a damage gente on pode single target, so trocar os membros da party sem ser o líder por enquanto. So that's a safe number. Pelo menos mudar os outros, tipo tirar o Hope e tirar o Hope. Não esquece de tirar o Hope. É, também só não pode esquecer daquele pequeno detalhe, né, velho? Aí, ó, lindamente. Agora o Sas e o Snow. Agora vai ser uma hora de fazer paradigmas. Vai dar uma ajudada contra esse pequeno farm que ele vai fazer. Um dos motivos para que ele precisava do Decepsol é para esses farms aqui, que os inimigos dão bastante CP. Section here where we have to cross multiple platforms, and the platforms are connected by bridges. Every single platform, or not every single platform, but most of the platforms have enemies, and the enemies stop you from unlocking the bridges between the platforms. And so, basically, we have to E nós ainda vamos usar o Hope e a Fang, fiquem tranquilos. However, there's a glitch, or maybe not glitch, but there's a intended mechanic that we take advantage of. You want to try and explain that just one thing? It's an exploit rather that you see after the second fight. Yeah, sure. So yeah, well, there's going to be Pode two fights here. mudar de paradigma só para dar mais acelerado no processo. The idea is that we pretty much just try to go straight down. So if we were going to take the path straight down, then we would end up fighting 4 battles. We're actually only going to go fight 2, and then use a little bit of E já foi. glitch, exploit, whatever you want to call it, to skip the remaining. Tranquilamente. So the way that works is we've kind of talked about battle zones, right? So every encounter has a zone associated with it in which the enemies will generally stay and where they will aggro onto you. Now something else A moral desse pedaço do capítulo aí é que ele tem que ativar essas pontes e daí ele consegue acessar as áreas diferentes das plataformas diferentes. E tem vários itens que você pode pegar e voltar, mas nada que a gente precise. Go away far enough and cross the despawn line, just so that the game doesn't have to render everything. In this specific instance, the spawn and despawn lines Nosso bom e velho Odin aí, are located pra dar uma help. quite close to each other and are both located within battle zones of other encounters.
So we can do a tricksy little thing. What you're essentially going to see Kaya do is he's going to run a little ways down after this fight. Well, I think he's going to do the menu first. As batalhas which com o works Odin out não great estão indo 'cause I muito still bem, need to não. explain this first. It's pretty Yeah, complicated. it's pretty complicated. And I get this turning animation again the entire time. We're pretty unlucky on Odin fights, apparently. So what he's going to do is he's going to run down a little ways until he Mata-o. knows that he has respawned the first one of these fights that he's just fought. Then what he's going to do is run back into the battle zone of that fight. Within that battle zone are contained the spawn and despawn lines for the third encounter that we are trying to skip. So what will happen is he crosses the E agora ele spawn volta line lá first, pra which is close to the cima, encounter, but the enemies are porque ele already spawned, so nothing precisa happens. deste Then he will farm. cross the despawn line a little bit further away. That will despawn the encounter that we're trying to skip. E agora ele deu Now, retry. normally, after that happens, if you try to just run back, you'll cross the spawn line again and spawn the enemies again. But by running into the encounter like this, and then retrying it, we get put back outside of the battle zone. And this is beyond Olha the só. spawn line. So now we, in effect, teleported by retrying that battle past the spawn line, and the enemies now will not spawn anymore. Bom, o que ele fez foi que ele despawnou essas duas plataformas que ele acabou de passar de inimigos, dando aquele retry lá em cima, o que é realmente bastante interessante. Roughly 1 minute, they're gone. Uhum, com Yeah, right certeza. down there, you see a whole bunch of enemies. We used to have to fight this was actually a pretty dangerous fight. There's 4 of those aerial snipers. So just there, where he doubled back, that was the line where the previous fight respawns. Yeah, now there are enemies again, and before when I went across this platform to go down, they weren't there because they weren't respawned yet. And now Yeah. he's far enough away that that more distant encounter has despawned, and then when he reappears, he'll be past the point where they would spawn, and so they're not there Exactly. anymore. It's pretty complicated. And this is the only thing that is close to a glitch in this game. But even that is not a glitch because this was coded on purpose like that because of the hardware limitations PS3 and Xbox had back then. Olha where they só. just couldn't load all enemies at the same time in this E agora vai gigantic ser o area. pau cristário. With all the running back and forth, this still takes a little bit, but it saves a good minute skipping these 2 fights. And this is something that changed a lot over the time since it was discovered, because the exact conditions for the respawn weren't fully understood. And there's also the possibility of diverging to the left side and fighting a different third enemy and then doubling back to respawn that second fight. That second fight is actually one of the slower fights you can do, but it saves having to open more bridges and fight a third fight. And so this is currently the fastest way we found. Já vai começar uma boss fight, olha Also upcoming só. next, you guys can explain it when I'm doing it, but this is one of my favorite strats in the run, and I hope Mais I will get it bosses, because it is mais very strats detailed. interessantes. Yeah, we are about to get our first fight with the. Não sort podemos of the esquecer big que essa é uma bad game, retransmissão called oficial. And, This is a big casual wall too. yeah, absolutely. This fight is really hard. So, Bom, Caio usou and the Forte speed of Sol, strat is even pegou mais harder Ether because- Soul. yeah, you guys will explain it. Yeah, Yes. we're using E a agora Forte ele vai Sol here. entrar na Even sala though we do have da boss Saz in the party fight. to cast, all those E buffs, agora nós temos o the plot reason for twist that is we que want him to uma focus das on, servas do Daisley buffing é us traída with pelo próprio elemental Daisley and spells. e ela é apagada. The side E o heads Daisley of Bard, se all revela a verdadeira forma, weak to que é different Bartâmbulos. elements. So this way we E can get ele é um right onto, falsi. giving us Então quem spells comandava em Concu era um that make us deal falsi. big damage. Então So there's the main boss and the right and left. agora o pessoal tá revoltado porque ele quer que o pessoal destrua Cocoon So Lightning para and Snow are going to be in commando for the bulk of this seres fight, and Saz is going to be voltarem a existir. synergist, giving the right spells, and then a commando once all of those are set, and then we'll go back. Inclusive o design dele e a música dele são fantásticos. But another interesting thing about Final Fantasy XIII, which changes for the future games, is that Que the bom que commando você AI gostou, Douglas. is Vai poder ver ele mais 3 target vezes. different enemies. Eu ia comentar, uma pena que a gente So lutar right now, contra ele commando umas 5 roll, vezes. and all 3 of them are targeting different enemies. And
Mas o Bartômeros é um boss que é bem Monka S na run. Ele tem esses ataques. Principalmente, eu não lembro se ele dá na primeira luta dele, mas mais pra frente ele tem um ataque que ele abre o rosto em diversas metralhadoras e dá muito dano na party. Então é bem assustador. Acho que a primeira phase é mais focada nas cabecinhas laterais, que é as cabecinhas de magia. Olha aí, ó. É um... E errou todo mundo só. Ou acertou alguém, mas teve potion. Eu perdi esse pequeno detalhe. Não, acho que não deu dano mesmo. Que loucura. Olha só, é bem raro. Oh, que bom que você gostou, Conker. A gente tá... Mais o Luke é especialista desse joguinho, tá? Mais ele que entende mais da história. Eu joguei faz muito tempo. Mas que bom que você tá curtindo. E eu também tô resumindo bem resumido, porque a história tipo, tem vários diálogos. Ah não, a história desse jogo é bem complexa. Tem os Pra você ter uma personagens noção... parecem XIII. Sim. Tem uma seção do menu que é datalog, que tipo, diversos, tipo... Como é que é a palavra? Informações? Pode ser informações. Eu tava procurando a palavra, mas informações funcionam. Tem diversas informações sobre várias seções do jogo, assim. O que é falsi, o que é leci, que lugar é aquele, que lugar é esse, o que é esse boss, daí, tipo, muita informação. Que mesmo não lendo, já é complexo pra caramba a história, mas lendo adiciona mais um layer em cima ainda. Mais uma camada de informação. E agora a gente acabou o capítulo 9, resgatou Sazevanil, e agora a gente pegou uma nave e foi para um prédio abandonado, entre aspas, que é uma arca para treinar o pessoal para ser um Leci bem forte para derrotar Cocoon, entre aspas, assim, de fazer o caos em Cocoon. Ironicamente, essa arca aí tava em Cocoon já. Sim, estava num prédio assim meio escondidinho assim na cidade. Meio sus. Sus. Infelizmente o treino é bem longo. Essa parte tem muita caminhada e muito dodge, muita batalha, muita coisa. É um treino bem comprido. A título de curiosidade, eu tenho um mapa de Cocoon aqui. Não sei se é a Square Enix própria que fez, mas é melhor do que nada. Eu concordo com ele. Mandei, que interessante. Eu queria falar quando eu comecei a jogar, eu me sentia assim. Eles falavam Falsida, esse Cocoon, eu ficava, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Esse jogo joga muita informação logo de cara. Ah, e a título de curiosidade, não cliquem se vocês não querem tomar spoiler, porque tem spoiler do final do jogo. É exclamação agenda aí, History Channel. Opa, copiei, eu acho que eu não copiei não. Eu não sei se pode link, pode link? Boa pergunta. Vamos ver se eu tomar, eu tomei. Não Guerreiro tomei vai não. arriscar. Aí tá mais ou menos o mapa de Cocoon aí, que é o planetoide que eu estou falando. Mas tomem cuidado, tem spoiler, tá? Se vocês quiserem esperar mais um capítulo pra poder clicar na imagem, eu posso mandar de novo. Não tem problema. Put blindfolded in an incentive, and I'll donate for it. Thank you very much, Nats fan. We also have $25 from Zert saying blindfolded. A maior parte dos dodges dessa sessão são bem tranquilos, mas tem um ou outro que são bem chatinhos de fazer, principalmente envolvendo aqueles dados.
We also have São meio imprevisíveis. $5.40 from Lily's Dark Materials saying, don't know much about Final Fantasy, but I E really como want é to see that um lugar blindfolded fight. meio túnel de trem, assim, de metrô, é bem apertado, então ainda mais com a quantidade de inimigos que tem, é bem dificinho de dar dodge na rapaziada toda, mas felizmente o Kaia tem preparo pra isso. Ó, esse dodge entre as lesmas, ele é muito assustador. Ô Dragon, você perdeu mesmo? Eu posso mandar de novo, você... Porque você literalmente mandou uma mensagem depois que eu mandei o link. Ah, sim, a tartaruguinha amigável é um fato bem interessante desse jogo. Um inimigo bem interessante. Inclusive, essa tartaruguinha que você tá falando, Grido, é um incentivo pra qual personagem vai lutar com ela, tipo, de principal, vai ser a Lightning ou vai ser o Snow, entendeu? Aí o pessoal tá disputando, a Lightning tá ganhando com 3 barão, quase 4 barão de donations. Estava assim no chat, aí reiniciou, ok, vou mandar aqui de novo. Aí ó. Mas aviso de novo. No caso, a Adamantoise ou a Adamantor Toys? Adamantelide, o nome. É aquela gigantesca lá, velho. É no capítulo 11, eu acho, né? Ou 12, não lembro. É 12. Ah, eu dou um prêmio pra vocês. Não, mentira, eu não tenho prêmio pra dar, mas... Enfim, se vocês adivinharem quantos capítulos tem o Final Fantasy XIII, querida? Quantos vocês acham que tem? Pergunta muito boa, velho. Pergunta muito boa. Não tem a resposta a essa pergunta. Mas o que é interessante dessa parte que ele passou agora é que tinha várias pontes com vários pássaros que são muito chatos de desviar. Porém, convenientemente, tinha várias escadinhas laterais que ele podia simplesmente pegar e vazar. Então ele ignorou muito encontro ali que... O jogo deixa ignorar, porque tem as escadinhas, né, em caminho lateral. Então é bem útil pra speedrun, porque eu acho que não seria fácil de ficar desviando dos pássaros. Sim, 13 capítulos, isso 13, é. Um pra cada dia, exatamente. A temática do jogo se volta no 13. It's actually pretty cool thematically because Sid, much like your party member, is a l'Cie, so essentially this slave living weapon kind of thing. So he can do the same. Inclusive, o 13º capítulo, eu acho que é o meu favorito, eu acho muito bem feito. That is how he goes between his different phases. Muito bonito de olhar também. What's interesting about this fight is, aí teve um dodge um pouquinho mais chatinho. Ele precisa baitar os flanks para conseguir dar a volta. E dar um olé no Bahamut ali. Bahamut é bom, né? Behemoth. Behemoth. Pegando mais uma raminha ali pro Hulk. Coitado dele. Mas falando em Bahamut, não vai demorar muito até a gente ver o Bahamut mesmo. Não vai demorar muita coisa não. Inclusive o capítulo 10 ele tem 2 boss fights que são bem difíceis. Tem muita coisa pra dar errado. Inclusive a primeira boss fight, que é de um personagem que só aparece em cutscene, que é o Sid Raines. Ele vai aparecer daqui a pouquinho, literalmente daqui a pouquinho mesmo. Yeah, exactly. Yeah, there's a hidden variable called cut and keep, and those basically decide what interrupts and what does not. So, essa região toda tem várias cutscenes que eles param e conversam bastante. Só que a gente não vê nada disso. Olha ele lá. Bom, e nessa cutscene que o Kai acabou de cortar, o Cid fala que ele é um l'Cie. E que ele não queria se transformar no monstro, mas ele se transforma no monstro e a gente luta. É basicamente isso.
But it made this fight one of É, the ele vira um hardest, Super so Saiyajin de cristal, é muito louco. focus a bit, and hopefully it goes as planned. E essa luta é relativamente difícil. Basically, Saz and Snow were both gonna be doing strikes, and Eu acho que we pra just try speedrun and nem keep tanto. interrupted as much as possible. Mas Depende, se ele... ele não fizer algo bem específico e não tomar stag bem na hora, ferra bem a run. Então, Exatamente. And you'll see that occasionally Kaya will delay lightning strings in order to have it hit. o Cid ele tem duas fases. Uma é essa primeira agora que vocês estão vendo, e a segunda é mais lá pra metade da vida dele, que é uma que ele cria asas e fica um pouco. When Saz is done with this, or when Snow is done with this string, and there's an ATB refresh, you want to shift right as Que evitar Snow hits his isso, last punch, porque quando ele so pegar that stag Snow um will begin his pouquinho last punch antes dele trocar pra essa segunda fase, If he gets his o Snow vai recognition, lançar o he will Lightning, lose vai the lançar ele interruption. pra ele ficar no So ar. here, E o nosso objetivo é three não sort of deixar paradigms o that, Cid cair no chão, Sid has porque se ele cair ele vai trocar de fase. E de preferência a gente quer que ele tome dano bastante dano, olha aí, ó. Tá voando, tá voante. This now is the hard part where we need to E agora começa a pancadaria aérea. until he staggers and then E refresh não into a pode deixar ele launch, and cair. now the rest is free. They gotta make sure he can't move, though, É, o because timing pra deixar ele cair é... it's Não deixar ele cair, no caso. metamorphosis where he transforms Aí, and doesn't become lindamente, ele I know there's nem no lightning from Boy encostou no Jimmy, chão. so Nem the desceu. disruption's key, and if we Muito get bem the executado pelo recovery, Caio. we could actually reach that damage threshold early. Caio jogou Mas- fino. Fight before stagger, and that can become a O problem. timing é um pouquinho RNG, assim, que ele depende um pouco do Snow e dos outros personagens, então, tipo, às vezes trola um pouco. Mas... Yeah, so you're No geral é essentially consistente. supposed to get a whole second phase Às where vezes transforms and o becomes Snow one não hard, dá but o by launch, just aí air juggling him o Cid forever, faz o you don't metamorfose have to e deal with vai it. pra segunda fase. Às vezes o Saz não atinge ele lá em cima, às vezes o Snow dá miss. Às vezes Às até a vezes a própria Lightning Lightning pula. dá miss. É, ele cai um pouco e ela começa a atacar o ar em cima dele ou algo assim. Look so much Aí better acaba than this. ferrando com a stretch do boss, tendo que dar retry. Lights in a whole run for sure. É It's also one of the muito worst chato. timings when you do actually E die essa early. esquivadinha no elevador fugindo dos dados. Yeah, Aí tem um momento Scooby-Doo aí dos dados. Or like this dodge, if you actually have to use the backup on Sid. Brincar de Ronaldinho Soccer aí. So there's Oh, Almost. nice. That was close. very nice. So there's two of these types of elevator dodges. They're particularly annoying because if you fail the dodge and you have to retry, the game, typically puts you at the entrance to the battle zone. But in this case, the entrance to the battle zone is at the top of the elevator, with the elevator, all Sim, the eu way acho o Bartândolos So, um chefe you lose a lot of muito time bem to retry feitinho. that. A However, motivação both bombs dele can be é... beaten with Odin very quickly, so E it's as not that táticas bad dele são bem legais. to fail that Eu dodge, só acho que unless you had to use the o jogo de Odin força lutar muitas vezes contra ele. because you don't have the ability E ele to tem save muita it. It's just HP. kind of a mess. É uma esponja. And Então, se retrying tu... that is just bad. Na speedrun não tem tanto problema, porque eles dominam completamente o sistema de stagger Saw how e a quantidade de dano. Porque isso é uma coisa que a gente não menciona muito, não é só o sistema de stagger que aumenta o dano. Tem todo o sistema elemental, tem diversos... Tipo, o dano desse jogo é basicamente tu destacar, colocar uma vantagem de dano em cima do outro, assim. E aplicar tudo ao mesmo tempo pra tu... Tanto debuff no inimigo, quanto buff em ti, quanto stagger, quanto tudo mais, só pra explodir o bicho o mais rápido possível. Mas casualmente, quando tu não sabe fazer isso direito, a luta dele é muito demorada. E muito difícil, inclusive. E muito difícil, nossa. Game over é iminente, inclusive. Eu acho que o segundo Bartândolos matou umas 4 vezes até conseguir matar ele. E o segundo Bartândolos, se não me engano, é o mais difícil das 3 vezes que você luta contra ele. And unlike the bomb elevator, the bird fight doesn't have a good backup for it. There's no really good way to deal with the fight, so you're just kind of forced to retry. Nossa, ele quase fez um... So a few more dodges here. There's a O Behemoth dodge ali where foi mais ou he's menos, really- hein? He's pretty thick, Vixe! but Oh wow. I got the Deu um back beijinho pattern, no actually. Like he has Behemoth. two patterns that he can have. Now his cycle was a bit more advanced than usual, and that's the pattern where you have Pois to é, lure him a bit o to que the me side, incomoda um dodge pouco him. no boss... Eu vou falar entre aspas o boss final desse jogo, que é o boss mais difícil pro final.
sem dar muito spoiler. See Rust run straight. É que ele tem uma magia que ele dá insta-kill breakdown that Kaya just em médicos. many dodges. E eu não sabia disso. A variety of E daí eu scenarios where you can have queria controlar o médico pra poder curar. E eu ficava morrendo do nada. E é que dava game over, porque eu tava controlando o médico. E daí até eu descobri que ele tinha um ataque que dava insta-kill em médicos, e depois em... acho que era a ordem é médico, sentinela e é isso. Yeah, or he E just daí got eu lucky, right? descobri, eu finalmente entendi como derrotar o These boss. dodges, like, Mas isso é um... Bom, e nesse coisa- elevador ele vai ter que usar um decepção. Foi mal te cortar, mas só pra contestar aqui. Ele vai ter que usar um Decepsol nesse elevador porque tem os pássaros. E esses pássaros não tem como desviar deles, ainda mais em um lugar bem apertado. Foi mal te cortar aí. Prosseguir. Não, sem problema, sem problema. Não dá pra brincar de Scooby-Doo com esses pássaros mesmo, ficar correndo ao redor. Eles são muito There's also chatos, two muito different chatos. types of birds. There's the two that do damage and there's the one that debuffs. The one E a that do Lightning tá damage ganhando are a ainda, pelo little bit visto, more predictable pra- in that they tend to run at you and pra if ser you a run away líder. lavado, from them, inclusive. you'll get away. But É o F do gurizada ainda, o Snow. Acho que muito pouco a gente gosta do Snow. Em comparação com a Lightning, né, que tá na capa, o pessoal gosta mais da Lightning Alright, mesmo. you can probably read like 2 or 3 quick donations, Eu acho que o but pessoal then we gosta have mais da Behemoth Lightning boss fight. no geral, assim. Absolutely. We have $25 from Team Use saying, let's get a train for that blindfolded fight. I can't wait to see it. Ele usou o Awesome run, Decepsol Kaya. nessa It's my first ponte aí, Final porque Fantasy nessa ponte aí vem speedrun os I've seen, and pássaros it's e os awesome. pássaros não We gostam also have $25 de nada que se mova, Ashi então Kun saying, "It's so lovely to see Final É, tem Fantasy uns... 13 Mesmo com o Decepsol, tem que dar uns dodges bem chatinhos aí, game, and it's entre been eles. utterly destroyed here. Donation going to blindfolded fight. I guess you can fit in one more. All right, we've got $25 from Seb saying, always a pleasure to see my favorite Final Fantasy game run. Here's to Dois see- personagens que eu gosto muito dessa trilogia são... Não tô nem nesse jogo, são os dois do 3 e 2. Que é a Sarah e o Noel. So the next boss is É Behemoth. Noel? 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 This is Não lembro agora. Pylon, Não? and it Um, has the same pattern as I mentioned. eu gosto Sequence deles of no attacks, jogo, acho que a which is dinâmica deles é bem have a legal. few fixed patterns, and then he'll just take a break E where he does agora nothing. vem o Our party tal here is dragão. fixed, and our paradigms Olha set só, also different from what it was before. Bahamut, It's possible to retry the fight O instead of grandioso. que é the o time, Eidolon but da the paradigms that give us Fang. aren't the worst. So Falei, in a this melhor fight, personagem was tem que ter o melhor basically idol, né? slow and Não dá pra curse negar. make it so that he'd go slower and he doesn't interrupt us. O Bahamut é basicamente o Those are o very, pai very dos random, summons. and his attacks are Desde o primeiro Final Fantasy ele tá no jogo. This can be a very E random fight. The amount of time he sempre é, also o, spends entre aspas, o summon in mais his forte, fights assim, is é o basically random, é o and summon so, que mais this fight is representa. often called an RNG expletive fest. E nesse jogo ele vira basicamente a nave da Mulher Maravilha. Ele vira uma, First, but not slow. However, the way our party is set um up veículo here, muito forte. Lightning is physical spec, and Vanille doesn't have anything physical, and so Lightning likes to run up and attack him, whereas the other two can stand back. And he targeted Lightning both times, which looks bad because Lightning is really getting destroyed. However, it's actually good because it means that the other two members are not getting destroyed. E essa é uma batalha um pouquinho mais difícil, mas para o Kaya, né? O WR fica mais fácil, assim. Yep. É, muito Because I bem have to executado. yeah, that's a bit scary, but I can buy some in Mahabara most likely. But still almost. E agora, surpreendentemente, o Bahamut faz uma estrada de gelo direto para uma nave. Coincidentemente. É que basicamente o que aconteceu é que a Feng tava começando a duvidar de si mesma e duvidar do que eles estavam fazendo. Ela tem... Todos os Idolons meio que acontece isso. É um momento de dúvida, é um momento de tensão, Incerteza. incerteza. É que eles liberam o Idolon e o Idolon meio que tenta matar eles, mas depois que eles ganham do Idolon, eles têm uma clareza pra onde ir. E a clareza nesse momento foi literalmente um caminho no ar, que mostrou uma saída. Alright, and that is the end of chapter 10. Então, Now we start prático. with the longest chapter in the Bom, e entire agora run. o This pessoal chapter foi pra is more than twice as long Pulse. as all Olha the só, other Gran chapters of the game. Pulse, o planeta abaixo de For Cocoon, whatever reason. que está na foto que eu mandei. Quem quiser eu mando de novo, fiquem tranquilos. It's a little bit less than an hour, but it's typically E agora my PB o pessoal tá meio que procurando suprimento, né? Pra se, tipo, comer alguma coisa, né? Faz tempo, os caras estão 2 dias na fuga. It can also be like a bit more than an hour. E Depends on aparentemente what o Chocobo que tava com o Hope, né? Que eles tinham ido buscar alimento, voltou e o Hope não. Então o pessoal ficou meio preocupado e agora tá indo atrás do Hope. So we have left now Hope and Ver Vanille. o que aconteceu, Next ver se tá fight tudo is bem. Hope's Eidolon, which is Alexander. Got a short dodging section É, here with a esse... few, Basicamente o Cocoon é um some big é um points planeta over todo tecnológico, assim, ways to todo dodge construído. the more annoying enemies. E
Pulse é um planeta bem selvagem. É meio que um planeta mais tribal, assim, mais selvagem. Não tem uma civilização muito construída. São mais casinhas no meio da floresta, assim. É porque Pulse é mais. Tipo, Pulse também teve um desenvolvimento, né? Já chegou na idade da eletricidade, tem energia eólica, tem rodovia, tem ponte e tudo mais. Mas tem um porém que será mostrado mais lá pra frente. E tem um dos cenários mais bonitos do jogo, que é a parte da neve. Exatamente. E agora o Hope fala, já cansei de matar o Snow e agora o que eu faço? Aí aparece o Eidolon do Hope. Que é o Alexander, se eu não me engano. Alexander, esse mesmo. Grandioso. Ele não é tão complicado porque é mais complicado essa batalha porque o Hope tá muito underlevel, porque o pessoal meio que, é o Hope, né? Aí meio que deixou ele de lado. Não, Conker, Pulse é o planeta maior, tipo a Terra, e Cocoon é tipo uma lua, só que dentro da órbita, dentro da atmosfera da Terra, vamos dizer assim, entendeu? De usá-lo. Boa, Marcos, muito obrigado. São enviados pela Etro para auxiliar na jornada de DC, porém eles devem se provar dignos do poder antes de usá-lo. O Final Fantasy XIII tem muito... Tem um lore de deuses muito complexo, que não é muito bem explicado no primeiro jogo. Ele é bem mais, eles entram bem mais em detalhes no segundo e no terceiro jogos. No segundo e terceiro. Não tem muito o que explicar nesse jogo aqui. Não tem a influência dos deuses muito nesse primeiro jogo. O GG passou o Alexander tranquilamente. Muito bom, muito bom. E agora chegamos no capítulo 11. Essa foi o primeiro... Olha só como é que o capítulo 11 é. Ele chegou com 2 pés no peito, que é uma boss fight. E agora nós podemos ter a liberdade de poder escolher nossos membros de party e também ir fazer qualquer coisa, literalmente. Esse é o Então primeiro... agora a gente vai simplesmente ignorar toda essa liberdade e vai seguir reto. Basicamente, é o primeiro capítulo que ele abre num lugar bem grande, bastante coisa pra explorar, bastante inimigo pra lutar, side quest, que as side quests são só matar bicho, mas mesmo assim... Tem Chocobo. Tem Chocobo. Mas, como a gente quer ir rápido, nada disso nos interessa, a gente vai direto pro nosso objetivo. E pra quem não entendeu o que eu tava falando de Cocoon ser um planeta, olha lá em cima, ó, lá na frente, no horizonte. Aquilo lá é Cocoon. Aquela bola flutuante. Fica muita coisa. Eu não sabia que tinha livro sobre. Não podemos esquecer que essa é a retransmissão oficial. We've done a few optional fights here and there for getting chests that are locked behind them. This is the one time in the Olha, a nossa amiga tartaruguinha. Uma delas. Que vai aparecer mais pra frente, inclusive. The reason for that is it's right in our way. We go right by it anyway. E a título de curiosidade, as músicas que aparecem em Cocoon, que tocam em Cocoon, elas são mais eletrônicas e em Pulse elas são mais orgânicas, elas são sem muito eletrônico assim, como flauta, por exemplo, gaita. O que é um detalhe bem sutil, mas é muito interessante. São mais acústicas.
Somewhere in each character's Exacto. Crystarium is an extra ATB slot, which essentially just means that they Essa can parte do não tem more actions muita per stream. muita coisa, ele literalmente vai correr pra si, pra sempre, num campo gigantesco. We have her Vai ter um dodge agora que é very meio And by doing this fight, we meio complicadinho. to get that extra ATB segment. Se eu não me engano, ele dá retry nessa luta ou ele luta, não me lembro agora. Ele vai tentar pegar a experiência dessa batalha, que essa batalha é Ah, muito ele vai interessante, pegar a experiência. É porque tem os dois lutando. And we have a setup that kills this fight very quickly. Yeah, so we actually just set, as Kai mentioned, our party. So now we have Saz, Snow, and Vanille. And this is going to be our party for pretty much the rest of the run, except for a few exceptions where we're either forced or possibly. Bom, o Saz com o blitz dele é um pouquinho apelão, só 24 mil de dano. The basic reason for this setup is Saz is Eu much diria que improved. justo. First, he is the offensive synergist. A quantidade de número que tem na tela quando ele dá o blitz. Não é nem pra ler o dano direito. So you get shell, protect, and then bar elements to make you not take elemental damage. But we don't want defense, we want offense to go fast. And Saz is the one who has bravery. E tipo assim, o capítulo 11 ele é mais pra você desenvolver mais a relação entre os personagens. Porque eles, do capítulo 1 até o 10, eles estavam sendo desenvolvidos agora. Tipo, eles podem trocar ideia. Nossa, você gosta disso? O que você acha daquilo? Tipo, conversando mesmo e tendo mais entrosamento. Mas como é mais speedrun, a gente só vai literalmente cagar pra isso e pegar o beco. Só dá-lhe vazar e vambora. E já vai ter outra luta que é dificílima. Historically, Fang was the one that was chosen originally, and that was because she is sort of at the start the better commando, and her debilitations are quite nice. E tem esse dodge, que é esses robôs não se mexem. O Kai tá num RNG meio horroroso. Perdeu o jogo. Perdi. Infelizmente. Agora ele vai ter que dar retry. Espero que no retry seja um pouquinho mais fácil. Foi. Ok, foi tranquilo. Vamos ver se os robôs vão colaborar. Colaboraram, vamos embora. Saz giving himself an inspell, so he does double damage. While he does that, Vanille deprotects both enemies and even in perils. Agora vamos passar por essa parte aqui tranquilamente. Vocês podem até ver algumas peças metálicas que você já viram em Cocoon, mas é porque Pulse já tinha mandado algumas máquinas pra lá. Agora nós vamos ver um Falsi, que é basicamente um tatu. This is the longest menu in the run. I just wanted to tease that. So if people like menus, they can pay attention now. Agora ele vai comprar mais alguns itens interessantíssimos. Gotta donate for that blindfolded fight. This Final Fantasy 13 run is awesome, and thanks so much to the couch for keeping up explanations of the run. Yeah, you guys have been Behemoth doing a King great é um farm bom, sim. We have another $25 from Zeal saying, have to see this blindfolded fight. Seeing 13 get wrecked like this feels like revenge for how much I got stuck playing it as a kid. Oh, there's a mood. Tá adiantado aí? Donates $25 saying, blown Tô. away to see Bethandalus stunlocked and pummeled. Barty was one of the biggest hurdles for me in Final Fantasy 13, and watching him fall to slick strats was oh so satisfying. Good luck on the rest of the run, Kairun, and here's $25 to that blindfolded Tô adiantado quanto tempo, We Ceviche? have another $25 from Candace saying, I loved playing this game, but I think I loved watching it even more. The backgrounds are so beautiful, and the music brings back so many memories. Good luck to Kairun, and here's to that blindfolded Dahaka battle. We also 5 have segundos $5 mais ou and 4 menos. cents from Cody Hansel. Why isn't this man in a blindfold yet? It's fine, but I expect this train to Eu arrive posso in a retardar blindfold pouquinho o station in the next comentário, hour, então. chat. And with that, I would like to note to everybody that we have passed the $53,000 mark for the incentive. We have a little Agora ele vai dar uma modificada nos paradigmas e agora vai dar uma upada nos cristários, que agora tem bastante pontos de cristário.
Porque nessa parte o jogo fala, pô, e a gente liberou o jogo inteiro pra ti, agora você pode fazer o que você quiser. Então up. Aprenda sobre a história do jogo e tudo mais. E o jogo pensa que você farmou bastante. Só que como é uma speedrun, não é bem assim que a banda toca. Então a gente tá muito underlevel pra essa área aqui. Então basicamente a gente vai usar o Sasa, Vanilla e o Snow pelo resto do jogo. O Hope a gente já usou todas as vezes que a gente fosse usar ele. E agora só falta a Fang pra última vez dela. E a Lightning vai ter a parte do Archmander. So yeah, it's in around 1.5 hours if the run has no major time loss. A bit more than that. We've still got some downtime though if you want to continue reading donations. Yeah. Yeah, absolutely. We have $15 from Edward saying we have 27k till the blindfold Dahaka fight, and 48k till we meet FF7 bonus game. If we get 25% of everyone watching with $5, we'll hit these goals. Let's see this happen, everyone. Agora botou o equipamento na Fang, botou o equipamento na Vanilla, botou o equipamento no Sas, e o Hope ficou de lado mesmo. Como que alguém passa do último jogando uma área difícil? Você vai ver, Rose Vitor. Não vou dizer que é fácil, mas a maneira que ele faz é uma maneira que faz o boss ficar mais fácil. Não que ele seja fácil, ele só faz deixar de ficar tão difícil. E ali teve um bug de câmera, olha só, lindamente. From the previous fights, and we just wanted to dump all of that into our main party members. We haven't really needed it for the previous fights because Alex and Behemoth, they are Eidolons, and so the actual damage doesn't matter. It's just about how much chain you can inflict, and so the stats really don't matter. And so we've dumped all of our CP, and we also got several pieces of equipment that sell for high value, high guild. Bom, agora a gente vai sempre usar Blitz, porque o Blitz é um ataque do Sas muito quebrado. O jogo é outro quando se domina stag, de fato. E dependendo do inimigo é difícil dominar o stagger. Bom, e também pode... esqueci de falar isso, né? Esquecemos de falar isso sobre você conseguir upar a barra de ATB no Crystarium. Que é algo bem sutil, mas que ajuda bastante. Around 5 minutes if you're lucky, because they barely move at all, and it's just a pain to try to dodge that. So we just take the 23 seconds fight and are done with it. I tried to dodge it once and I was unsuccessful. Yeah, they just barely move you. Bom, os robôs colaboraram ali, vamos ver se esse aqui do braço vai colaborar. Colaborou. Eu esqueci dos 5 segundos, foi mal. E o pior é que eu não sei como fazer meio que um delay. What we just saw is kind of a cute little dodge where the enemy is called a phalanx, and it just likes to T-pose, and so if you just run to the side, it'll turn towards you and make space as it turns to face you. And now in my opinion, hardest Eidolon fight in this game, and also the last one. It's a very complex fight, so I let you guys explain. Bom, e agora vamos ter a batalha do Hecatonchyrus. O Eidolon da Vanilla, que era o último Eidolon que faltava, inclusive. Todo mundo já teve o Awakening do Eidolon, só faltava a Vanilla. E vocês vão ver bastante o Hecatonchyrus. Bonuses to get sold for inflicting debuffs, so we're just going to inflict debuffs. The debuffs in themselves don't matter. E com essa fight é só a Vanilla e a Fang, vai ser um pouco mais complicado. Geralmente botando a Fang com Provoke e Steel Guard e Med Guard.
Porque a Fang ela não pode morrer de maneira alguma. Alexander, the goal here is to get Fang away from Vanille so that Vanille does not get hit by the AoE Porque attacks. se a Fang morrer, é muito difícil a Vanille conseguir recuperar esse jogo meio que perdido. Bom, já tá na metade da barra, então meio caminho andado, vambora. Tá conseguindo ainda, tranquilamente. Just because he does so much damage, and Vanille will die typically in a string, but just having a good understanding of how his strings work can make all the difference. So, you know, he's doing a sequence of Dá renew pra a Fang não ir pro brejo. what's possible. So when we saw that force projection, we know that that's his last move, and he's gonna do Living Wrath. A Vanille sempre dando debuff, só pra não perder. Kyle will be able to switch back into the Sentinel paradigm with Fang standing next to Hekaton, so Vanille is safe and the fight is free. Nossa! Possible with Vanille because he has a paradigm where he does 2 quakes in a row and then follows Vambora, vambora, vambora. É, conseguiu. Caraca, foi quase. A Fang foi, a Vanille quase foi, mas o Caio conseguiu lindamente, com maestria. E agora acabou esta boss fight. A última boss fight de Idol do jogo. Mate, mate. The reason I took that much damage is actually because Fang lied to it. Because we have her in Sentinel, and if she's in Sentinel, you survive Quake counter barely. But this was only one Quake Esse counter, frame que right? terminou a luta, é... So, O Caio jogou muito, inclusive. Foi contado, se ele tivesse que dar mais dano, ele não ia conseguir... ganhar a luta não, ele teria que refazê-la. Mas felizmente ele conseguiu fazer de primeira. Aquela batalha já matou muita run. E é meio triste depois de 3 horas de run você perdeu pra uma luta dessas. Mas fazer o que, né? Pelo menos ganha experiência com a luta. O Falsi que cava a terra de pulso aí, passando, dando abraço. You can survive significantly longer with Fringe Ward. Snow also has Fringe Ward, so when he becomes our Sentinel, that'll be helping us a lot too. Dando vários dodges. Esses inimigos estão um pouquinho mais upados. Sorry, Saz, Vanille, and Snow. We'll be sorry. Yeah, sorry. I'm just thinking about Sharky. Yeah. Also, just to mention, if you have a lot of donations, this is the longest running segment in the run. So we have a lot of time theoretically now, until the first floor in Tatum's Tower, pretty much. Oh boy, do we have a lot of donations. If not, we can take over again, because there's like a dodge technique coming up soon too, but... We have plenty of donations. Sim, não tem nenhuma cutscene aqui, né? Que eles não esquipam. Game of all time being run at GDQ. Completely blown away by the battle strategies and dodging tech. I gotta see this blindfolded fight. Thanks for such a great run, great event, and great cause. Who's your favorite 13 character? I gotta go Agora with mais Fang. dodgezinhos. Mine is lightning. Conseguindo com tranquilidade. Oh, sorry. We have $5.40 from Levisalanon. I hope I pronounced that Nossa, right. falta bastante ainda pra blindfold da Haka. Vai que, né? A luta ainda vai demorar um pouquinho pra chegar. Bom, agora a gente vai entrar num Falsi e vai pegar carona com ele. E é isso. A gente vai pegar carona com o Falsi pra ir pra outra área. Yeah, go ahead. We're coming up on a little area where there's some neat cutscenes, but other than like gameplay wise, there's not too much going on here. Yeah, this area is too big. Great. We have another $25 from Rubik's14 saying, I hope you can hear the thunder because you won't be able to see the lightning when you are doing the blindfolded Dahaka fight. Let's keep the $25 donation train going. Folks, I do want to throw this out there because we are at Agora teve mais uma cutscene que o pessoal trocou mais uma ideia. O pessoal tá fortalecendo os laços.
I will sing your donation. Tá aumentando os social I will links. sing them for you. Mais e That is how mais much I want to see this dodges. fight, and how much I want you to see this fight. Nice shout out of the 54,000 there. Yep. Oh, this is. Is there more time? I Yeah. have more. You can read like 2 more, and then I explain 1 dodge, and then you can É read. impressionante again. como a música desse jogo é boa, né, We velho? have $100 from É Lady Black impressionante. Rose Wolf, saying 20 tickets for the $5 train, 10 for each of the Final Fantasy incentives. This is a great cause, and more Final Fantasy is always a great thing in my book. Let's get these incentives met. I guess 1 more. All Like, right. there's 1 specific dodge in like 30 to 40 seconds. Okay. We have $5.40 from Seymour the Llama, saying, I don't know anything about Final Fantasy, but apparently 54 is core to the lore. Love a good rhyme. It's core to our lore. Yeah, you can explain that later if you want to again. Like, we explained that earlier. It's a community intern meme with the 54. Like, not game-based. We O can- jogo é I'll explain it sensacional, again eu once we gosto actually bastante get dele. to the fight in question. Yeah. Alright, I guess you can fit in 1 more and then we're there. All right. E agora a gente está indo para uma das áreas mais perigosas de todos desse capítulo, que é esta torre na FF12 e FF9 e algum outro jogo do FF aí Now is a que specific dodge tem uma that works torre que different on tem PC and inimigo console forte aí, because, pode pensar em um changing aí. the party order affects enemies in a way that they de-aggro after you leave the menu very, very, very slightly. But enemies with very long aggro animations just do them again. And here's a Ele trick I não tried to conseguiu do passar that's desse not 100% dodge, consistent, sadly, but felizmente. it works a lot of times, where one of these big birds up there will go close. Will go close to me. O pior é que era um dodge meio And then fácil. I change the party order and he should de-aggro after at least 2 Agora parties esse switches. If dodge he's é um not doing that, pouquinho it's mais difícil. a Deceptor Soul Ele vai use. fazer Let's not um do that. macete que é trocar o líder da party, So we will see. trocar um membro da party, perdão, que aí o inimigo sai da cola. É como se o time fosse respawnado. Então os inimigos falam, não tem ninguém aqui. E funcionou. Tem chance de não If you look at funcionar, the minimap on the felizmente right, funcionou, you então see vamos the embora. red dot is close to me, and when I do this, he's like just stopping because he's doing his aggro animation again. So then Vamos ver se ele vai I just conseguir changed the passar dos party order capturos once, sem de-aggroed ser them, and now I pego. changed it back because it's pretty important to have the party in that E order passou later on lindamente. for the tower Agora ele missions. entrou na torre e é isto. Alright, now we can read a couple more, I guess. Yeah, absolutely. I do want to note that we just Qual o level passed desses the $55,000 mark. personagens? O 13 ele não And tem so level we em are si, rolling on ele it this way. tem, We will actually você hit upa that paradigma, incentive. We have mas $5.40 from Verg Phil saying $5.40. para essa área os paradigmas, os cristais estão muito abaixo do recomendado. Voltei, desculpa. Tive que resolver uma coisinha aqui. No problem. Chegamos dos elevadores, olha só. Elevadores Jogadores que redondos. tocam música. É verdade. So glad to see a run of my favorite Final Fantasy game. Final Fantasy XIII is so important to me as it helped me get by when my grandmother died of cancer. The work PCF does can Essa parte é basicamente uma torre. Desculpa. Não, eu só ia falar obrigado pro Maisena que gostou da explicação. Eu falei, obrigado. Só isso. É basicamente uma torre de batalhas essa parte. Em que a gente tem vários andares e a gente tem que ficar pegando side quests de matar um certo mob e ficar indo e voltando. Parte com bastante backtrack. Essas estátuas que, para liberar elas, tem que fazer a quest delas. Something like that? I don't know. Essentially, we just have to kill some enemies. These are part of the Seed Stone missions that make up the bulk of this game's post-game content.
These 6 that you have to do in this tower are mandatory though and cannot be skipped. É o que ele acabou de falar, que as batalhas dessas missões que a gente precisa fazer, todas elas a gente consegue pegar um ataque surpresa, então a gente só espera a oportunidade e vai lá. Já foi. They all have their own various techniques, and there's luck involved. Sometimes the enemies don't move quite the way you want them to, but if everything goes smoothly, we'll get first try preempts on stuff, and that makes the fight considerably easier because we start like, depending on the enemy really close to stagger, it'll be like 500% chain or 300% chain, and then we can keep them interrupted, and it makes it all smoother. Fazer buffs e debuffs antes de começar a descer a linha, de preferência no SAS, tudo no SAS. You can see there that he got 1 attack off on Snow and that Porque já que o SAS é basicamente o pilar essencial desse time, porque quem dá 28 mil de dano em apenas um tiro é impressionante, 35 mil de dano em um tiro, realmente. Nada mal, diria. Yeah, and also Só he still used CPF pixel the sendo majority of it cancelado. because as you can see on the damage numbers, the majority of bullets still hit, even though he's further away just because he's a very large enemy. Fazer embaixada com os bichos. And that was the first fight. That was the power of buffs and debuffs. I had a damage multiplier of, I think it's 5.2 times? With like Deprotect, Imparallel Weakness, Bravery on myself. And then on top of that, the chain also adds up. Yeah, and if you just throw in the 500% chain on the 5, it's like 25 times damage. Agora ele vai ter que dar uma voltinha, procurar outra estátua que tem a missão pra ele. And that is just because, as Rooster said earlier, the debuffs and buffs in this game are not additive, they are multiplicative, which is very strong. Just to correct my earlier statement, 13-2 is also multiplicative. Lightning Returns is the one where it's additive. Ah, okay. E conseguiu o Preemptive, lindamente. Agora nós mudamos para Vanil, porque nós vamos usar um cidadão chamado Hecatompyrus. This fight strat is very different from the previous one. The crux of this fight is that if you kill the little Cryptos enemies, Bring out the big guns. Kill you pretty quickly. The main boss, the Ambling Bellows, will actually summon new ones. And so in order to stop this from happening, we have to focus Ambling Bellows first, but that means we're at the mercy of the little guys. So what we do is we just stagger everything and then kill them in Just Alt, because Just Alt, you're totally immortal. E o all out do Idol da Hecatompyrus é um pouquinho quebrado só. Só um pouquinho. But you can see the damage number now if you pay attention. Like on this fight, from the finisher at max chain, because we max out the chain with the strat. Yeah, as you can see, it's 175,000 just on the finisher. Yeah, depending on the situation, Hecaton is probably the strongest idol, and it's between that and Odin. Odin's calculation is weird. Pegamos mais uma missão para matar outro bicho e pegar mais um pouquinho de CP. Agora mudar o protagonista líder e trocar o paradigma inicial. But after that, we're back to sort of our normal antics. The next enemy is similar to the one we saw earlier. There was the Thermodon, which was sort of like an armadillo whose shell broke. This is just another enemy like that, but of a higher class. So since we're able to preempt him, we can get him at high chain and then do our usual thing of buff the commandos, debuff him, and kill him quickly. Nossa, já saiu voando. Pretty simple. The second three are a bit harder. But it's still fine if we don't get super unlucky. But same thing here, I have a 5 times já damage foi. multiplier now and we just do. O Snow só mandou o defunto pra cima. Só já tinha terminado ali mesmo. I don't believe we have. Go ahead. So commandos have this passive ability called Adrenaline that can unlock. Snow has it. Some commandos have them. They don't all have them. True. Yeah. What Adrenaline basically does is if you're in green HP, you do 20% more damage, if I'm not mistaken. Yes. And
It's not as important for these fights, but it does make a difference here. For example, if that Gurren Ganch hits Snow, he would be doing 20% less damage. It would take you an extra 4 seconds or so to kill him. But it'll be very important for some later fights where damage is a lot tighter, and if you don't have Mais a pouco certain de amount of fights, backtracking. depending on the fight, it goes between harder to unwinnable. Like if you have an adrenaline node for PC1, E o pior é que todas essas armas que o cara tá pegando vai vender ou vai Even with adrenaline. só deixar lá no You're right. inventário. Like if we get very unlucky, we'll go in depth when we're there, but that's one of the fights that just when Saz gets targeted for the entire fight, we don't have enough healing resources to stay alive. Yes. Snow and Fang get adrenaline in Chapter 7. Saz only gets it in Chapter 13. It's very far in his Crystarium. And then Lightning never gets it. But we're just continuing through this area. It's supposed to be something like a puzzle, however the waypoint... Mas o mais desse jogo é você que it's not particularly difficult. Yeah, but I'm ignoring it in one instance soon, so we can explain that in more detail. Because you can actually, like, most of these you have to follow in the order the game wants you to, but the upper ones you can actually do in any order, I think. I don't know if, like, 24 can be done later, but you can do Mission 25 and Mission 26 in different order. Esquecendo que já estamos chegando perto da raca. First and then 25. Just to make the Mission 25 much more safe. Que é dos estímulos e doações. Nearly the same. The path that Kai's gonna take is about 3-ish seconds slower. However, the final mission, the 26, is pretty much the same either way. But if you beat him first, it makes Mission 25 significantly safer. Mission 25 is kind of a bit crazy. For 3 seconds movement speed loss, so that's a good thing to take this late into the run. But first we have Mission 24, which is a pretty interesting one. It's a it's an enemy that we've seen a few times before, but it has 2 accompanying bird type enemies with it, and we have to preempt it manually. If you get enough bonus D-sets, you can save a few seconds here by using the D-set to preempt them easily, but typically you have to do this manually, and can be pretty scary to get it right? Pega mais uma missão. So what Kai's going to do is he's going to go to the edge of the zone and try and lure the main enemy out. And he's going to come to the edge of the zone, and then you actually want the enemy to basically go to where you are on the edge, and then you run to the corner of the zone and then around the edge of the corner so that he backs away from the zone. He backs away from you. Ele errou so you put yourself opposite o dodge. O dodge não. Backs out of the zone. And then when he starts going back into the zone, you can surprise him on his way back in. So the first thing you do is you lure him to the edge. The birds. Yeah, you want Mushusa out, not the birds. Yeah. That's like one of the problems of this preempt. Right. Deu errado. Que ele quer, o comentarista explicando que ele quer fazer é lurar o bicho até o final da zona de batalha. Aí quando o bicho tá voltando, ele consegue pegar a surpresa. E o pior é que o bicho tinha saído da área de batalha. Ele andou um pouquinho a mais, porque o Saz estava bem próximo, assim. Por causa de hitboxes. Acabou pegando e teve que dar retry. Foi melhor que foi de segunda. Foi bom. Honestly, I'm kind of surprised they even thought of that. That seems like something that could have really easily become an oversight, where you can just preempt enemies by luring them out of their zone. There's a bit of an annoying thing in this fight, which is that the birds are weak to water, and Mushusu absorbs water, and so we give Snow in water, so he does double damage to the birds. But as soon as he attacks Van England, that first punch actually healed... Mushusu healed him. But this game has a mechanic where if you attack something with the wrong debuff, or with the wrong inspell, it will wear off immediately. So we got one punch within water, but it didn't wear off, so... Unfortunate that Vanille died, so that caused it a bit of chain. Or in general sometime, but the Ravager's doing so little damage now. You can actually get very unlucky at the start. You start this fight with Protect. You can get very unlucky that both of these Yakshinis, like both of these birds, do deprotect on Saz, and both of that inflicts. So the first cast removes your Protect, the second cast inflicts you with deprotect. And same as for us, that means physical damage from enemies is increased by 89%.
And if you have deep Pô, meio protect que on não tem Sass and muita Mushusu, coisa target Sass que with one comentar, attack, a não you ser can que essa é uma basically lose retransmissão and die. oficial. That's how squishy we are. Oficial. Alright, but now we've just got some running until we get to mission 26, so now would be a good time to Porque see em our resumo missions. troca de paradigma, ATB refresh, e de um lado pro outro fazendo as missões e matando inimigos específicos que as missões pedem. Então, meio que não tem muito o que explicar. Thank you very much, Crunchy Chocobo. We also have $5 from Michael saying, $5 blindfold train. We have time for one more? Yep. All right, we have $25 from Unalesca saying, Final Fantasy made my childhood. Ó, tem uma donation pra uma batalha blindfolded também. Batalha vendada. Let's get that blindfolded battle. Thank you all so much for the donations, and we are at $56,000 for the blindfolded Dahaka fight. So keep those donations coming in. And thank you We're for your really serenade. close, actually, yeah. Quickly putting in there, like, here is the part that we mentioned earlier, like the waypoint. Look at where the waypoint is right now. It says I should go into the room next to me on the right. We just ignore that. We don't go there. Because we get mission 26 first. Yeah, Even though the game tells us to go to mission 24. Nossa, ele não conseguiu dar o dodge direito. Putz. Esses sobas também são meio complicadinhos. Mission 26 is all the way down here, even though the minimap says I should go to the other side. Okay, that was a bit greedy. You have to run this whole path anyway. It's just basically the order we do it in. Yep. You save, like, now I have more movement. I save that movement back later on when I'm done with 25. So it's actually only a bit extra movement. You'll also notice these numbers that Kaya is saying. So mission 25, 26, 24. These are just the mandatory missions that you have to do here. We skipped missions 1 through, I guess, 22? 21? I don't know. I don't even know how many you can do. I don't know which through? mission Gel Titan is. I think Gel 1 through Titan's 22. No, Gel Titan's 21. 21? Okay. Yeah. So we skipped the first Guys, 20. come on, there's 6 in here. They go up to 26. Come on, But yeah, man, basically sorry. these 6 are mandatory. There are 58 optional ones that you can do to complete the entire game, but that's not any percent. But these we have to do. It's just that Ambling Bellows and Gurengach just take so much less thought compared to the others. I kind of just forget about them. Yeah, that's fair. I wanted to go back to the Mushusu fight for a second. At the start of the fight, we used the technique called Quake, which we never really quite explained. And the game doesn't really quite explain to you, so when I played this game casually at first, I had no idea what it did and thought it was useless. But what Quake does is it hits all enemies, and it gives you the max chain duration on all enemies. So when you get a preempt and you stagger something, I think it's like a 10-second stagger if I'm not mistaken. Thanks to Quake, that goes straight to the max of 45. So we get to keep the stagger longer, and it gives us enough time to kill everything properly. Alright, for this preempt, you can do this manually. It takes around 20 seconds if you're lucky. If not, you can lose several minutes here. So we just decept this nowadays for the most part. Even though, like, in perfect case, you farm 1 less Deceptisol in Chapter 2 and do this manually, but as soon as you fail it once, you pretty much end up losing time to farming the Deceptisol. So against Ambling Bellows, we wanted to use a summon because if you kill the little guys first, he starts to summon more little guys. There's a very similar crux to this fight. If you kill all of the small enemies, then... Mais uma voltinha aí do Eroga, which Idol da Vanilla. So you just Marcando presença, é claro, como Claro. so you can take care of them with massive damage. Absurdamente forte. Yeah, and another time where Hekaton does like more than 100,000 damage. Even though this time the chain will not be maxed out. 146. Like, he's really strong. Another important feature of the Gestalt and Gestalt damage is that even though O comentarista está mencionando the ones have que mesmo que elements os Eidolons, cada um tem um elemento, a maior parte dos ataques do Eidolon da Vanilla, eles são neutros, não tem elemento. Então ele ignora resistências de dano dos elementos. Por isso que ele consegue usar em tantas lutas diferentes. Detalhe. This property of the Eidolons. Also, one quick little thing I feel obliged to mention for the sake of Logic Dolphin. Quake actually doesn't give max duration, it gives like a little bit less than 26 or 27 seconds. Ele é um dodge bem chatinho do pássaro, que parece que vai pegar, mas ele consegue desviar bem no finalzinho.
but it's a little bit more subtle than that. Yeah, and now we actually do what the game wants us to do. So, yeah. Menuzinho básico e um So yeah, shopzinho. going back now to do mission 25. This guy is called Vitala. He has a sort of cycle of attacks. He puts up a barrier that you have to break before you can do any damage to him. Everything else is reduced, is totally blocked. And he is a magic-based enemy, so he does a sequence of attacks, which is a massive damage to a single target, area of effect to everyone, which is less damage, and then a sequence of debuffs. And so he's going to cycle through this for the whole fight, and we want to attack him in a way that we're prepared to tank this damage. So Quake and Libra are moves we've been using. Quake, as we mentioned, gives chain duration, and Libra gives us information. There's another TP skill called Renew, which restores everyone's health by 50%. So we're going to be using that in this fight to heal more than Vanille could as a med, or potions could. Because now our HP is around in the thousands, and a potion only does 150, since we don't have Doctor's Code equipped. Even if we did, it would only be 300, which wouldn't be enough. So. Yeah, this guy does a lot of damage, and that's the reason I did mission 26 before that. There's also Just that I get a bit more Crystarium now. It says gets more HP, Vanille gets stronger items. We also get a lot of the pre-setup for the Haka actually now, because the Haka is the boss after this. There's also a subtle little thing that we didn't shout out, but Saz actually had a shield talisman on for the past several bosses. Shield talisman gives you protect for the first, I believe, minute of the fight. And so, since these fights are all shorter than a minute, it basically gives them enough damages to survive a lot of these fights when you would otherwise die. But now that we're fighting an enemy that does magic damage, we've swapped that to a Soul Form talisman, which gives us the shells that protect for the first minute. But we're just dumping all of our CP. Go ahead. The specific attack that we're really worried about from Vitala is his second one, which is a big single target move. Snow is just so tanky, like he is the tank of the party. He has enough HP to survive it just normally. Saz, we give him the Soul Form talisman, so it reduces to the point where he can also Agora ele tá dando upgrade unfortunately just nas has to armas deal with the fact that she can, e nos acessórios. I guess in this Upgrade necessário aí pra When you can only die when you get aumentar os status ao máximo. later on. That is the reason for doing Penangalan first. Yeah, Penangalan also drops a Ele tá mencionando também que ele tem que upar esses acessórios para ela sobreviver, a Vanille sobreviver. O dano single target que ela vai tomar provavelmente. Yeah, Zero can explain this, I guess, because E esse boss é bem chatinho de matar, por causa desse escudo que ele tem. The old strat we go in Smoke Bomb here and rely on Saz to chain, and he's not the fastest at it because it's final animations, but Snow has really quick animations. So what we do is that we buff Vocês podem ver que a Vanille tá com Vanille base instead. bem pouco HP depois de tomar o hit. Faster overall than trying to chain with Saz. Nice. Oh, we got every debuff, so that's good. So now it's just a matter of buffing up Saz and Snow and killing him fairly quickly. But this strat relies on Vanille not dying to the big single target attack. If you didn't have the extra stats, Conseguiu fazer bem direitinho. Vanille could die and then you could have a shortage of debuff time. E o Kai mencionou que essa luta é bem safe, porque a strat é bem safe. Por mais que a luta seja arriscada, é um pouquinho complicado. Because the strat is very safe. What do you mean? That looked very scary. Vanille got pained. Oh no. Wow, okay. But yeah, I mean, compared to when we did this fight first, this is way safer. Like, I dropped to half HP to his first multicast attack, but he's not doing 2 DPS multicast attacks in a row, so then we just healed up. There's also and we killed him before. Mais uma estatuazinha, There's also right? a funny thing between that fight and the Mishusu fight, where Vanille can die, but her only job after she inflicts debuffs is healing anyway, so if she dies, it's fine because she took all the damage anyway, so she did her job either way. Um dodge bem apertado de um pássaro. So she was just trying to heal, and her only job was healing, and everybody else was healthy, so it didn't matter. Yeah. And upcoming next is the Haka. So for those who actually are not really sure if they want to donate for the blindfolded incentive or not, you can get a view of the fight now. Done normally. We do have a bit of running before we get there. The menu's all done. We're prepared for the fight. We just have to take these elevators, so we have some time for donations now.
Espero que eles consigam a luta blindfolded, porque é muito interessante assistir a luta blindfolded. This is my first time watching a GDQ stream, and FF13 is my favorite Final Fantasy game. Changed my life in a lot of great ways, and I'm so stoked to be watching a live run of it, cheering for you. Putz, a gente pode apreciar o vocal aí da Nation. Let's go, gamers. Do you have time for one more? Yep. Pictures 3 to 4 probably. All right, cool. So we have $100 from Alligator saying, here's some money toward the blindfold incentive. So glad to see FF13 here on the GDQ stage. This game came into my life at a A gente tá terminando já essa parte do elevador. Não falta muito. Always remember the joy it brought me. Good luck on the run and thank you for showcasing this great game. Folks, I would like to remind you that I will be Mais dodge bem chatinho ali. Bem no cantinho da porta. Outro daqueles dodges que tem que saber bastante como o jogo funciona e quais são as hitbox dos personagens pra conseguir. We are almost to $57,000 for that, so check out the regular. E agora vai chegar a hora querida. Throw your cash in. Yeah, I do a very quick menu now. Agora é o Dahaka. Ele vai colocar um acessório de Strength no Saz agora. So Dahaka I has sort guess of you guys been, can explain. yeah, has sort of been building up for a while now. We saw him flying around, and he's been in this tower in these cutscenes that we've been skipping. But now that we're finally at the top, we're about to cross over towards. Infelizmente não vai ser blindfolded, mas So he has a massive será uma damage batalha e tree, tanto. and he also does a lot of different attacks. Esse boss é... So basically, for the start of the fight, we're gonna just be trying to. Ele é um survive Falside and Pulse. There's a really cool bit of positioning É, we do ele here where we get snowed fica aí forward and then just become a sentinel for the whole fight. And ideally, we Aumentando as position almas que such caem em that all of- pulse. all of, Até as almas que estão por volta ali Dahaka's mesmo. effect attacks. He has a few circular AoE spells, and he has a physical attack which has a very weird hitbox. If Snow's in a good position, he'll just tank all of that, and nobody will take Pô, damage. e é uma besides luta que him. também pode ser It's possible bem to have that not chatinha. happen, though. But other than that, we're gonna inflict Imperil. Imperil will boost the amount of chain we take, and it will also make him take double damage from. Um dos pontos principais da luta é que eles usam um Imperil no boss. Daí aumenta o dano que ele toma. E aumenta o chain que eles conseguem fazer. And so we're going to have Saz give in water, but he can give any in spell here and it would work the same. So he's hasted himself in Vanille. Snow can just sit there, and then we're also going to buff Snow and give him those same bravery and in water. And if everything works out well, it will be timed such Eita, that he is staggerou, casting olha Faith, and só. he gets staggered. Now, Dahaka has a really interesting Olha que interessante. Esse boss, quando ele tá no chão, completamente no chão, quando acaba a animação de queda dele, ele não é mais imune a Deprotect. Deprotect é a magia que diminui a armadura do boss. E daí a Vanille consegue aplicar Deprotect nele. E eles conseguem basicamente destruir o boss. Eles estão falando que esse boss é o que mais tem HP até agora no jogo. Então a quantidade de dano que eles deram muito rápido nele. Não Por tá causa acabando de de stagger. Deu. Muito bom, muito bom, muito bom. Cronometrado. He gets up, but we don't care because he dies now. There's a bit of a weird thing where when he's on the ground, E if your agora eles platforms vão are pegar um empty, he'll elevador stay on que the vai ground. para There's uma sort of a cidade background bem timer, which antiga if you chamada let it Erba. count up and Se eu não go estou enough, enganado. he'll just get back up, but it doesn't end his stagger. It's not like a chain break or anything. E essa é a cidade onde Vanille e Fang viveram. The reason it's even possible to do it blindfolded is because we know that when we don't have deprotect before stagger, that it will for sure Então, inflict assim, after stagger. o que So I know aconteceu com a as long as Vanille e the com a settings Fang correctly, é que elas I eram know de exactly when I pulse. have deprotect. E elas tinham In the cumprido past, seu it was focus not e possible elas because viraram we cristal. just E elas started to ficaram try and inflict 100 deprotect anos as he was staggering, and while we were still on Sentinel, and it was dentro daquele falsi que chegou for em Cocoon. wait for deprotect, and you couldn't Logo, tell what was happening until you saw deprotect.
But since it's 100 anos que elas não vêm pra casa delas. 100 anos que elas não voltam pra cidade delas. for the blindfolded. Yeah, blindfolded, I do it different. It's actually scary. It's not 100% consistent to beat the fight. I can, like, so far I got it first try every time I showcased it, but there can be several things that mess it up a bit. For example, if Sass gets hit, Ele não rodou no meu PC and também, the são laser assim. strings, or if I obviously do a wrong Same. input to buff the wrong character. As versões de PC Because do it's very 13, precise 13.2 e Light still, Returns não even são though muito you bem don't really otimizadas. have to see it. São So bem obviously, if Sass or mais Sass lagadas do buff que deveriam. correctly, we're super Tanto que o undeniable. 13.2 eles têm que usar um patch Because you saw it was still pretty tight on the pra side. não crashar o That jogo was enquanto, a ou não correct ficar setup. FPS baixo. So right now, what Kai is doing is actually making a few members of the community, myself included, sad. Não é mod, mas o patch de FPS que o pessoal da comunidade fez é até discutido até hoje em placa de AMD ser rodar mais rápido o jogo. As outras rodar um pouquinho mais devagar é pouca coisa, mas no final das contas, tipo, é 2, 3 segundos assim. E para o jogo no nível de otimização que tá o 13 é bem interessante. That's sort of an experimental route which currently doesn't appear to be better, but it's something that we've been working on to try and see how it compares. It currently seems to be similar in time for ideal execution. However, it's riskier in some places, so we're working on it. But for right now, it's The Magnums they're a completely ridiculous weapon. They give you no magic at all, and they reduce your HP by 40%, but for that you get more than twice the strength of any other comparable Bom, agora weapon. eles estão It's passando por completely essa cidade ridiculous. fantasma, que todos viraram Thieves. Very similar in speed, so we can't really E say até which que foi one's better barato na because they época. are too different. Justo. It's just E that the lúcido, Magnus route, inclusive. just because they cut your HP down to 60% because of that side effect, even though the fights last shorter, they don't last that significantly E shorter. agora So it's a bit estamos more vendo dangerous toda in a case the threats don't destruição work que because you have ficou less backup. a cidade da Vanille, da Rainha. Agora vamos usar o Decepsol para passar desses braços. Parece que não vai dar para passar, mas passou. A hitbox desse braço é meio estranha, Hi, Hoshin. mas confia que passou. so the magnums are pretty much the strongest weapon that you can get, and for your best Agora eu vou commander who has voltar blitz. And so for pretty much every Dar category surpresa aqui besides para 80%, cancelar o even being Decepsol, heavily porque a gente vai on precisar magnums, desse Decepsol. 80% is pretty much the worst case scenario for them because you get them close to the end of the run and have the minimum chance to actually take advantage of their power. But for Shroudless or all missions or plat, you really rely heavily on the power of the magnums. Próximo game é Nier. You can also not Se não me max them engano, out at Nier e uma 80% Race because you ainda, get too little Basaki. gil for that. In the other categories, they are Se você always quiser maxed out, which is, exclamação like, as I said, agenda, like, você more than consegue twice ver that much. a Like, Sass's weapon currently, I think, has like schedule. 190 strength or something. I don't know exactly how much, but the Magnums have 1,140 when they're maxed out. Yeah, So that's like 8 times as much as the weapon that I have right Vamos now. passar desses inimigos aqui. Agora vamos para uma das boss fights mais difíceis dessa speedrun. Obrigado de nada. Que é o Bartândalos 2. We're coming up on They the just come with it, with the downside of the HP, right? Sorry, Swansea. yeah, we're coming up here on the second Barthandalus fight, one of Rodou the toughest fights porcamente. in the run. This will be the first time we're actually using an Aegis Ouvi Soul, dizer which que gives GTA us defensive 4 ele é buffs. meio Sass can't cast these on his own currently. mal otimizado And we assim haven't pra really needed PC. them up to this point, but Meio, Bart né? is a really tough Ainda mais pra enemy PC here. fraquinho. You'll remember that the first time during Stagger we just Bom, agora estamos upando o Cristário mais uma vez. That doesn't work this time. He actually never ever stops attacking you, which is the E main agora o pessoal tá reason he's such a falando dangerous que é a weapon. batalha mais difícil de He's aprender also speedrun. arguably the hardest fight in the Que é a run to learn. batalha do He's really tough. Bartândalos 2. The main idea of the fight is going to be that we want to have those defensive buffs and we also want to keep them. Now that's a little bit of a problem because Bart's got E agora again, vamos that lá. kind of second phase. He starts off like not Não é uma having a batalha face and then fácil, mas vamos lá. gradually opens up and eventually reveals his main face. Once he does that, the stagger will reset. Not that that's really a problem for us. We wouldn't be able to kill him in one stagger anyway.
De preferência todo mundo de Forcezol, né? Ou foi só a Xol? Acho que foi a Xol. What Apoptosis does is it gets rid of all of the debuffs on Bart and gets rid of Dá all o of our famoso buffs. restore usando Now, os pontos de that's a TP. problem because then we are going to get completely wrecked in the rest of the fight Tentando when aumentar we o don't stag have dele o buffs máximo anymore. possível. So what we can do E agora ele já está is, staggerado, we're agora é gonna use só a summon ser to feliz, correr pra dodge it. braço. So you'll see right here where Neil's being a little bit slow on the debuffs, but we got him right there. This should Agora fine. usar o Blitz, né, pra fazer a festa. I'm on PC, that's fine, yeah. Yeah, shouldn't be a problem. And now we're just gonna hit him. Also interesting in this fight, he used a Libra scope, even though a Libra would have sufficed. The problem is that we want to do Renew plus Summon, and that's 5 TP, which is the maximum, so using a Libra would stop us from doing either that Renew or that Summon. Nossa, chegando na metade da Yeah, vida this vai fight acabar o uses a lot stagger. of TP because we just need to heal so much because he is E agora nós vamos constantly invocar o hitting us. Behemoth And com that o nosso Libra is Eidon. literally just to stop E agora a gente vai Snowflake fazer o from running. famoso It's the only zerinho reason do he CES. but it's a huge Let's difference go! in the amount of damage Snow puts in. Zerinho! Push, actually. I don't think so. I don't Okay, yeah. Okay, so he started casting Apoptosis there. Kaya prepared for that by Lindamente. summoning Saz's Adios, Echo. We are Behemoth. not doing this for damage at all. But when we go into Gestalt, our party members are off the field and so are not getting hit by Apoptosis, which means that we get to keep our buffs for the second phase of the fight. And so we didn't use a Fortisol here because Saz Botar is able haste em to todo mundo de give us all novo, of vai the que offensive porque buffs we acabou. need, specifically haste and bravery. Menos no Snow, Vanille's porque a little nice não on é Vanille, Snow. but it's not super critical. It's just so she heals a bit more. Nossa, nossa, But nossa, Saz nossa. does not have the ability to cast defensive buffs. Nossa. And we're really relying on that damage reduction. Quase a Vanille foi pro brejo, velho. E agora é GG basicamente. Se tudo der certo, Oh I man. was close on Vanille. o Bartil não vai fazer mais nada. So that, Ele não deve fazer mais nada, né? Ele não deve atacar nem nada do tipo. sorry, but that attack right there, Behemoth Laughter, it does more damage than you have HP. So the trick to surviving that is you heal through the animation. And that gives you more effective HP than it would É, if you could barely survive. talvez não. But I can get a bit close like that. Yeah, so Kaya timed an elixir there. This is the first time we've used an elixir. We actually E only get já two, foi. in the run. Bart 2. Let's go. What the elixir does Já is foi. full HP restoration for the entire party, as well as giving us full E é TP, isso. which Agora so terminaremos o we have an capítulo extra 11. 2 renews for the second phase, although Kaya only needed to use one there. E agora é o capítulo. É, eu esqueci que tem que entrar na nave ainda, desculpa. Agora a gente vai pegar a nossa nave e voltar para You'd have to Cocoon revive her and think then at she para has no terminar o buffs. que a Lightning I começou. think at that point it would have been fine, but I would need to go into a medic much more Saz é um because she would monstro, have é, no velho. defensive buffs after the revival. O maluco que é muito bom, ele é uma Anyone who remembers máquina playing de this game dano, might velho. remember that he is a pretty Bom, agora acabou o difficult capítulo boss 11, o casually, capítulo and da her stats are liberdade, o capítulo das significantly, except for missões. power, E agora o capítulo significantly less 12, than the normal que a gente intelligence, volta but that was still atacando o very, very Cocoon, fast fight. Yeah, he didn't debuff me at all. Yeah. Like he did indo one days, pra that cima can debuff days up to like 3 times, like up on do every Eddie. one, and days is pretty much stop. If that happens, it's very bad. But everything there missed, so And yeah, that's, He that's was the end of pretty chapter 11. generous. So that's the end of chapter 11. So that was the longest chapter, pretty much from Alex to Bahamut, and with all of the Tajin's Tower stuff. É, o escorpião que veio renovado tomou um pau de novo, sozinho da Lightning, inclusive. First, here we have Anavatapta Warmech. He, you start the fight in Gestalt mode, and so you're able to kill him. This is an interesting boss in that it's a little bit different between E PC agora nós vamos and console, indo just because the moves em from Odin hit him more direção often on console, so it's a little bit freer. But we've discovered ao a good famoso path for Éden, taking care of him. onde consistently talvez on PC also. esteja o If tal you're do unlucky, órfão que a you gente está have to send that atrás. penalty and you can just kill him. But other than that, it's a pretty straightforward boss. But now we Also have. Zero- Oh, go ahead. Zero found a neat camera manipulation for this, which is why I camera trick right now. If I enter the battle zone, I immediately look up, like now, and that makes this Bullwalker just run into me. So I Vamos cancelar o lose Decept literally ali no que ele time on usou. movement, as you can see. Like, this lines up perfectly. Yeah, we wanted For to the run into cancel. him because we wanted to cancel that Decept. So shoutouts to Zero Yay! in this voice call. So coming yeah. up is
Zero said that E the agora a gente vai burden passar, chapter em 10 was vez the worst dodge, dessa, but coming up is also one of the worst dodges in the whole dessas run, which is the plataformas, a full gente pass. vai Chapter. pra Coming rua. up Ron. So this fight or this dodge is there's a couple soldiers we have to get by which are pretty free, but the Adamantrons are 4 dog enemies. Now these dogs move much faster than Ok. once before, and they are A gente very vai passar por difficult uma to dodge. roxinha de And so we just- soldados we're gonna Psycon. decept them, which decepting has been great so far, but now the E dogs como are eles in the way, realmente and estão we have to dodge bloqueando a around rua, their fica meio difícil active esquivar, movements. então a gente vai ter que So usar once we get past these Decepsol. dodges, you'll get to see the situation. A gente vai torcer para que esse cachorro passe e saia da frente do buraco da... Not very Looks nice. actually good. Ih, passou. Probably wait for this guy Esse to turn around and I bloqueio. should squeeze through. Yeah, nice. Very nice. They like to do a nice little spinning flourish and like whip you with their tails and stuff if you're in a bad You also have to position. pay attention that your Deceptisol does not expire, because we still need that. Yeah, Deception for this Ninja, fight. é. So, Pegar So um you can't preemptive, take too long with the Decept, botar a else it will Vanille run como out. líder. So if you're keeping count, we started the game with 3 Deceptisols. We used one on to manually preempt Penangle, and then we used one to manually preempt this, and then we have one remaining to do Decept stuff with, Voltei. which we also Also, won't keep that much longer. Beleza. Tem Just a heads motivos up, hoje, the e Adamant tem Cannon vários boss fight is motivos, coming up in around mas é 6 to mais 7 gosto minutes. mesmo. I just need to know the results for the bid war like 20 seconds before it, but just wanted to say so that. that Bom, a donation Vanille is já, coming com o in Hecatombe, soon. já terminou com a rapaziada. Quick these fights Agora are. nós vamos So once again, I believe that one is actually already fazer closed. Would you like to know comando those pra results? Vanille, olha só. I Yeah, can that know works now. then. That's- Yes, so Lightning won. let's go. Yay! that's the better looking strat. It's the faster strat, and it's the much more dangerous strat. Yeah, it's the one nobody actually does in runs because it's kind of risky. Well, there are a few people who do it, but we Right. get into that when I do it. But Lightning pretty much can only tank one of his stomps because I didn't invest into Lightning at all since Chapter 9, and we won't do that because it's slow. We didn't invest into her, but Odin has been passively growing on the Yeah, side, Odin is so Odin's independently really good. growing, but Lightning is weak. But now that we finished All off these first few fights, so those were both Gestalt fights, so the actual stats of our party did not matter. We got like 100,000 Crystarian points from part 2, plus all of the fights in between. It's another like 20-something thousand. So now we can spend all of that CP, and this is a really important place that we're spending our CP. Here, Snow got some important things. He got his accessory and his 5th Ele ATP já slot. fez Now you can do cristais 5 de todo attacks in a mundo, row agora vai with dar another ajeitar os 180 strength from acessórios. Maxed out Warrior's Wristband. And then we also got most of the way to Saz's next ability, which is Cold Blood. We haven't quite gotten there, but we're going to get it after the next fight, and Cold Blood is going to be very critical for several coming fights. But we'll explain Comentaram agora what it que actually does when we get there. a narrador eu vou falar depois, porque essa luta é muito interessante. 2 Cerberus paradigms, which is the max damage, and then a few other paradigms for the specific things that are coming. So this next fight is a Behemoth King. We already fought one of these earlier in the Behemoth King versus Megastherian, but in that fight it was Essa luta, quando ele chega na metade do HP, and he didn't target us. ele transforma e aumenta, ele pega um espadão e fica de pé e tal, e aumenta a espada, aumenta os status dele. Então, o que eles vão fazer é basicamente aumentar o stagger dele e debuffar tudo para explodir ele antes que ele chegue da metade do HP. Ele só vai de só 50 e poucos % que ele tá a 0. Eu vou deixar ele fazer. De preferência cancelar ele logo de uma vez. E é essa luta. That's good. É bem absurda. E já foi. I saw that. So fast he doesn't get the chance. Mandou I saw that he abraço. has deep protect. Muito Like, dano. Imperial was already on, and I saw that he has deep protect on as well without even looking at it. Mas ele tava falando que eles estão com 2 paradigm de full DPS When she doesn't e o inflict resto ele it, planejou then she's continuing to pro que cast vai her vir mais pra strength. frente. Vai ter um paradigm específico pra cada luta que ele vai And precisar. I do want to point out, we really do not want to see the Behemoth King stand up, but if you do want to see the Behemoth King stand up, I believe there's a very cool shirt design that you can buy that someone made of the standing Behemoth King.
Yeah, it should be on the GDQ. Esse cara é muito bom. You forgot to cancel your visa. Yeah. Oh dear. Okay. Joga muito, e há muito tempo, inclusive. Oh boy. So Worst case, if I'm stuck here, I load a save later on, but it's fine. Usually it's like 3 to 4 minutes time loss. So what just happened is Kaya forgot to cancel the D-set, so now he lost that D-set, which is especially unfortunate because it was his last one, so he can now no longer do D-set cancels. This isn't Não pegou o raio no microfone não, né? because we were about to let the last D-set run out in about a minute. É, o que tá chovendo aqui tá dando no raio, só perguntei por isso. Ah, não, não deu pra ver. Ah, então, ok. Desculpa te cortar. Não, sem problema. Eu ia falar que eles comentaram que o Kaia esqueceu de fazer o Decept Cancel no último dele. Então agora ele tá sem Deceptsol. Ele já ia usar o último e deixar gastar em Tempulhos. Basicamente ele adiciona uns 2, 3 dodges a mais que não teria no jogo. Ou não teria na run. E tranquilo. Não vai ser grande problema. This is just like some entertaining content now and why we have the Deceptisol. Alright, so now he will dash. Tem 3 mais dodges agora que ele vai precisar fazer. Yeah, we're past this. Alright, and now we have 3 more. But the problem is we have the fastest type of dogs. Just 2 more. 2 more? Okay, so we have this one. Come here. Okay, let's change now. Ele trocou de volta pra Vanille. Maybe? Mas infelizmente o cachorro A nice trick cachorro é is muito discovered by rápido. Logic Dolphin that Kai is taking advantage of here, which is that when you change parties, it sort of does a weird Tentou thing mudar where ali it os personagens basically pra ver se removes you from the ele zone as far as, tirava o again, agro dos keeping you cachorros, mas aggroed by the não enemies. deu So if they certo. have aggro animation, Desorote, não fale esse nome, Nossa. Desorote. Oh, come on! Vai invocá-lo. You see how hard this is without Deceptisol and why we normally have one here. yeah, just dodge them, smile. Yeah, we almost had it though, several times. You could use Hope Bleed. Soon. Nossa. Okay. É, realmente, o capítulo 2 tá sendo triste pra ele, velho. He's like As a I said, I little think funky. Esses encontros aí ele não teria. Ele teria usado o Decepsol agora e andado reto. Mas como ele esqueceu de cancelar o último que ele tinha, For now we try this. ele tem que ir na marra mesmo. While we're working on this, do we have time for a You couple can more? read Now would be a donations, good yeah. time. Oh, right. We have Bom dia, Dezu. $25 from Michael Bom saying, dia. let's unlock the blindfold run. That sounded like a commercial jingle, I apologize. Thank you for that $25, Michael. We have one donation that I'm actually just going to read straight. This one's a little more heartfelt. $30 from Liz saying, donating in honor of my Gente, mom, olha esses all gibres. have had or taken preventative measures against breast Agora só Olha o falta. Ronaldinho. Olha o Ronaldinho só, This is querido. for the blindfolded incentive. I'm so excited. Só falta mais um encontro agora. We're past Nossa. one. No, only this one left. Não. Would you like me to pause or should I? No, just continue until I'm past Oh, this. right. Okay, great. We have $25 from Banquo, who says, there once was a woman called Lightning who had no big goals besides fighting. Combat was on hold till she got a blindfold. You don't need eyes to beat a Dahaka. Thank you very think I'm much for passed. the $25. E agora ele tá de boa. Past it. Alright, we're through. Conseguiu escapar direitinho. This year it would expire anyways. Ele falou que agora o Decepsol ia acabar mesmo. Então a partir daqui não tem mais Decepsol. So now we're Mas working up só to another que, fight, which tipo, is ter really acabado interesting, antes and it's piorou very- bastante a this one's very set, situação. and it's possible to do this fight Ah, ele perdeu um bom minuto ali. one of the Nessas possible- reset tudo até mais, 1 minuto e meio. Do this one though. Acho que uns 2 But, minutinhos, I pelo mean, it menos. needs a lot of practice, but it's very structured. But we're Bom, gonna take agora a advantage gente of Falta the mais Proud encontro Cloud agora, this time. claro. So, the Proud Cloud is an enemy which Desculpa te is interromper. immune to- Não sem problema. Well, okay, it's not technically Vai immune encontrar to com o Deep Protect, Yagarashi but dentro dessa he- máquina. we can't inflict him with Deep Protect, so we have to rely on just Ele vai Master dar, Chain, vai dar um and trampo pra there's a gente, way that we can get então. even higher chain now, which is Cold Blood. E não vai ser a única vez que a gente vai encontrar ele. A gente lutou 2 vezes contra esse boss. E se eu não me engano é na segunda que o Dolphin lutou blindfolded, segunda vez esse boss aí. Que é bem difícil. So we're just gonna get the necessary buffs as we chain, staying alive, keeping healthy.
And once the party's fully buffed, we can stagger him, and then we're going to do 2 Foi na cold bloods primeira consecutively blindfold. in Tri-Disaster and Thaumaturgy, which is Tri-Disaster. Ah, foi a primeira? Interessante. Now, É with porque a most segunda fights era in mais Burn till complicadinha. this point, É, eu não me it's lembrava been a faz matter of, well, we want tempo to que eu kill assisti them toda. on stagger. If we don't, then we just have to do cleanup O afterwards. não, blindfold blindfold é na é- luta, o If you Mushiba. fail to kill Isso. within one É mais stagger, pra luta he mesmo. is going to do a Não tem como fazer os new dodges com strike, blindfold, eu which acho. is death. Não tem como, não tem É uma... muito RNG, já é RNG com olhando, imagina sem olhar. This is É, a really exatamente. tight fight and a real problem É for mais pra luta the game específica. runners because of that. Porque daí, baseado no som do que tá acontecendo na luta, você consegue saber o que tem que fazer. To do the strat. I might die here if Snow Mas é gets muito the difícil. adrenaline, that's the problem now. Like, this is very important that he keeps the adrenaline now. So that was 2 casts see. of Cold Blood, and he went from 250% chain to. Não, estamos 876%. conseguindo dar bastante dano Yeah, this nele. actually looks bad. Yeah, that's a death. Ah, No. ele vai ter que dar Yeah. retry. Looked like your chain duration É, was low. tivemos probleminhas. Yeah, for some reason, I don't know why. It might have But been it's the fine. extra spells and É, o thaumaturgy. capítulo 12, Yeah, os I had to do últimos them though for the capítulos do chain, Kaia because I did tá the- I bem did the wrong triste. shit. Yeah, you cut Vanille's strength. I saw it. Oh, by the way, so Yep. you could do that, Kai. You could do haste Faith instead of Faith haste, so she starts a little bit earlier. But that's fine. That's like okay. I got very bad targeting, which is why I didn't pay attention. Saz was dropping a lot. But yeah, we haven't really mentioned it up until this point because Kaya hasn't made it necessary, but even if you die in this game, you can just retry and it's not really Yeah. too big a deal. That was actually the first big mistake this run, so I'm pretty happy so far. I guess the second one after the reset. Well, okay, true, if that one counts. Bom, esse é um dos motivos dessa run ser mais alright. This saudável game's hard. pros runners. Você pode dar retry se você fez alguma coisa errada. Which is a Você não strategy Com that precisa, certeza. doesn't tipo, randomly kill me. resetar o jogo inteiro, tipo, 10 horas de run pra That's fast death. This time we do it desfazer correctly. um I'm not erro supposed que to você cut off a new fez. string here, É só dar because now my retry chain e is pronto. correct. Cold Blood is especially good for this fight because he halves all damage from elemental abilities, which includes all other Ravager abilities, which also means Não, that o you Kaia chain less ainda because- consegue fazer So you subir see how much the chain is 450 just sim. shooting up right now. That's basically Mas é só, tipo, Snow não and Vanilla houve contributing a haver little bit, mais but contratempos. most of that is just Saz. É, com certeza, quando eles põem This is a safe kill if I um don't get estimate, destroyed by eles single levam em target. consideração Which can still o que happen. pode dar de errado e põe um tempo que cubra isso. That Cold Blood Crystarium is something that Porque we can do because of nem that sempre vai dar tudo certo. grind that we did more than an hour ago. Muito difícil dar sempre tudo He certo. actually would not have enough CP for that otherwise. I was actually Nossa, liking stagger foi. direction because Olha this só, is very, second very try. safe. That was the problem. That fight was the Muito bom, stagnation. muito bom. I just took gold Stagger ran out Second of first try. on Snow as well. You'd be short about the BK&M fight. All right, and now, thanks to your donations, we are going to switch. in Agora as vai leader ser a hora da to be Lightning used in brilhar. Well, Olha we só. fought used around out of Matanta, so. Protagonista. Technically, sure. Yeah. We used Putting some Odin. defensive equipment on Lightning right now, just that she's able to survive one stomp, because without equipment she's dying to everything. Now So- I can tank one stomp. So this fight is more or less the same fundamentally with either Lightning or Snow in the lead. You basically just chain him until he staggers, and then you kill him with just ult. It just happens that Odin is better at dealing with the specific enemy than Shiva is. So it's much safer to use Snow because Snow has enough HP to survive multiple stomps, and he can survive the big Quake move, which you'll always get, but you have to kill him Yeah, before exactly. Quake with Lightning. With Lightning, he does Quake early, which he's doing after a lot of fast storms. Quake kills you. There's no way that I E can esse é o Quake, tal with Quake happening. do cidadão que iria ser ou Looks like Snow slow storms, ou a though, so this Lightning. shouldn't kill. And we also Mas got to como a see- Lightning tá um we also got to see pouquinho some underlevel movements in the demais, battle a with gente Lightning vai to avoid the long paradigm shift animation. So ver essa luta Yeah, ser that's a bem kill. rápida. Nice. I go for level 3 for safety. easy. Alright. So we need to get above 320% chain with an Tepskin level 3, and then it's a kill. Which is RNG because he can do his stomps quicker. This time I got a slow pattern, so it was very safe. I just need to pay attention that I dodged them. You just spam this Razor Gale until you're out of just alt points. Actually, you can do it now. Yep.
And now he has half HP, guys. He has half HP. Odin's weak, Just wanted right? to say this. Yep, Odin is weak. Half HP and Caraca. gone. So this apparently also works on bosses. Well, unless they resist death. Like, there are bosses that resist death. On those it does not work. But yeah. That was the fight with lightning. With snow it's a bit slower, but it is way safer in case Bom, he agora does depois it fast deixa better. It's actually a lutar bit ironic because Adamantellid is weak to com a tartaruga gigante. A gente vai passear pelas ruas, Shiva is the ver o pessoal da Psycon e os civis civis fugindo, correndo de um lado pro outro. Odin is just too strong, that's the thing, Yeah. right? Like, it doesn't matter what weakness enemies have. Like, for Shiva, you need to get him on lower HP and on higher chain. Like, Odin can leave him at higher HP and lower chain, so it's just, yeah. So for the next stretch, you can enjoy the music. Que This is, luta foi essa? our favorite song in the É. community, but we've got a bit of running and then only one Hoje boss left in the tirou chapter. metade There's da some vida da interesting dodges, but for tartaruga, now é it's mole? really 10% donations. Yeah, we have Alright. like 3 minutes. Great. Como a gente disse, esse é um dos jogos que a gente mais desama no final das contas. Eles são muito fortes nesse jogo. Starts with 54. Let's get a $5.40 train going toward that blindfolded incentive. You know you want to see it. And we also have $5.40 from Burrito Muerte, who says, I want to see the blind Ahaka fight. Ele tá Kaya, cantando don't que you nem see Cuco de we Chocobo. don't want to see? Uhum. Thank you for the Chocobo theme on that one. We have got. Mas infelizmente não tivemos da Haka Matt's fan blindfolded. saying, Blind, fold, blind, fold, blind, fold. I don't know how to read things with clapping like that in them. With anyway, and we have $50 from another terrible deer saying, "Let's see that blindfold magic." We got another jingle in there. All of these short one-liners, they're gonna be like that. I Próprio think. bardo da taverna. Okay, can I do one more? I want to take this opportunity to let everybody know that we are at about $58.5 thousand toward the blindfolded Dahaka fight, so that's Agora nós vamos andar mais um pouquinho $20,500 pelas ruas left to de go, more or less. Cucum. Please get those donations in because that's going to be a thing to see. E algo interessante é que em uma dessas portas, We have around half o an hour Snow left, dá if um I soco e don't fala, die. nossa, So nós we vamos have conseguir enough time. passar, está tudo perdido. So, coming up, E agora, we quem have poderá nos defender? probably the coolest dodge Aí in the chega o entire pessoal game. lá There's do gonna be início do two jogo, huge Gadote, enemies who are Lebral, completely o pessoal do blocking the path. Nora, This looks undodgeable to que ninguém anyone. lembrava mais. Ninguém lembrava. They also completely ignore Eles chegam you, tipo, so ó, you nós cannot desistimos, get tá? them to move by luring them out or anything like that. You know, decepting wouldn't work. They're just blocking the way. Tem uns dodges bem So chatinhos nessa how do you parte. get them to get out of the way? Well, É porque é bem the party fechado. members actually have collision with enemies, but when Tem um em they, particular mais pra hit frente them, ali que it does not eu acho que é logo esse na fight to frente. start. So we Que can actually, by running tem É, dois esse bichos, mesmo, o Bulbasauro. o Bulbasauro. manipulate Esse our dodge é party bem members to específico. run into the enemies and push them aside. So that's what Kai is going to try to set up here. So he's going to wait here for the With party members to lightning- catch up. With lightning, the new trick that Zero found with the party swap apparently doesn't work, but we can still get lucky. Vai aproveitar e fazer um menuzinho aí. Just doing the menu here. Porque eles têm basic idea que is you set your- trocar o membro da you put party. lighting right at the corner here to make the game think it's like, oh yeah, I want to go here, and so your party member's like, okay, we'll go there next, and then going there involves pushing them out of the way. Alright, so if I cross the battle zone onto the other side, hopefully Snow and or Vanille will push them out of the way. That looks É basicamente o que ele fez. maybe Vê? not, we'll see. But Conseguiu. okay. Muito bom, muito bom. Yeah. All right, beautiful. Basicamente o que ele fez foi trocar de membro de party member. And that E daí ele only foi pro happened canto because e ele fez I com ran que to the other side, os outros exited the dois battle membros zone, da party and Snow was, dele "Wait, I need to empurrassem os catch up, bichos. so I need to follow you," but while following, E daí com he isso pushed that enemy a bit libera forward. espaço suficiente pra ele passar. And that can Muito be bom. a pretty significant. É, infelizmente o boss que eles iam lutar blindfolded já passou. Então o incentivo já era. Infelizmente. A não ser que ele possa fazer depois da run. Aí seria show demais. Ah, é verdade, é verdade. Se ele tiver algum save lá, ele podia. Eu tenho quase certeza que ele tem save da Haka assim pra praticar, então... Ah, é verdade. Um ponto. Bom, se eu bater até lá, né? Senão aí perdemos, rapaziada.
Kaya Rune, sim, o Rune é Kaya Rune. Ele é o atual recordista mundial na categoria de PC. Blindfold run, come on Twitch, let's get it done. Kaya Rune's got the skill, don't need eyes to get the kill, watch out, here comes the blindfold run. We also have $10 donation from E agora já estamos chegando no final dessa parte que tem bichos azul. Nossa! Que ridículo, velho. Snipados. Sorry, I felt like I only had I should only sing the last part on that one. Olha só, ele saiu, deu retry. Tipo, We velho. have Que $50 isso, from velho? Ele tinha saído da área já, da zona. Ele já tinha saído da área e o Bahamut puxou ele, velho. O Bahamut só botou o pezinho na frente pra ele tropeçar. And $25 from Prismatron. $25 donation train, let's go. So, if I can interrupt you really quick, we're just passing the battle zone for a sort of super boss. It's supposed to be really, really difficult fight at this point. Bom, agora a gente vai entrar no prédio da Psycon, se eu não estou enganado. Kaya tried to turn the camera, but couldn't quite make E You can't turn it on anymore. it. So it's an adamant tortoise, but it's rumo a a se it's a encontrar one-of, ao I mean, the Jagger previous Rush de iteration, they call novo. it the Eden tortoise or Eden toys, and this is the enemy that Logic Dolphin was attempting to fight and successfully got a 54-second on, and this is where Nossa, the pegou no 54s último comes from, ali. is that enemy. It is actually possible to beat him with any percent development if you get the magnums. There's a trick that you can use where you inflict daze using Fang, and daze gives you an extra double damage, which gets you. Consegui escapar direitinho agora. That ends up being a 2-minute-ish fight, so 54 is really an impressive time for Olha, such a pelo menos strong enemy. conseguiu passar de uma maneira bem tranquila, tipo, tirando aquele retry ali. It's gonna be continuing in this area for a while now, so got more time for donations. This is, in my opinion, the coolest looking hallway. But It is a very cool looking hallway, and But as nothing you else see, going on. all that text on there is probably. E agora o pessoal tá passando pelo corredor cheio de pessoas de Pukun, falando, nossa, são os caras de Pulse, eles estão fazendo coisas más para We have nós. $25 from ZOVGM saying I'm putting my Basicamente. donation toward the blindfold incentive. A gente tá chegando no Final capítulo Fantasy 13 agora, means a lot to me on a personal que level. é It makes me so happy o lugar to mais see legal do being jogo, around na minha AGDQ. opinião. Thank you so much. A gente tá This game is chegando no really finalzinho do 12 já, really falta enjoying só this tipo one um as well. bocado, tipo We have umas $13 três from linha reta. Umas 3 horas, não, não mentira. Longtime watcher, Porra. first time donator. Final Fantasy XIII is one of my favorite games, and I felt now is the best time to donate. Donation to go to the blindfold. É estranho ter uma máquina de pulse dentro de Pukun, né? Pois é. One ticket for the $54 Doom Train. Choo, choo. Quem diria que a Psycon estaria usando o mecanismo de Cocoon, né, Do we velho? have time for a couple Cocoon more? não, de pulse. Yeah, right. We have Quase foi pego ali pelo guardinha. $54 from Larsivsi. Hope I pronounced that right Agora too. vai Have to pegar donate to this aquele item ali, se eu awesome não estou run of a enganado. very Esse cenário underappreciated também é game. Keep bonito it pra up. caramba, velho. Muito bonito, aham. We E a are- música aqui I dá actually muito wanna hype take this pra opportunity to, jogar. tell everyone we O nome are dessa música é over Test of the Sea. $59,000. We've almost É hit the uma música de 60K boss mark. fight, We're getting inclusive. there. We're getting there. Keep those Uhum. donations rolling in. Pegou uma for the Power blindfolded Glove, run. vai dar uma mexida na Really loja. appreciating all of these. Dá um upgrade nela. No worries, if we're not there, we can just Look at have the Kaya Fang. die however many times he needs yeah, to I to just part three. Particle I slapped like 3 Accelerator. times on the final boss or something. And then Mr. Titan will pay the rest of it with his death incentive. Oh my god. Alright, this is the last. Mas vai ser o último menu da run, por sinal. Last. I Último, upgrade menu não, mas o último Skull type that I just menu de bought for this upgrade. man thing, to a power glove, so now it's known as two power Coisa de gloves, which is the dedicação, é strongest impressionante. strength accessory that we have access to. O pessoal que fez a direção de arte do 13 realmente se Because dedicou pra the next fazer. fight is pretty tight on damage. Very, very tight on damage. Yeah, so that. O que eu gosto muito do 13, que é algo que eu senti um pouco no 12, em termos de design, é Yeah, o destaque de cada personagem. Né? Eles têm umas roupas muito características e coloridas. Que... E uns detalhes, assim, tipo, acessórios e coisas que destacam ele bem, cada personagem. Eu acho isso muito legal. Vai em Penela mandar abraço.
basically everything that happens in this entire fight is. O 12 todo mundo é meio cinza, amarelado, parecido assim. Só a Ashe tem a sainha rosa, mas o resto é tudo meio parecido. A Fran também é realmente um ponto fora da curva, também. Não tem como você Não, com certeza. As orelhas de coelho ajudam. Puta, ele tá tirando a roupa. Bom, agora o Yagurashi vem pro showdown. But the difficulty lies in connecting your cold bloods consecutively and maintaining interruption and launching with snow. E essa boss fight é um pouco complicada, porque além dela da máquina se recuperar a vida inteira, é muito agressiva. Sim, ela dá muito dano. One of the things that makes it really tricky is that Snow can't launch while Cold Blood is hitting him. So you have to time it so Snow gets his launches off after Cold Blood. You go too early and you get less launch chances. You go too late and he has a chance to attack you. So there's a very fine line for timing it. And if you miss it, he'll get more attacks off. Tipo assim, logo após acabar o stag, a máquina fala assim, me curei e vai dar uma onda de mísseis. Coisa normal. That will trigger him to deactivate his limiters, which will make his attacks even stronger, but will also give himself D-Protect and D-Shell, which means that even though he does also heal to full HP when he does that, we can now kill aí, ó, chuva de mísseis que eu tanto falei. E agora o Sas tem uma habilidade chamada Cold Blood, que é uma habilidade que é meio ataque físico, se não me engano. Transitioning into the second stagger, we got a launch again, so this is looking nice. This should be. I might need to extend, but yeah, missed one ready because I didn't get the ready animation. Worst case, we can just kill after, but he has successfully gotten through the most difficult parts. É um ataque que dá muito dano, então é muito interessante ter ele. Yeah, unlike the first fight with this robot, we don't have to worry about that retaliatory strike. Se você quiser saber se vai ter FF8, Bias, é só exclamação agenda. Mas dificilmente RPG muito longo entra na GDQ. E GG. Adiós, Agirosh. Como ele falou, eles não deveriam conseguir terminar essa luta sem o boss ir pro modo aéreo, mas dando exploit no launch, conseguem basicamente prender o boss no ar, ironicamente, porque ele não tá no modo aéreo. E com isso eles conseguem dar muito dano. O Saz é uma máquina de DPS absurda nesse jogo. E chegamos no capítulo 13. E a última batalha foi o Yag, e agora é o 13. Basicamente uma área de boss rush. Basicamente vai ter vários bosses que são obrigatórios, porque a gente vai ser teleportado pra salas, tem que lutar contra eles. Mas é uma área muito bonita. $5 donation train, a $10 donation train, any kind of donation train that you want to run. Choo choo! Let's take it to the end. All right. We have $5.54 from Mythic Dawn. Mas essa AGDQ tá tendo muitos jogos diferentes que geralmente não tem. O próprio Final Fantasy XIII, primeira vez que aparece uma AGDQ. É muito legal. Sim, tipo, nem é a primeira vez que tentam botar o FF13. Não, com certeza não. Prizeman shows prizes. We donate to win great ones. More GDQ lamp. Love FF13. Let's go. E o que é bem interessante, um RPG de, tipo, bem longo até, 5 horinhas, entrar na GDQ. Inclusive eu recomendo muito pra quem nunca jogou esse jogo. Recomendo muito tirar as próprias conclusões jogando, porque esse jogo mesmo que ele seja longo, ele é muito bonito. E também não é melhor você ir pela opinião dos outros, é melhor pela sua própria. Com certeza. Nesse vale pra tudo. Filmes, jogos, livros, tudo. And thank you to the amazing team of runners, commentators, hosts, and technicians putting AGDQ together. Blindfold fight, let's go! Do we have time for one more?
São caros demais? Não, na Steam tu consegue fazer eles por bem barato. Cowbones, saying, I wanna see the very best. Run this game FF12 manda um abraço. blindfolded. Dun, dun, Tá, dun. quase todos eles bem baratos. É que o FF12 é um full remaster, né? A maior parte deles são só ports pra Steam. Mas o FF, tirando os Pixel Remaster, agora estão carinhos. O FF7 até o 10 consegue por 15, 20 pela cabo. O 13 até o... Os 3 13 consegue por 20, 15, 20 pila também cada. É bem tranquilo. O 15, como é mais recente, e o 12, que é o remaster, eles têm... Em promo eles ficam uns 80, assim, não é muito barato, mas vale a pena. Não, E esse... Sim, sim, vale muito a pena. Esse é o cenário que eu falei que eu acho muito bonito. Que são essas plataformas movendo aí. Eles são meio que os guardiões do órfão, quem é quem mantém o Eden funcionando. E sem o órfão meio que não existe os falsi assim. Então fica bem mais fácil. And those are going to be real tough, so we definitely appreciate being able to just use shrouds on all of them. In fact, for the next 4 fights, we are going to be using both a Fortisol and an Aegisol for all of them. You can also die on all of them very easily if you do something wrong, or even if you get bad luck. Like the second one, the Vladislaus, that one is having a lot of RNG with debuffs. If I don't land debuffs, it's very hard to win that. Because our healing is limited at this point. Like we have very low stats, so the healing comes mainly from renew. If I use E o both pior é que essas renews, partes de esquiva são feitas em lugares apertados e usando Decepsol. Shrouds are actually routed such that the shrouds we farm between Chapter 2, No Fortisol, random então drops and perdemos o Doctor's codes Decepsol, are such manda o that we can abraço. use our final shrouds on Proudcloud 2, which was the final boss of Chapter 12, and now we just spend 12,000 gil for every single shroud. We've been saving all of our remaining gil to get these shrouds. We've pretty much Agora o primeiro boss em forçado. and really can't, even by spending gil, improve our stats that much, and so the rest of it's just going into the shrouds. Que são aparentemente os mesmos bosses do capítulo 7? Não me lembro qual 6. Que é o Summon to Water Escape com Saz e Vanille. Se não são os mesmos, são bem parecidos. We are going to use summon to take out the one that resists it, because, well, summons completely ignore all damage resistances, so we can just kill this thing. Yeah, I play this very safe. I do 2 of this as well because I have level 2 and no imperil. Yeah, Bring out the big guns. resists physical, and all of our stats are physical oriented, and so we kill him with the summon. There's another little thing which is that they clássico heal do each time. other. So if you try and kill one, É o the one that will get in the clássico. way. So it's really nice to just take this one out. Thanks a and then bunch. leave Jabberwocky, who is immune to spells but weak to physical. He's got a really strong attack called Breath of the Beast, which, if this goes right, we will stagger him before he gets to do it. This will get very close now. On the bright side, it's no target, so you won't game over if he does get it off. If it's going for Vanille or Sad, it gets the Conseguiu o stagger, então lindamente já vai pro breve. Now we just keep him interrupted. The same as you do in Chapter 6, pretty much. Yeah, this is basically the grown-up version of... É, ele falou agora que a versão buffada do boss final do capítulo 6. There we go. Muito bom, muito bom. First boss Derrotou o down. primeiro boss. When you get early imperil, this can be up to 20 seconds quicker. Jantou o primeiro boss e tá com fome ainda. This is obviously still better than dying. So. It's not getting early in peril, it's like not failing to inflict in peril. That was very unlucky. Yeah. I mean, nowadays I don't try to get it afterwards because it messes up your whole patterns. You can just like take longer in Gestalt then. That's true, yeah. Usually. Yeah, I do the E agora same. vai atravessar essa sessão It's really de bad if you go plataformas for more broken and you alucinógenas still don't get it. It's para like, encontrar yeah, outro you die. boss yeah. e acabar So this way it's desviando like de maybe inimigos no 10 to caminho, 20 seconds inimigos slower, but you don't apelões die at inclusive. least. So now the next Another- boss is Vladislaus. This guy is a Seath
of a very specific type. There's a few of these, and there's a late game boss. E agora a gente vai fazer um dodge bem esquisito, mas legal, que é por baixo dessa máquina. Ele não conseguiu. Por muito pouquinho. But the most important thing is that he's weak to D-Shell and D-Protect, but we really only want to inflict D-Protect. Quase, eu ziquei. Vanilla as the lead, because if she was not the lead, she would do D-Protect. Aê, agora sim. Agora foi. Muito bom. As a saboteur. So we're just going to be pretty much using her almost entirely to cast D-Shell, or sorry, D-Protect. Also, we didn't say anything to this, but this is a hitbox abuse. His hitbox is favorable for us because he can just sneak through his legs. The first time I failed it because I was a bit too far forward, but yeah, second time worked. I want to sneak in really quick that we just hit 62,000 toward the incentive. Oh, nice. Yeah, we have roughly 15 minutes left, so keep going, guys. It's not much left. Será que vai ser estimate, rapaziada? Vai ser subestimate? Yeah, so this fight would be a nice break. Esse boss é um que eu gosto bastante, porque eles não fizeram mais um mid shield, assim, um boss com muito HP. Esse boss ele é bem frágil, mas ele dá muito dano. Wow, Snow is not able to hit. Oh my god. Legend. So Libra here is nice because it tells Saz's synergist AI that he's weak to all elements, so Saz just defaults to Fire. Ó, ele usa Libra pra AI do Saz aplicar fogo, que é a fraqueza dele. Ele basicamente usa Libra pra falar pro bot o que fazer. Nossa, o Snow tá indo pra vala, não foi não. Brincadeira, pô. Easy. That's good. Well, he actually went for the second. Vai lá, já foi. Yeah. Muito bom. Se não me engano, agora falta só mais um antes de ir pro grande If you finale. don't land debuffs, like I already used both of my renews there, and Vanille's tireless charge healing when she's medic heals like 150 or 200 per cure, so it's really not good. We have at this point. Our final stretch before this boss, and it's pretty much the last time we have for donations. After that, it's going to be non-stop until the end. And then Swansik wanted to also say something. Eu gosto que depois que os bosses, a gente mata os bosses, tem eles de novo como bichos aqui, normais. É porque perdeu patente, né? $25 from Siege saying blindfold please. We have $45 from Boni saying Darude blindfold. And we have fazendo um menuzinho aqui de cristário, provavelmente vai ser um dos últimos. Se não o último. I've never played Final Fantasy, and I'm new to GDQ. All the runs and wholesome chat's been doing wonders for my mood, so into the blindfold bucket, a little droplet I will throw. And if I can get the host to sing this, I surely hope Nossa, o you all will Sentinel pro know Saz, your meu trade. amigo. And I'm so sorry, Courage. I am, my voice is E agora is fazendo a uma little última bit mexida busted nos for singing paradigmas. such a large donation. We are almost at $63,000. We also broke $550,000 in total donations. So keep those donations rolling Já in. fecharam There's still time. $550 mil de donations. Yeah, around 10 minutes now. If I Isso é don't die. show demais, velho. Now the three complicated fights in this chapter, and the last one is pretty easy. But yeah. This one right here is probably my favorite fight in this chapter. So this is Esse é o grande Tiamat, pra quem já conhece, da franquia. But one really nice property of Cold Blood and Snow Strikes in this fight is that they will keep him interrupted. So he shouldn't get too much out before first stagger, ideally, which is nice. 2 ice grenades, no slow, so this is perfect. This is the setup we want to. Yeah. So now we just keep him interrupted until stagger, and once we stagger him, we're gonna keep a set pattern where we keep him interrupted until Enquanto ele tá no stagger, eles vão ficar fazendo um padrão de ataques pra deixar ele interrompido e fazer basicamente que o boss não se mexa até acabar o stagger. And then in that phase, if we can get the whole strat properly, we will keep him interrupted until we stagger him and keep him interrupted through the whole stagger. But that's a little bit debuff / luck reliant, so we'll see how that goes. There's something really interesting about that first phase also, que which não is deu that certo his não, second hein? phase begins after his first stagger, so we intentionally do a shorter stagger, and I think it's the only time we actually do that in the whole run. Obrigado pelo We link, just Mendo. stagger him quickly and do as much damage as we can in that short stagger to get to this ground phase earlier. Nice debuffs video, by the way. Vanille, please.
Eles estão esperando que a Vanille dê o debuff. Okay, got something out, but it's okay. As long as I get debuffs. Snow's still up. This is a little rough because no debuff set to laser raids. No debuffs at all before stagger. This Wow. is horrible. This is bad. Nossa. Oh, Ripstone's buffs. Okay, Foi por pouco. Eu acho que agora ele vai conseguir. I think I'm fine. Yeah, I think you are too, but jeez. Bom, espero que ele consiga, porque aparentemente ele tá indo bem. Os debuffs foram um pouquinho mais tarde do que deveria. So it just occurred to me the other day that you could probably mas stagger and agora extend deu bom, this agora fight deu if bom. you really wanted to. So I guess keep that in mind if you need it. Yeah, I don't It need would it be this nice time for though. poison too. Nossa. You can also reverse stagger. Deu I've learned that the certo. hard way. Uhum. Where, at the end of the first Se demorasse um pouco Ainda mais bem. pra entrar os debuffs, ele não ia conseguir dar dano suficiente. But if you cold blood during Aí the é complicado. set, you actually won't reset a chain right away until after the cold blood ends. So Bom, you agora essentially em waste all suma the chaining you acabou do during o the boss cold blood. rush. E agora. Also run that Tem way. mais um boss rush. Now we have the final drop in the game. Agora é o boss and rush final, the last three bosses, onde which vai are ocorrer as two of the últimas hardest, compras, os and últimos then upgrades, o one último very tudo, easy one. antes de acontecer a batalha final. So yeah, we'll see. So E we've são, had It's two around vão ser 7 três minutes batalhas now agora que till são the end muito, of the muito run, boas. so keep your donations going. E são em we've had two seguidas. parts. Now it's time for the third. É, sem and intervalo, in sem some nada. people's opinion, worst Só part. cutscenes no meio. He is in some ways not as bad as Part 2. He does not inflict debuffs the way Part 2 does. However, Part 3 Então has agora a o lot of HP, final and de it's qualquer really tight JRPG, kills to né? get him before his next cycle. Basicamente luta contra Deus. Vanilla fails to land debuffs, or if he É, targets você it correctly, começa you can o just jogo die comprando without any leite e control. depois você termina. The pattern is more or Sinais. less the same as we've been doing so far, though. You chain him, Termina debuff him, stab salvando o him, mundo kill him. da destruição. Yeah, but it's very precise. É o nosso querido It's very Bartândalos, precise. uma If I'm a terceira little vez. short on chain, I will not kill. Aí, Domi, você não gostava dele? Olha só Threats have ali. improved a Ó. little bit recently, though, so it's Você not gostou as dele? Ah, então tá. much Toma de fun, novo, but de novo, it de will novo. kind of like it's stuck in the sketchy. You can also mas not essa always luta- do that, like I need debuffs. Então, essa luta é bem monca. He also got a few safety Porque- notes, like Vanille's HP, so you'd be a little bit safer. Yeah. Não tanto quanto a próxima, I mas normally don't ele, get them. ele dá um bom dano. Então, ela ainda ela é menos monca S do que Yeah. o Bart 2, mas mesmo assim é mais do que o Bart 1. Mas nada se compara ao Orphan. Não, o Orphan é absurdo. Nossa, Vanille. You could unlearn D-Shell, you absolutely would, especially for this fight. Jeez. But That unfortunately, was a it's pretty not. high roll. He's hard going on Vanilla. Oh my god. Be happy you got more HP on her. I think that's why he's Yeah. going for her. Oh, he knows. Yeah, he knows. Yep. Você chegou bem no Oh, finalzinho lá, refresh, Corinne. so That's okay. Boa tarde, boa tarde. We have to improvise this a bit now. Boa tarde. Chegou bem no finalzinho do Final Fantasy, mas teremos mais runs aí pra frente. Na retransmissão oficial do Speedruns do Brasil. Oficial. Ideally, you don't have to use it. Ó, esse ataque aí dá um pouquinho de dano. You Oh see my god. Kyle Wild. Ele machuca um I pouco tried. só, pô. You see Kyle wildly shifting between Não paradoxes. vai He was dar. trying to keep snow on the ground and did not succeed. Yeah. Yeah. That's Vou ter okay. que fazer um backup agora. Alright, backup time. Alright, Elixirless Orphan, you get to show off. Yep. Nossa, ainda bem que ele curou, que senão o Saz ia pro breve. Uhum. This is something you normally don't want to do, but Also, you got early it's the more deep exciting effects, so, strat on Orphan so keep actually. that's gonna wear off, yeah. Yeah, I don't need it now. I need it after Stagger. Mas ele conseguiu fazer um backup now e vai go conseguir for it. finalizar, eu acho. Come on, Vanille. Vanilla. Oh my god. Oh my god, Vanille. Classic Vanille. Then without deep protect, Já whatever. foi. Chain sign up. We might see another lurker. Nossa. Something to mention about it in this fight. Ele ia dar o... Is that it Ah, actually laser, doesn't velho. meio. based off a set Então, esse é o boss. Esse é um dos bosses mais bonitos da franquia, eu diria. Snow got Muito artístico, muito O bonito. outro whatever. It's okay. é a primeira fase dele e ele é quem comanda o Eden, ele que comanda o Cocoon, ele que faz tudo funcionar e tudo mais. E ele tem uma espada absurda. Oh, and I guess you don't need E ele é basicamente a espada. É. with an immediate Ele é um boss muito difícil. Ele dá muito, muito dano. A gente tem HP limite, assim, pra sobreviver ele. É bem, bem difícil. Ele tem debuffs, ele tem várias coisas que incomodam bastante. A estratégia dele é bem Incomoda acertada. bastante. Assim. It's better than dying on Bart, even though it loses you like 30 seconds on this fight as well.
Botando haste em todo mundo, para ir mais rápido. Esse boss que tem um ataque que instantaneamente mata o médico. Então se tu tá controlando um médico, tu só dá game over, sem reação nenhuma. Roll on Saz a lot just to tank these slaps and reduce the amount of damage he takes. So this Paradigm 1 consolidation has Saz as a sentinel. Normally if you start at full HP you're able to be more aggressive here, but because we had to use the elixir we have to be a little bit more cautious. Podem ver We've given the o same, HP dele. the same puffs that we've been giving as usual. So Principalmente depois dessa agarrada aí, tá bem baixo. in Thunder on Saz and Snow. Ele tá sobrevivendo na base de heal e potions. And so the in Thunder will be E muita Enquanto potion. muita potion. vigilance on Enquanto a Saz. Vanille dá This is one of the only times I actually use vigilance. debuffs It nele. stops Saz from getting interrupted by these slaps while he's casting Blitz later. Oh, and that's good debuffs. Look, we've gotten deep protect. Yeah, that should be a kill. The 3 debuffs you need for this fight are deep protect, imperil. Ele falou For the que first time, we absolutely have to have obrigatoriamente tem que ter The poison reason why poison is No- good here is that nesse Orphan has boss. millions of HP, and poison Porque ele tem kills in muito, 6 muito, muito seconds, HP. 6 minutes. Então o poison dá So muito he's dano por segundo. doing tens of thousands of damage per second just from having poison inflicted. And Orphan is another enemy with a chain break. So when he's around 40% HP, he's going to break our chain and reset his chain, and he's going to start doing damage much faster than before. And it's Ele going tava mencionando que quando chegar a 40 de HP esse boss, ele vai quebrar a chain deles. Ele vai basicamente resetar a luta e vai dar muito, muito, muito mais dano, muito mais rápido. Okay. Então ele vai ter que fazer um summon pra poder sobreviver a esse dano. Because Squeenix thought it was a good idea when the leader dies to put that move into the game. But the first one will always go on a medic or a sentinel, Nossa. so we know it will be on Veneer. It's literally an unavoidable Pyro is there for that. Alright, so now he's in his really dangerous phase. Ó, a Vanille já foi de base. Can't really survive this for Nossa. very long normally, so we just have to Toma na summon cara ainda. and then win the fight with Saz Oh, alone. is this gonna be? Ah, não. That's why I waited this long. Yeah. So Oh my Diaz God. Ray is the most devastating attack he has, and it will kill you from full HP, and so you have to go into Just Up. E agora, And so this a whole moral time you're do sitting summon, here just enquanto ele tá de boas brincando com o summon, o poison I tá... had to go to Gestalt, else I would have died if you tostando would a have vida put dele. shot, which is what they expected. Por isso que é crucial que o poison fique no boss At final. that point in the next orb, I had a 50% chance to kill Sad, so you have to summon to tank that potentially, but then you can't summon tank this. So you have to go straight into Gestalt. So he's trying to make this Gestalt last the as long problem as he is- possibly can. Now it's getting a bit scary because that timing was awful. we're just literally waiting for poison to kill right now. You can see Yeah, the yeah. HP bar is counting down, and that's entirely from poison. If he does not use Progenitor Wrath on Saz, it's fine. If he does, I'm dead. 50%. To 50%. Yeah, I just need to survive for a bit now. Ah, perdemos, velho. Poison tick Alright. donation train. That's Vile. It should be fine. Vamos ver. Just no Wrath. He's almost dead. Ele consegue terminar agora a luta. É, Exploitation. tá bem no finalzinho da vida do órfão já. Uhum. I think so. Consolidation, saving the day. Yeah, he should die now. Okay. That was just a bit scary. So yeah, poison good. That's the lesson to take from this. Ih, nossa, foi. That was the best É example. isso aí. Órfão Essa já foi a foi, luta. agora We falta normally a última Have fight the do elixir for jogo. phase 2. Because if we have A última the elixir for fight, phase 2, casualmente, we ela é bem start with fácil. instead of 2000 HP, so I Mas can install a nesse tiny speedrun bit pode trollar um longer pouquinho. and to actually summon Tirando o through dom that que easy fica em raid você, pattern, instead of having to go into Mas the ela não Gestalt é nem perto de tão which difícil does quanto a not lose you anterior. anytime. The Gestalt mode loses you a bit. Alright, final boss right here, Orphan 2. Yep. So, We ele have fez o around boss 1 vendado minute ainda não, until da time Clear. from now. Se der um incentivo, vai ser depois da run. Before you stagger it, and like the Eidolon fights, he also gives Mas you eu não a sei se doom vai dar. timer, but we really don't have to worry about that. We're É que gonna eu vi que eu vi still faltavam have uns much 20k time ainda. take to expire. So yeah, we're just setting up buffs and trying to stagger him as quickly as possible. He has some rough attacks that we Nossa. hopefully shouldn't see. He did a slap here. It's random whether he will do that slap early. If he doesn't, then É, esse tapão aí que ele deu é random quando que ele dá o tapão. Então, se ele não der o tapão antes, eles podem dar stagger. E basicamente fazer com que o boss não faça nada.
the debuffs that we need, and then we're just gonna destroy him. He doesn't have E agora é that much só HP compared to partir pro abraço. E Okay. E executar o órfão. Okay, get ready to time. dar a maior quantidade de dano possível. Of course, 'cause that's just how Fazer o vanilla Saz works. varrer. Cada burst de 9999. Get Insano. ready on time. Nossa. And time is. E assim que apareceu o bagulho de resultado ali, a tela de resultado é tempo. E GG. Time. E GG. Lindamente. 4:42:37. Mesmo com todos aqueles errinhos, ainda foi abaixo do estimate. Ótima run. Sloppy endgame, but Jogou also could show some of the muito. backups. Oh, come on, Muito, muito boa. You had what, one death? That's honestly Yeah, not bad at all. I mean, it was kind of good to show some of the backups too, honestly. So One death and one shroudless chapter 12 bridge segment. E tem uma cutscene muito, muito, muito legal yeah, I hope agora. you all enjoyed that. And Que acho did we que, meet the infelizmente, não vai tocar. incentive? Hopefully. Unfortunately, we Que é Ainda mais que basicamente o pessoal não fez a doação lá. É. É o Kakun caindo, virando cristal e virando o logo do Final Fantasy XIII. Que é muito bonito. E pena que não vai dar pra assistir. Bom, é Mas- basicamente a Vanille e a Feng usando o Escatonquirus pra congelar uma torre de gelo entre Cocoon e Pulse. É, elas basicamente se sacrificam pra estabilizar, fazer um pilar de cristal. Anything you guys want to say? E é isso aí, pessoal. Porque o Cocoon vira basicamente um meteoro do FF7. Basicamente. É, a cutscene é maravilhosa mesmo. Vale a pena jogar só pra assistir ela no final. Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi uma run muito longa. Obrigado aí, Luke, por deixar acompanhar nos comentários. Deixa eu acompanhar. Claro. Ah, e a título de curiosidade, o pessoal viveu feliz até o FF13-2, ok? Então, é isso. É isso. Então tá, muito obrigado, pessoal. Continuem aí, porque vai ter mais retransmissões oficiais da AGDQ. Então continuem aí e obrigado. Espero que tenham curtido. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, se sigam nos nossos canais, né? O Domes e JustLuke16, se vocês gostaram por algum motivo. Sigam Kaia, que fez a run do FF13. E isso, espero que vocês aproveitem o resto do evento oficial. É isso. See ya. Greetings from Finnish Lapland. FFs have had my heart for the past 20 years, and it's always fun and nostalgic to see them